mordomia para os vereadores. Epa, logo você, Rafa, um filho de político que foi vereador 4 vezes, usava carro oficial da Câmara e tinha vários comissionados. Logo você, que como deputado gastou 80 mil só com aluguel de veículos e quase 4 milhões com salário de comissionados. Esse é o Rafa. Fala uma coisa, mas na vida real faz outra. Coligação Campinas do lado certo. Republicanos, PSB, PL, PSD, POD, PP, MDB, Solidariedade, Avante, PRTB, DC, PRD. A fila de cirurgias está andando mais rápido com o Expresso da Saúde. Já contratamos 6.700 cirurgias. Filmes, séries. A gente quer entreter você só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Um capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Idade. Bandeirantes. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Boa noite, amigos da Bandeirantes. 20 horas e 3 minutos, concentração no ar da Band Campinas. Hoje é dia de Guarani Mirassol, 21h30, lá longínqua, 21h30. No Brinco de Ouro, hein? Guarani, situação terrível, difícil, vem de 2 derrotas, pega o Mirassol que tá no G4. Quem narra hoje aqui, quem é Boris, Leandro Boris, é o moço de Piracicaba, hein? Quem comenta é o CH, Gleger comentando também. E o Vladimir Catarino com as informações do Guarani daqui a pouco do Brinco de Ouro. Num dia frio aqui em Campinas, impressionante, né? Onda de calor, um calor danado, agora esfria. Que velho que aguenta, pergunto pra vocês. Vocês estão pensando que nós somos o quê? Eu tô indo pra 69, pô, a gente sofre. Por isso que eu sou incomparável, velho, fica comparado, é duro, entendeu? E dói o pé, dói o joelho, né? Mas tá tudo em cima. O peito em cima da barriga, a barriga em cima do joelho, então tá tudo em cima.
Agora quem tá em cima mesmo é o Novo Horizontino, né? Dá gosto de ver. Pra brincadeira, cara. Começou agora o segundo tempo? Começou agora o segundo tempo. Novo Horizontino 1. Brusque 0. Tudo bem que é o Brusque. Mas o Novo Horizontino tá indo para 48 pontos. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Eu tenho a impressão que tá errado isso aqui, viu? Tava com 47, ué. Ah, agora sim. Atualizando aqui 50 pontos. Tava empatado, né? 50 pontos. Gente, o quinto colocado é o Vila Nova com 42. Claro, vai jogar ainda o Vila Nova. Tá começando a rodada agora. Mas, olha, 4 sobem, né? A diferença do Novo Horizontino pro Vila, diferença de 8 pontos. Meu Deus do céu, que rodada aqui é, hein? Deixa eu ver aqui, a rodada 27. De um total de 38. Ai. Depois de hoje, faltam 11 rodadas, né? Depois de hoje, 11 rodadas. Novo Horizontino na cabeça. Que campanha. Deixa eu ver quem fez o gol aqui. Rafael Donato, a 39 primeiro tempo de cabeça, né? Eduardo Batista, fazendo sucesso, hein? Fazendo sucesso. Novo Horizontino teve um revés aí. Foi rebochado pro Paulistão. Toda a verdade é que a final foi Pontes Novo Horizontino ano passado, né? Vai conseguir subir rapidinho também. E o ano passado o Novo Horizontino ficou próximo aí, né, do G4. Foi uma campanha assim razoável. No Paulista deu trabalho. Então, boa estrutura, a gente torce para isso, né? Porque tudo bem. Aí, quando subir, mas seu Edu, quando subir, aí já é outro assunto. Aí já é, né? A gente sabe que realmente hoje você pegar um clube do interior, aqui de São Paulo, você vai comparar com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Botafogo. Quanto que o Botafogo não gasta, cara? É brincadeira. Então, esses clubes aí, eu falei, Palmeiras, Botafogo, tem o Flamengo. É difícil, pô. Claro que é difícil. Você vê o Criciúma lutando pra ficar. O Atlético Goianiense subiu. Olha a situação que tá o Atlético, cara. A situação que tá o Atlético, você tem dinheiro. Lá em Goiás tem dinheiro. Os caras do gado, não sei o que tem, né? O Humberto Louser, ele deixou a Chapecoense para ir pro Atlético Goianiense. Tá, e o Atlético tá com 18, último colocado. O primeiro fora é o Fluminense com 28, quer dizer, uma diferença de 9 pontos. 26, faltam 12 jogos para o Atlético, difícil, não vai sair. É difícil, o Corinthians está na zona de rebaixamento, Cuiabá penudo, Cuiabá também ficou alguns anos, hein? Parabéns ao Cuiabá também, é gente de dinheiro, é o Mato Grosso, representante forte. Gastaram uma grana com o Cuiabá, né? Mas não aguentou, eu acho que não aguenta esse ano também. O Criciúma é o 15º com 28. Surpresa pra mim. Com todo respeito ao pessoal de Criciúma. Eu realmente não aguentava. Quer ver um time que tá indo muito... Juventude, pô. Juventude 11º com 32. Com todo respeito ao pessoal do Juventude. Nas mãos do Carpini. Subiu com todas as letras. Carpini pegou ele na zona de rebaixamento. Subiu com a Juventude. Parabéns. Mas não pensava, não. Não pensava não, tá aí, parabéns, velho. 11º com 32, saiu agora, que saiu aí da Copa do Brasil, eliminado que for o Juventude pelo Corinthians, mas também faz um ano muito legal. É isso aí. Mas vamos lá, é verdade que já tá a posto já? Não acredito. O CH está ok? Eu estou sempre, Edu. Você quer ver só? Um grande abraço, boa noite, CH! Já, o CH... Deixa eu falar pra vocês aqui. Que mais que jogo que tem? Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui a rodada aqui. A rodadinha aqui. Deixa eu pegar meu placarzinho aqui. Nossa equipe técnica. Opa, Gil Kleber no comando. Lucas Pessoa no YouTube. Fala, Luquinha, tudo bem? Esse aí é o novo da... É o projeto do Gil Kleber? Então, coloca você no YouTube. Faça favor pro povo ver você aí com a nova blusa. O blusão da Bandeirantes. Olha que bonito aí. Sensacional. Valeu, Luquinha. Tá aí, todo adesivado. Tá pensando o quê? O nosso Pedro Piscinato, PP, também tá com a blusa não, PP? Tá? Você tá sem? Esqueceu? Esqueci a minha também, cara.
Eu esqueci, trouxe uma outra blusa aqui também. Bom, lá no Brinco, Gilberto Sufi, nesse momento esbaforido, né, com muita fome. E o Gabriel Ribeiro pode aparecer pela ponta esquerda. E tem também o Lucas Pessoa, falei, é isso aqui, né? Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, Gilberto Sufi e Gabriel Ribeiro. Deixa eu pegar aqui o meu placar aqui. Então vamos lá, estamos com 5 minutos de Novo Horizontino 1, Brusque 0. Olha, derrota do Brusque interessa aí ao Guarani, né? E a Ponte também, Ponte numa situação também muito complicada. Nós teremos hoje também Avaí e Ituano. Ituano conseguiu sair, por enquanto é o primeiro fora Ituano, com 28 pontos, tá? Amanhã, 19 horas, Sport e Grêmio, 19h30 no Oba, Vila Nova e Chapecoense. Ainda na quarta-feira, 21 horas, na Arena Amazonas e Operário, 21h30, Curitiba e Ceará, 21h30 no Independência, América Mineiro e Paysandu. E na quinta-feira, 2 jogos, 19h30, graças a Deus, hein? CRB e Ponte. Eu quero saber por que o jogo do Guarani é 21h30. E o jogo no Novo Horizontino, que é líder, o jogo começou que hora? 7 da noite. Eu quero que vocês me perguntem uma coisa. Mais tarde, eu acho que é mais visibilidade. O Novo Horizontino é líder, então jogaria 21h30. O Guarani está numa situação difícil, joga mais cedo. Mas não é o contrário à TV. Mas não consigo entender. Mas para e pensa. Por que o Guarani joga 21h30? Por que a Ponte joga 21h30? Então tem duas coisas que a Cigana falou. Perguntaram pra Cigana no parque. Cigana, tudo no parque, né? Parque Taquara. Ficaram pra morder uma grana. Vem cá, vou ler seu passado, seu futuro, tal, não sei o que tem. Aí perguntou. Bom, o ano que vem, o Guarani vai estar bem? A Cigana respondeu assim, eu tô vendo que o jogo vai começar 21h30 e o ingresso vai custar R$10. Você já viu? Se esse for sintoma de algum vidente, é que a coisa não vai estar boa, né? Bom, eu falei aqui da rodada, deixa eu ver aqui, quinta-feira, só para complementar, 19h30, esse jogo ia ser na quarta-feira, amanhã, viu? Foi transferido para quinta-feira. Alguém me disse de que o jogo da Ponte com o CRB vai ser com portões fechados. Eu não consegui essa informação pela internet, viu? Se acontecer alguma coisa com o CRB, tá sabendo uma coisa, Pedrão? Lá. Então, você que é bom na internet, ajuda a deduzão aí. O jogo quinta-feira, CRB e Ponte, se vai ser com portões fechados. Essa que é a pergunta que o Pedro Piscinato tá me ajudando aqui. Esse moleque é bom pra caramba, ele gosta de futebol, ele entende. O Luquinha também me ajuda demais, tá? 21h30, Botafogo e Santos em Ribeirão Preto. Fechando aí essa rodada, tá? Deixa eu pegar aqui umas historinhas aqui de Guarani e Mirassol. Olha, é rapidinho, tá? Só o comecinho aqui. Eu começo com 2007. 2007 o Guarani estava na Série A2. Quem era o treino era Vaguinho Dias. O Guarani não estava bem. E aí o Vaguinho Dias foi mandado embora ou continuou trabalhando no Brinco, enfim, saiu e o Carbone foi contratado. O Carbone já é um velho conhecido naquela final do Paulista de 88, gol do Viola no Brinco, que o Corinthians foi campeão paulista. Quem que era o técnico do Guarani? Era Carbone. Aqui é 2007. E o Carbone estreou um jogo em São José do Rio Preto, entre Rio Preto e Guarani. E o Rio Preto goleou 5-0 o Guarani. E aos 28 do segundo tempo, essa partida foi interrompida por causa de chuva. Choveu uma enormidade. O mestre de cá era o nosso comentarista e foi para Rio Preto. O Zé Arnaldo estava no plantão aqui. Eu me lembro desse 2007. E a partida não terminou. Essa foi a estreia de Carbone, tomando 5 do Rio Preto, tá? 5-0 e ficou nisso. Foi interrompido aos 28 do segundo tempo. Na partida seguinte, quem foi? Quem? Mirassol e Guarani. Aonde? Em Mirassol. E aí o Carbone fechou a casinha, colocou 3 volantes e colocou 3 zagueiros. E deu chance para os meninos da base, colocando Dimas, Xandão, Thales, David, que entrou depois, e tinha também Vitor Rossini. Quem jogava na zaga do Guarani era Danilo Silva. Danilo Silva que hoje está na comissão técnica. Danilo Silva que depois foi para o São Paulo, retornou para o Guarani, depois foi para o Inter, Dinamo de Kiev, lá na Ucrânia.
voltou para o Internacional. Em 2017 estava nos Estados Unidos, lá no Los Angeles, onde ele encerrou a carreira e agora começa a sua carreira de dirigente. Está aí trabalhando com o Pastana aí, o Danilo Silva. Bom, o que aconteceu na Série 2 foi o seguinte, o Guarani subiu. O Guarani com aquela derrota 5-0 para o Rio Preto. Depois desse 0-0 com o Mirassol, o Guarani estava lá embaixo na classificação. Mas depois daquele 5-0, o Guarani deu uma baita arrancada, se classificou para a segunda fase, onde valia o acesso, e o Guarani só teve uma derrota depois daquela goleada em Rio Preto, que foi para a Portuguesa, já na fase final. Então subiram Portuguesa, Rio Preto, Guarani e Mirassol. E na chave do Guarani é Rio Preto e Guarani. E na chave da Portuguesa, Portuguesa e Mirassol. E aí, a Portuguesa, como primeira colocada no seu grupo, decidiu o título contra o Rio Preto, que foi o primeiro colocado no outro grupo. O Guarani já tinha subido, conseguiu acesso. Mas, se não me engano, o jogo de acesso foi Guarani e São José. E foi aqui no Brinco que o David Sacconi fez o gol da vitória. Enfim, subiu. Uma curiosidade aqui, né? Série A2, Guarani e Mirassol subiram juntos, juntamente com a Portuguesa e com o Rio Preto. Deixa eu ver aqui, 2008, Paulistão. Foi lá em Mirassol 3-1. Sabe quem que fez o gol do Guarani? Henrique. Vocês se lembram de Henrique? Aqui também o Guarani estava numa tanga, quase que foi rebaixado 2008, tá? Quase. Foram rebaixados Juventus, Rio Preto, Sertãozinho e Rio Claro. Mas foi 3-1 pro Mirassol. Quem que era o treino do Guarani? Jair Pisserni pegou a bomba final. E aí, depois desses 3-1 lá em Mirassol, o Guarani teve mais 1, 2, 3, 4, faltavam 5 jogos. 5 jogos. E aí, o menino Henrique salvou o Guarani. Ele fez pelo menos um gol em cada jogo. Na sequência, teve um jogo aqui contra o Ituano, o Guarani 2, Ituano 0. Eu me lembro, nosso estudo era lá embaixo, estava reformando aqui. Eu estava lá embaixo. E o Henrique fez os 2 gols. E depois da partida, nós colocamos aqui no ar o pai do Henrique. O pai do Henrique tinha uma padaria no Cambuí. E ele estava na padaria à noite lá. Tem que receber o padeiro que fica de madrugada e tal. Ele todo contente, feliz da vida, porque o filho tinha feito os 2 gols. Depois teve o derby no Majestosa, o Guarani perdeu de 4-2, o Henrique fez o gol de pênalti. Depois, lá em Jundiaí, o Guarani perdia. E aí empatou com o Henrique, foi 1-1. Depois teve um jogo na Javari, foi 2-2, o Henrique fez os 2 gols do Guarani. Se o Guarani perdesse aquele jogo, seria rebaixado com uma rodada de antecedência. O Henrique salvou. Aí na última rodada, no Brinco, o Guarani ganhou do Rio Preto de 2-0, o Henrique fez um gol e acabou escapando do rebaixamento. Aí veio 2009. 2009 não teve jeito, era paulista, né? Quanto que foi o jogo? Foi 2-1 pro Mirassol no Brinco. Era a penúltima rodada. E esse resultado rebaixou o Guarani 98%. Só que tinha que acontecer na última rodada uma coisa mirabolante. Uma combinação terrível de resultados. O Guarani foi jogar em Bragança, com o Bragantino perdeu. Quem assumiu o Guarani nos jogos finais foi o Cidinho, que é o técnico da base. E eu matei o Cidinho aqui um dia, né? Falei que o Cidinho tinha falecido. E eu tenho um parente, um chegado meu, que tem o meu WhatsApp. E eu não me lembro agora com quem que estava jogando o Guarani. Aí colocamos o Cidinho aqui no ar. Eu me pedi desculpas a ele, né? Graças a Deus está bem. Está cuidando da saúde. Há muito tempo já deixou o Guarani. Mas quem que era o treineiro do Guarani? Luciano Dias. Luciano Dias, aliás, em 2008, subiu com o Guarani. Teve acesso com o Guarani. Da C para B. E aí, o que aconteceu? Mas não estava bem, Luciano Dias saiu. Aí veio o Guilherme Maculha, ficou 4 jogos. Aí foi embora e o Cidinho pegou aí a reta final, né? Mas o Guarani foi rebaixado em 2009 aqui, no Paulista. Vamos lá, depois, Guarani e Mirassol jogaram só em 2012. 2012, o ano que levou o Guarani à final do campeonato. Teve um jogo no Brinco, 2-0 para o Guarani. Bruno Mendes, o Bruno Mendes que tá no Guarani.
Revelado no Guarani, Bruno Mendes, terceira passagem pelo Guarani, Bruno Mendes, só que está se recuperando de cirurgia, tinha 17 anos, a data é essa, 17 de março de 2012. No Brinco, Guarani 2, Mirassol 0, gols de Bruno Mendes e Everton Páscoa. O Everton Páscoa foi um dos primeiros que saíram, assim que terminou o campeonato, o Guarani fez a final contra o Santos, e o Everton Páscoa foi exatamente para o Santos. Ele veio do Pão de Açúcar para o Guarani. E o Bruno Mendes, na época, 17 anos, disputou a Copa São Paulo 2012 e depois subiu para o profissional. E esse era o segundo gol dele no Guarani, esse aqui. O primeiro gol do Bruno Mendes com a camisa do Guarani foi no jogo anterior pela Copa do Brasil. Guarani e Brasiliense. Foi no Brinco 3-0 e o Bruno Mendes marcaria desses três, foi dele, o primeiro gol no Guarani, tá? É isso aí. Deixa eu ver se há algum chamado. Eu parei aqui em 2012, né? Tem uma anotação aqui. Foi uma coisa muito chata que aconteceu em 2012. Foi nesse dia aqui, de Guarani 2, Mirassol 0, que o presidente do Guarani, Marcelo Mingoni, disse que iria pedir o adiamento do derby que estava marcado para o próximo sábado, no Majestoso, dia 24 de março. Foi o derby do Centenário. E por quê? Porque o que aconteceu aqui? Aconteceu a morte de um torcedor do Guarani chamado Anderson Ferreira. Ele foi agredido com uma pedrada no confronto com torcedores da Ponte, num derbinho que aconteceu 2 dias antes desse Guarani Mirassol. No dia 15 de março de 2012, categorias sub-15 e sub-17. E aí, o que aconteceu? Foi depois que o derbinho terminou, houve esse confronto aqui no dia 15, né? As organizadas se encontraram na Avenida Ayrton Senna, o Anderson Ferreira foi levado para o Mário Gatti. No domingo, no dia 18 de março de 2012, o Hospital Mário Gatti confirmou a morte cerebral e no dia 19 de março de 2012, uma segunda-feira, no final da manhã, o Hospital Mário Gatti anunciava o falecimento de Anderson Ferreira, que era diretor financeiro da Fúria Independente. E no seu enterro, no seu velório, dia 20 de março, 500 pessoas presentes e também o presidente, o Marcelo Mingoni. O corpo de Anderson Ferreira foi sepultado no Cemitério da Saudade. E o Guarani arcou com todas as despesas do sepultamento. E o presidente anunciou que a equipe entraria no derby com a camisa com o nome de Anderson, né? Anderson na camisa. E no mesmo dia foi realizada uma audiência pública na Sala Azul do gabinete do prefeito Pedro Serafim para discutir medidas preventivas de segurança, porque o Marcelo Mingoni disse: o Guarani não vai subir a avenida, não vai ter derby, desse jeito não tem derby. Lembrando que o prefeito de Campinas era o Hélio, né? O Hélio era o prefeito, ele foi cassado, e aí o Pedro Serafim, que era o presidente da Câmara, acabou assumindo por um ano a cidade de Campinas, até que aconteceu depois as eleições, onde o Jonas Donizete foi eleito aí o prefeito na época. E toda essa confusão. CH conosco? Vamos fazer o seguinte, 2023, vamos dar uma faturada? Ô, Betão, um abraço, é você mesmo, hein? Betão, obrigado aí pelo alô, viu? Quer dizer que Cidinho tá firme? Responde pra mim que eu tô vendo o seu WhatsApp, Betão. É o meu grande amigo, meu compadre Beto da Ariete, né? Como é que tá o Cidinho aí, Beto? Escreve aí, Betão. Escreva! Eu tô lendo aqui seu WhatsApp, tá bom? Deu uma emperrada aí, mas tudo bem. Vamos dar uma faturada? Na sequência, a gente vem aqui com os amigos aqui da Bandeirantes, tá bom? Agora 2024. Você está na... A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho!
O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir... Muito bem, um abraço pro Antônio Jardim do Lago. Aos comentaristas perguntam como é que pode Novo Horizontino e Mirassol, cidades minúsculas, sempre com boas campanhas para acesso, e Guarani Ponte, campanhas bizarras. Acontece, mas... A gente tem que dar mérito do trabalho, da montagem que é feito lá em Mirassol, que é feito em Novo Horizonte, né? Ponte e Guarani, ao longo desse tempo, acumularam dívidas e também administrações, né? A gente não pode falar muito, porque senão, sabe como é que é? Campinas é muito provinciana. Você começa a meter o pau, os caras não te dão entrevista, né? Tá tudo certo aqui, tem muita coisa errada e você tem toda a razão. Campinas tem um histórico, uma história fabulosa, espetacular. E a gente torce que continua, porque tem alguns clubes que, né, aparecem também, são novos, fazem sucesso, depois acabam desaparecendo. Tomara que no Novo Horizontino e Mirassol continue e que sirva de muito exemplo pra gente, né? Oi, CH, um abraço, boa noite, tudo bem, CH? Alô, é a segunda tentativa. Na área, tudo Boris. Bem? Boris, você me ouve, Boris? O CH vai falar? Ouvindo, Edu. Oi? Tô te ouvindo, Edu. Oi, tudo bem? Agora te ouço. Oi, também te ouço, mas prioridade pro CH. Tô por aqui, Edu. Muito obrigado. Tudo bem, CH? Também ouço-lhe, Edu. Opa, já. Vladimir Catarino também, beleza. Pois não, CH. Boa noite, Edu. Um grande abraço a todos. Esperamos, sinceramente, que o Guarani possa fazer uma grande partida. O Brusque está perdendo para o Novo Horizontino por 1-0 e o que aumentou de diferença para 7 pontos... O primeiro fora da zona, hoje o Guarani, se vencer, pode diminuir de novo para 4. Todos os times envolvidos com tentativa de permanência estão jogando fora de casa, com exceção da Ponte, que joga na quinta contra o CRB. Então, de qualquer maneira, o Guarani tem uma grande oportunidade de encostar de novo naqueles que precisam encostar, principalmente quem está fora da zona do rebaixamento, Edu. Então, o Brusque quase que empatou, rapaz. O Jordi pegou uma bola ali, né?
Segundo turno é duro. Pois não, vamos ao Brinco de Ouro. Oi, Bolis, um abraço, boa noite. Como é que estamos aí? Muito vento, muito frio, Bolis? Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço para você, para toda a nossa equipe. Estamos aqui mais uma vez juntos no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O quinto sinal está marcando 8h30 da noite. Isso significa que já o Vladimir Catarino, o trepidante, vai trazer a escalação oficial dos times. Realmente o tempo mudou, né? Ontem até choveu aqui na nossa região, hoje não choveu, mas o vento, rajadas de vento. E agora eu gostaria, evidentemente, de mandar um grande abraço para o visionário Gil Kleber, né? Eu esperava, por exemplo, que usaria a jaqueta da Band. Para quem está no YouTube, ó, essa jaqueta maravilhosa, bonita, só em 2025 ou em 2026. Mas não, quis que usasse e o tempo mostrou isso, porque está muito frio em Campinas. Quem diria que a gente estivesse aqui devidamente agasalhado com essa jaqueta maravilhosa na Rádio Bandeirantes de... Sim. De Campinas, realmente uma blusa... Sensação de 14. Opa, a última não saiu, o Boris. 17 graus, mas aquela sensação de 14, 13, vai caindo, viu, Du? Vai caindo. Falar pra você tá querendo dizer o que com isso? Vai caindo, vai caindo. Vai caindo a temperatura. Hein? Futebol de Campinas espetacular, hein? Agora, vamos lá, atenção, meu caro Vladimir Catarino, alguma novidade aí, Catarino? Um abraço, boa noite, Catarino. Fala, Edu, tudo bem? Epa, friozão, hein, meu caro? Rapaz, obrigado, Gil Kleber. Esta linda jaqueta, quase um edredom da Rádio Bandeirantes, está sendo muito útil nesta noite de muito frio aqui no Brinco de Ouro. Já estamos aqui à beira do gramado, na expectativa desse jogo. O Guarani vem de 2 derrotas consecutivas fora de casa, quer voltar a vencer para continuar o seu desafio de galgar fora da zona do rebaixamento contra o Mirassol, que também vem de 2 jogos sem vitória. O Bugre já está definido com novidades, Edu. Ok, deixa eu ver aqui. O Pico da turma do Cambuí. Obrigado, viu? Tá onde? No Porto de Houston, esperando um voo para Las Vegas. Que chique! Um abraço pra você, viu, Pico? Sensacional, muito obrigado mesmo, hein? E a nossa Lucila. Olá, tudo bem? Será que hoje o Guarani escapa? É sempre 1-0. A Lucila do Jardim Olina, ela nos ouve há muitos anos, torcedora do Guarani, todo jogo pra ela. Edu, vai ser 1-0 pro Guarani. Tá certo, Lucila, um beijo pra você, viu? Eu passo lá no Mercadão, lembro de você, ainda bem que você não tá trabalhando lá, viu, Lu? Acho que você não tá mais lá, né? Porque colocar numa lona lá, que tá reformando o mercado municipal, e vai ficar bonito. Mas vou falar pra você, com aquele calor que tá fazendo, com aquela lona, aquele cheiro de peixe entubado. Ô, Lu, que sorte que você saiu de lá, viu? Vamos lá, maestro Pedro Piscinato, o famoso PP segundo Boris, Bugre escalado. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Bugre escalado pelo técnico Alan Al com Pegorari, hoje no lugar do Vladimir, que está suspenso. Pegorari tem a 1. Novidade na lateral direita, Heitor ganha a vaga do jogador que era o titular até então, Pacheco. Isso, Pacheco perde a vaga pro Heitor, tem a 2. A dupla de zaga tem Douglas Bacelar, 23. Matheus Salustiano, capitão do time, 13. Emerson Barbosa, lateral esquerda, meia dúzia. Meio campo tem Anderson Leite com a 5. Matheus Bueno, 18. Pierre, 47. Luan Dias, 10. 19, João Victor, 99, Caio Dantas. Guarani sai do 4-3-3 e vem para um 4-4-2. Pegorari, Heitor, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa. Anderson Leite, Matheus Bueno, Pierre e Luan Dias. João Victor e Caio Dantas. No banco, à disposição do Alan Al, tem Douglas Borges, 31, Brunão, 4, Lucas Adel, 12, Jefferson, 17, Pacheco, 28, Ian, 29, Lucas Araújo, 21, Gabriel Bispo, 33, Estevão com a 11, Reinaldo, 20, Marlon Maranhão, 77 e Lohan com a 39. Esse é o Guarani. Lembrando que o Marlon sofreu uma lesão na posterior da coxa esquerda, seria o substituto do Ayrton. A previsão para o seu retorno é de 4 semanas. São os desfalques do Guarani, Edu. Então o Ayrton também continua fora, né? Ayrton continua fora. O Ayrton já estava previsto que ficaria um bom tempo fora, pelo menos 4 semanas. O Marlon, que foi o seu substituto lá em Belém, se machucou e também está fora.
Tá, o Heitor então ganha a lateral direita, o Pacheco vai pro banco, Pierre aparece como mais um volante no meio, né? E entra só com João Vitor e Caio Dantas. E Luan Dias, que era dúvida, né? Vai pro jogo. Tá escalado. O Gabriel Bispo vai pro banco, né? O Anderson Leite ganha a vaga dele. O Pierre, teoricamente, ganha a vaga do Reinaldo, né? Então aí uma troca no esquema tático também, Edu. Muito bem. Mirassol escalado. Entra em campo. Alex Muralha, pelo amor. Muito simpático, hein? Alex Muralha, simpático, hein? Alex Muralha é o goleiro do Mirassol, tem a 23. Lucas Ramon, 19. João Victor, 34. Luiz Otávio, 4. E Zeca, 37. Neto Moura, 25. Danielzinho, capitão do time, 8. Isaac, 14. Chico Kim, 10. 7, Fernandinho, 49, De La Torre, é o time do Moza, né? Alex Muralha, Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca, Neto Moura, Danielzinho, Isaac, Chico Kim, Fernandinho e De La Torre. No banco, Vanderlei, goleiro 1, 2 para o Alex Silva, 3 Gasal, 31 Zé Mário, 16 Bruno Matias, 77 Yuri Castilho, 11 Negueba, 29 Christian e 99 Léo Gamalho. Esse Isaac ex-Guarani, né? Isaac jogou no Guarani, inclusive fez gol. Quanto é que foi no primeiro turno? Foi 3-0? O Boris pode me ajudar aqui? No primeiro turno, lá em Mirassol, quanto é que foi? Se não me engano, você quer ver só uma coisa aqui? Foi 3-0. 3-0 pro Mirassol. O Isaac fez um dos gols, isso mesmo. Danielzinho, Isaac e Fernandinho fizeram os gols, né? Bom, Moza, ex-técnico do Guarani. Deixa eu ver quem mais aqui. Esse João Vitor, número 34. Depois eu vou ver se é aquele que passou aqui pelo Guarani. Tá, quem é que apita, Catarino? Hoje tem arbitragem experiente, Luiz Flávio de Oliveira. Ele quem apita a partida, ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo Anderson José de Moraes Coelho. Na bandeira 2 pela senhorita Leandra Aires Cossetti. No VAR estará o Thiago Duarte Peixoto. Um rápido intervalo, já o CH Cometa Bugra escalado, agora 20h37. Você está na Bandeirantes em Concentração. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. Do que é nocaute certo, nas quadras que são pura emoção, no que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. Os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. Do que é nocaute certo, nas quadras que são pura emoção, no que acelera até a bandeirada final. Capricho!
O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas. Concentração. Muito bem, esse João Vitor do Mirassol, realmente é aquele que passou pelo Guarani aqui, né, zagueiro. Me lembro daquele Guarani Corinthians, Campeonato Paulista, era mata-mata, era mata, né, só mata, é um jogo único, né? Ele empatou o Guarani de cabeça 1-1, depois o Corinthians nos pênaltis eliminou o Guarani. É isso aí. Estamos com 35 segundo tempo, hein? Segundo tempo, Novo Horizontino 1, Brusque 0. O Novo Horizontino tá indo aí para 50 pontos. E o Brusque, penúltimo, congela nos 26 por enquanto. Oi, CH, vamos lá. Guarani diferente, escalado. Então, hoje o Pegorari voltando a gol, porque o Vladimir foi expulso aí na última partida, lá em Belém, na Curuzu. O Heitor ganha a lateral direita. No meio, Pierre se junta aí a Anderson Leite e a Matheus Bueno. Luan Dias, era dúvida, vai como homem de armação. E no ataque, João Vitor e Caio Dantas, CH. Essas modificações, elas têm com toda a certeza do mundo uma relação direta com o adversário que o Guarani está enfrentando. Mirassol, ele tem como base do seu trabalho o seu meio-campo de bastante compactação, de muito toque de bola. Então, o que ele faz para a partida? Primeiro que ele corrige alguns problemas que estão acontecendo. Por exemplo, o Pacheco, não é? No primeiro gol, apesar do problema que teve com o Vladimir, também falhou na cobertura de quem fez o gol pelo lado esquerdo, direito de defesa. Primeiro gol do Paysandu. O Bispo também vem de 2 partidas que não está bem, não é? E ele, com o problema do Marlon e também do Ayrton, ele muda o jeito do time jogar. Para mim, acerta. Na teoria, evidentemente. Não colocar o Reinaldo de começo, tá absolutamente lúcido o treinador do Guarani. Então ele promove o Heitor, tá sem ritmo, mas é um cara que sabe jogar pelo setor, pela lateral direita. No meio campo, aí a composição muda bastante. O Pierre, que entrou no segundo tempo contra o Paysandu, é um volante de muita mobilidade. Ele se desloca por todos os lugares do meio campo e é um canhoto. Eu gostei, elogiei o trabalho dele na última partida e eu acho que o Alan Al acabou enxergando o mesmo jogo que eu enxerguei. O Guarani não tem um volante ou um segundo volante, ele joga nas duas, que tem o manuseio de bola que esse rapaz tem. Ele tem um toque de bola vertical. Ele arrasta a bola e vai ajudar, na teoria, o Bueno a fazer esse trabalho lá na frente para o Luan Dias, para o Caio Dantas e principalmente para o João Vitor. Ele muda o esquema do 4-3-3 para um 4-4-2. A gente pouco viu esse esquema no comando do Alan Al, mas eu acho que é muito interessante a solução que ele arrumou para os problemas de contusão e de desfalque que ele teve. Gostei da escalação de começo, Edu. Tomara que na prática dê certo. CH e amigos da Bandeirantes, o amigo Leandro Borges me ajudando nesse momento e me passando aqui uma informação que a gente lamenta bastante, o falecimento da senhora Lourdes Anésio Vital. Ela é mãe de Oswaldo. Oswaldo, ex-jogador da Ponte, do Grêmio, né? Oswaldo que foi revelado na Ponte, fez toda a sua carreira na Ponte. Faz uns 4 meses que eu falei com o Oswaldo. Nós tínhamos aqui a nossa programação de derby, histórias do derby e tal. E eu tinha o WhatsApp dele, conversei na época, ele falou, minha mãe realmente está muito doente. O Oswaldo, ele mantinha 4 cuidadoras para ficar com a senhora sua mãe, revezando em horários e tal, porque ela era 24 horas dependente. Situação muito difícil, o Oswaldo estava bastante abatido e hoje vem a notícia do seu falecimento. Ela ocorreu dia 15, né?
Foi dia 15? Isso, foi domingo. Ah, foi domingo que Domingo, dia né? 15, exato. 93 anos. 93 anos, é de Santa Bárbara que morava, né? Isso, morava em Santa Bárbara do Oeste, assim como a sua família, também o seu irmão acho que é o Vladimir, né? Vladimir. Jogou no Guarani. Isso. O irmão do Oswaldo, pra gente o Oswaldinho, né? Oswaldo Luiz Vital, então os nossos sentimentos, as nossas condolências à família do nosso querido amigo Oswaldo Luiz Vital, independentemente de ele ter jogado na Ponte. Hoje é o jogo do Guarani, a gente destaca, mas acima de tudo é o ser humano, um cara sensacional. Eu tive a oportunidade de conviver com o Oswaldinho por muitas vezes na Rádio Brasil de Santa Bárbara, onde eu comecei no rádio no ano de 2005, 2006. Fizemos um campeonato juntos, cobrindo União Agrícola Barbarense. E é um ser humano sensacional, que evidentemente nesta semana, né, Edu, nestes dias está sentindo a perda da sua mãe, que é profundamente lamentável, mas a vida que segue, e as nossas condolências mais uma vez a toda a família Vital. Verdade. Obrigado, viu, Boris, pelo aviso. O Vladimir Catarino também conviveu com o Oswaldinho, acho que lá no rádio de Santa Bárbara e tal. Chegou a fazer entrevista com ele também. Sim, Edu. Grande pessoa, né? Uma pessoa fantástica, como diz o Bolis, um profissional exemplar também como um comentarista. E é uma perda, a gente sabe, né? Eu já passei por isso, perder a mamãe nunca é fácil. E fica então nossos sentimentos, nossas condolências aí ao Oswaldo. Lá a gente chama ele de Oswaldo Vital, né? Chama pelo nome e sobrenome. Nossa solidariedade também ao Oswaldo e sua família, Edu. E aproveitando também o falecimento, né, para falar do Flávio Araújo, né? O Batista hoje fez uma homenagem no Esporte em Debate ao Flávio Araújo, que passou por esse prefixo aqui. Trabalhou 10 anos na Rádio Central aqui de Campinas com ele. Teve uma carreira fantástica na Rádio Bandeirantes e outras rádios lá de São Paulo. Teve grandes transmissões, como do Éder Joffre, né? Aquela luta que teve com Arada na década de 60, lá no Japão. Infelizmente o Éder perdeu naquela oportunidade, mas chegou a transmitir o outro título do Éder Joffre, transmitiu também o Gol 1000 do Pelé. Oi? Sim, o milésimo de Pelé. Milésimo gol do Pelé. Em 69, ouvimos aqui. Ele estava na Bandeirantes, né, naquela época? Isso. Na Bandeirantes... Não, mas quem transmitiu... Não, acho que foi o... Ele sai acho que em 69 da Bandeirantes, né, Edu? 60 e alguma mas coisa. Mas tinha Pedro Gigliotti em 69, não foi? O milésimo na Bandeirantes, com certeza quem transmitiu foi o Fiore. Eu não sei onde que estava falando, me desculpe, eu sei que a narrativa, tem a narrativa dele aqui, mas o ápice da narração dele foi a luta do Éder Joffre, porque foi a única transmissão, o único microfone presente naquela década de 60 no Japão. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 12 anos. Aquilo foi 65, 66, por aí. O Brasil parou, era de manhã, né? Fuso horário, né? Lá no Japão à noite, aqui bem de manhã, e todo mundo com o rádio ligado. E o Arada ganhou por pontos. Então, você teve que ouvir, mas não sei se foram 12 ou 15 rounds. E o cara falando sozinho, sem comentarista, e o Brasil inteirinho ouvindo Flávio Araújo. E essa final do Éder Joffre. Entre outras tantas transmissões, o próprio Emerson Fittipaldi na Fórmula 1 em 72, ele transmitiu também. E teve o título mundial do Éder Joffre junto com, naquela final com o José Legrá, também transmissão dele. Que Deus o tenha, o receba, né? Os sentimentos aqui da Rádio Bandeirantes. Deixa eu falar uma coisa pra você. Ô CH, você comentou com o Batista o lance, porque é o seguinte, quando terminou o jogo do Guarani contra o Paysandu, no dia seguinte, aliás, o site da CBF anda ruim, hein, Boris? Eu não gostei do site. Tá ruim de pesquisar, né, Edu? Antigamente tinha uma função onde a gente clicava no clube, ele mostrava rodada a rodada. Eu acho que está dando uma reverberada no meu retorno aqui, a gente vai tentar equalizar. E evidentemente você clicava na bolinha do time, no escudo, no símbolo, mostrava rodada por rodada a colocação. Na primeira rodada é tal colocação, na 15ª tal colocação. Hoje já não tem isso. Ficou muito ruim. A explicação é a mudança de software, mas isso aconteceu quase 2 meses e ainda eles não conseguiram regularizar um site extremamente importante no qual a gente tem, né, com base nele, toda essa situação de procurar informações dos clubes, estatísticas, as súmulas. É algo extremamente necessário para quem trabalha com jogos dos campeonatos nacionais que são organizados pela CBF. Mas você coloca no site, por exemplo, a Série B. Você quer mudar de rodada? 25ª, 25ª, não vai. Você quer dar 26 para 27? Coloca lá, aparece rodada 27, mas os jogos não aparecem da 27ª. É terrível. Mas eu consegui
a súmula do jogo do Guarani, e quando o jogador leva cartão amarelo, todo mundo sabe disso, e quando leva vermelho, aparece lá qual foi o minuto, em que momento isso aconteceu. E no caso do Vladimir, o Batista colocou um lance em que Lohan teria sido pisado no pé dentro da área, né? Parece que foi no final do jogo, né? Porque o Batista estava explicando, mas o Batista não falou, o CH, em que momento que foi isso, que pisaram no pé do Lohan. Se foi no final do jogo, se era em quantos minutos. Porque falou sim, Edu. Oi? Falou sim. Quantos minutos que foi, você lembra? O último lance do jogo. Tá, mas o Vladimir, ele leva amarelo, aí ele vai falar com o juiz, mas acho que aí quando terminou o jogo, né? Ele foi falar com o juiz depois do jogo terminado. Depois do jogo terminado. E no último lance, um lance dentro da área, o Lohan tenta arrastar a bola para chutar pro gol, e a bola não sai do lugar, ela fica ali próxima do bico esquerdo de entrada da pequena área, e o zagueiro do Paysandu dá uma pancada no tornozelo esquerdo do Lohan. A bola não sai do lugar. E a gente, na transmissão em loco, nós fizemos esse jogo pela tela da Band, nós não tivemos o replay desse lance. E aí nós tivemos o frame, a repetição, slow motion, e realmente aconteceu o pênalti. Eu não estou dizendo aqui que tudo que o Vladimir falou para o árbitro está correto, tá? Foi lá assintosamente, xingou o cara daquilo e dali. Isso aí é um outro departamento. Mas que houve o pênalti, na minha opinião, houve. Então, e aí, abrindo a súmula, tem uma sigla, eu não consegui entender, porque normalmente, na súmula, tem algumas, pós-jogo, né? A PJ é pós-jogo. Ô, Pedro, você é demais. Porque na própria súmula tem, tudo que é sigla, tá escrito lá. Quando é pênalti, quando é gol de pênalti, tem a sigla que é pênalti. Quando é gol contra, tem lá, tem uma sigla lá, não sei o que é gol contra. Mas o PJ, que é pós-jogo, né? Não tinha esse PJ na súmula. O que significava PJ? Eu falei, bom, então... não tem alergia. Eu falei, gozar, então isso aí foi depois do... né? E o Vladimir, ele reclamou, levou amarelo. Porque ele falou muito pro juiz, eu sei que tem... Eu tô falando porque tá na súmula. A súmula ela é pública, qualquer um tem acesso. Então, vai tomar pontinhos, disse o Vladimir. Aí, ele tomou amarelo. Aí o Vladimir continuou falando, você não ser maconheiro. E aí, cartão vermelho. E aí até coloquei no grupo, no domingo de manhã, falei, pessoal, tô vendo aqui na súmula, o Vladimir... E ele tava com o terceiro, né? Ele tava pendurado. Então, ele levou o amarelo, né? Depois do jogo, pela reclamação. Era o terceiro, já não jogaria hoje. E leva o vermelho direto. Então, ele tá suspenso 2 jogos. É isso, Boris? 2 jogos, né? Ele pega 2 jogos, Vladimir. É isso, fica suspenso 2 jogos. Então tá bom. E o Bruno Mendes, o Catarino, tem notícia do Bruno Mendes? Edu, segue no processo de transição, né? O Guarani tem tomado muito cuidado para não queimar etapas. Claro que há uma expectativa muito grande para o retorno dele, mas estava previsto e segue sendo previsto para o começo de outubro esse retorno do Bruno Mendes ao Guarani, Edu. Olha, falta um pouquinho mais de 2 minutos para terminar em Novo Horizonte, hein? Novo Horizontino 1, Brusque 0. Novo Horizontino vai chegando a 50 pontos. Que campanha, hein? Que campanha. Eu volto já. Quem sabe quando eu voltar, já está terminado o jogo aí no Novo Horizontino. Daqui a pouco o Boris transmite aqui Guarani e Mirassol. Até já. Você está na Bandeirantes em Concentração. O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas.
Iniciando a rádio. Radiobandeirantes-campinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. Os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. Radiobandeirantes-campinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. Os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a
Olheirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. RádioBandeiranteScampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Rede Bandeirantes de Rádio. Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. Rádio Bandeirantes. Na Desportiva aqui no Brinco, são 9 da noite, mais 11 minutos. Já 9h30, bola rola, tem Guarani Mirassol. O Brusque perdeu, o Guarani vencendo. O Brusque ficou com 26, o Guarani tem 21, chega a 24 pontos e ainda ficará com um jogo a menos em relação ao próprio time catarinense. Volta a encostar nos times que estão na parte de baixo de classificação, buscando, evidentemente, deixar a zona do rebaixamento. E a partir de agora, girando a equipe de Carlos Batista mais uma vez em campo para levar a emoção do futebol para você. As últimas do Bugrão antes da bola rolar aqui no Brinco. Alô, alô, Vladimir Catarino. Um grande e forte abraço para você. Boa noite, Vlad. Oi, Bolis. Boa noite para você. Uma noite muito especial para o torcedor do Guarani, ouvinte da Bandeirantes. Bugre vem a campo contra o Mirassol, cheio de novidades. Pegorari é o titular no gol no lugar de Vladimir suspenso. Tem a entrada do Heitor na lateral direita. A presença de Anderson Leite e Pierre no meio campo. A mudança do esquema tático é o Guarani, que necessita da vitória, vem de 2 derrotas consecutivas para retomar a sua condição de brigar para fugir do rebaixamento. O Bugre precisa da vitória daqui a pouco contra o Mirassol. Boles. E como é que chega o adversário do Guarani, o Leão da Alta Araquarense, o time amarelo do Mirassol, terceiro colocado na Série B, Vladimir. Tá no G4, mas vem oscilando na competição. Não ganha 2 partidas, derrota para o Ituano, empate contra o Amazonas em casa. Para o jogo de logo mais, o técnico Mozart não poderá contar com 2 titulares, 2 meias. Rodrigo Andrade e Gabriel não foram liberados pelo departamento médico. Mesmo assim, a confiança está em De La Torre, vice-artilheiro da Série B com 8 gols. Comentaristas da Rádio Bandeirantes escalados e definidos para Guarani Mirassol. Carlos Henrique, o Pate Pesado, chega com seu destaque. Um grande abraço, boa noite, CH. Boa noite, Bolis. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Esperamos reação, vitória. Nem precisa jogar bem.
E para tentar vencer, eu acho que o Alan Al, diante de todos os problemas, acerta na lateral direita, na primeira e segunda volância, enfim, e mudando o esquema para um 4-4-2. É o que tem de melhor o Guarani. Agora é torcer para que na prática a coisa funcione. Boles. Ele já esteve lá dentro e conhece o riscado, é o olhar técnico da Bandeirantes. Alô, alô, Gleger Zorzinho, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Gleger. Boa noite, Boles. Grande abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Tava dizendo do CH agora, né? O que importa para o Guarani não é a boa apresentação, e sim o resultado. O Guarani precisa dos 3 pontos. Tá jogando em casa, veio numa crescente, tropeçou nas últimas 2 rodadas, e tá aí uma grande oportunidade diante de um grande time. Tá dentro do G4, fazendo um grande campeonato, fazendo um campeonato muito sólido. O Mirassol tem um bom time, é muito bem treinado, mas eu tô confiante. Eu acho que o Guarani hoje, no Brinco de Ouro, reencontra o caminho da vitória. Boles. Aí o destaque do Gleger ao lado do CH, os comentaristas da Rádio Bandeirantes. O quinto sinal marca 9 da noite, mais 15 minutos desta noite fria, hoje, dia 17 de setembro, aqui em Campinas. E agora o destaque no plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mais uma vez, um grande e forte abraço para você. Boa noite, Edu. Grande abraço, Boris. Já já o Em Dia com a Bola. Trabalhos técnicos de Gil Kleber no comando, Lucas Pessoa no YouTube, Pedro Piscinato PP na mesa de operações, e aí no brinco famoso, espetacular e super competente Gilberto Sufi. Agora sou eu. Um grande abraço, você merece uma estátua. 21h15. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. E acabou, hein? Novo Horizontino na cabeça, segue o líder. Gol de Rafael Donato, 39, primeiro tempo. Novo Horizontino 1, Brusque 0. Novo Horizontino 50 pontos, hein? Chega a 50 em segundo, Santos 46. A rodada, claro, só tá começando, todo mundo vai jogar. Então, resumindo, Ponte 15ª com 29. Ituano 16º, 28. Depois 17º, Chapecoense 28. 18º CRB 26, 19º Brusque perdeu, congela nos 26 e 20º Guarani com 21. Ainda tem 21h30 hoje Avaí Ituano, e amanhã, seu Edu, 19 horas, Arena Pernambuco Esporte Goiás, 19h30 no Oba, Vila Nova e Chapecoense lá em Goiânia. Ainda na quarta-feira, amanhã, 21 horas, Amazonas e Operário em Manaus, 21h30 Curitiba e Ceará, 21h30 no Dependência, América Mineiro e Paysandu. E na quinta, 2 jogos, 19h30, CRB e Ponte, 21h30, Botafogo e Santos, lá em Ribeirão Preto. Olha, Libertadores começando, quartas de final. Daqui a pouquinho, lá no Chile, em Santiago, Colo-Colo e River Plate. E amanhã, Libertadores, quartas de final, jogos de ida. Maracanã, amanhã, 19 horas, Fluminense e Atlético Mineiro. 21h30 no Engenhão, Botafogo e São Paulo. E na quinta-feira, tem Maraca, 19 horas, Flamengo e Peñarol. E atenção, Sul-Americana, daqui a pouquinho, 21h30, jogo de ida no Castelão, Fortaleza e Corinthians. Amanhã, quarta, Lanús em Independente Medellín, lá na Argentina. Na quinta, Atlético Paranaense e Racing, 21h30. 21h30 da quinta, o Cruzeiro joga no Defensor del Chaco contra o Libertad. E aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família.
Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Rede Bandeirantes de Rádio. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. Comigo no futebol da Rádio Bandeirantes, já a bola rola pelo Campeonato Brasileiro da Série B, tem Guarani Mirassol, você ligado no FM em 85.7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora aumente o volume do seu rádio, porque chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes, da voz de Vladimir Catarino. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo. A bandeira do verde e branco tremula ainda mais forte, né? O vento também é forte aqui no Brinco. E o Guarani vem a campo, escalado pelo técnico Alan Al, com Pegorari. O goleiro tem a 1, 2 para Heitor, 23 Douglas Bacelar, 13 Matheus Salustiano, capitão do time, meia dúzia Emerson, 5 para Anderson Leite, 18 Matheus Bueno, 47 Pierre, 10 Luan Dias, 19 João Victor, 99 artilheiro da Série B Caio Dantas. Alan Al manda o Guarani a campo com Pegorari, Heitor, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson, Anderson Leite, Matheus Bueno, Pierre, Luan Dias, João Victor e Caio Dantas. No banco, caso queira fazer as 5 alterações, o Alan Al terá Douglas Borges 31, Brunão 4, Lucas Adel 12, Jefferson 17, Pacheco 28, Ian 29, Lucas Araújo 21,
Gabriel Bispo 33, Estevão 11, Reinaldo 20, Marlon Maranhão 77 e Lohan 39. Meu coração entra em campo com Mirassol, é o verde, amarelo e branco. O Mirassol está escalado com Alex Muralha 23, Lucas Ramon 19, João Victor 34, Luiz Otávio 4, Zeca 37, Neto Moura 25, Danielzinho, capitão do time com a 8, Isaac 14, Chico 10, Fernandinho 7, De La Torre 49, Mozart, ex-Guarani, hoje comanda o Mirassol, com Alex Muralha, Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca. Neto Moura, Danielzinho, Isaac e Chico, Fernandinho e De La Torre. No banco, Vanderlei com a 1, Alex Silva 2, Gasal 3, Zé Mário 31, Bruno Matias 16, Yuri Castilho 77, Negueba 11, Christian 29 e Léo Gamalho 99. Arbitragem do jogo. Apita Luiz Flávio de Oliveira. Ele vai ser auxiliado na bandeira 1 pelo Anderson José Coelho. Na bandeira 2, Leandra Aires Cossetti. No VAR, Thiago Duarte Peixoto. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. O técnico Alan Al trouxe para essa partida, o Guarani trouxe, né, muitos problemas. Goleiro, atacante, meio-campistas com problema também, enfim, ele traz um esquema diferente para jogar hoje. Habitualmente, num 4-3-3, hoje o Alan Al manda a campo jogadores com característica de jogar num 4-4-2. O jogo vai dizer se está certo ou se está errado. Agora, em termos nominais, ele acerta. Ele mexe na lateral direita, promove o Heitor, o Pacheco está oscilando. Ele põe o Anderson Leite na primeira volância, no lugar do Bispo, que está oscilando. E escolhe o Pierre, que entrou muito bem no segundo tempo contra o Paysandu, para substituir os atacantes, Marlon, e depois entrou o Reinaldo, essa coisa toda. O Pierre vem por dentro com o Anderson Leite, ele deve soltar um pouco o Bueno com o Luan Dias. É esse o quadrado de meio campo. Muito melhor, na minha modesta opinião, nada contra o jogador, do que começar com o Reinaldo. Gostei da escolha, só que do outro lado tem um timaço. Bem dirigido, com valores individuais muito entrosados, não é à toa que o Mirassol está entre os melhores do campeonato. Jogo duro, jogo difícil, só que hoje, Gleger Zorzinho, o Guarani só precisa de uma situação, vencer o jogo. Gleger. Concordo contigo, CH, precisa da vitória dos 3 pontos. Eu acho que dá uma mexida no time aí, provavelmente. E eu estou dizendo isso em cima daquilo que está apresentando a escalação do Mirassol. Nós vamos ter aí 2 linhas de 4, né? 2 homens à frente, um pouco mais ali adiantados, que no caso deve ser o Luan Dias e também o Dantas. E aí ele fecha uma linha, né, para proteção de primeira linha também, até para neutralizar as jogadas do Mirassol. Acho que ele vem nessa mudança. Eu acho que é interessante você ter alternativas, porém vem mais para marcar, para não dar espaço, para não deixar jogar esse time do Mirassol, que é um bom time, que não vive um bom momento, e por isso eu acredito na vitória do Guarani hoje. Acho que é importante ter uma concentração no jogo, é importante estar bem no plano tático, é importante o plano técnico também estar num dia legal, mas o que mais importa nessa partida é o emocional e é a raça e a vontade de tentar vencer o jogo. O Guarani precisa empurrar o Mirassol. O Guarani precisa se impor, independente da tabela, independente de qualquer coisa. Está jogando em casa, está jogando ao lado do torcedor e por esse aspecto eu acho que o Guarani precisa se impor um pouco mais. Precisa jogar em cima do Mirassol, precisa empurrar o Mirassol no seu campo de defesa e fazer logo o gol logo 1-0 para botar pressão e criar uma certa tranquilidade dentro do jogo. É isso que eu espero, é com você, Leandro Bolles. Muito obrigado, Gleger Zorzinho, ao lado do CH, os nossos comentaristas para Guarani Mirassol, nesta noite fria em Campinas, a temperatura vai caindo após uma segunda-feira de chuva que não foi volumosa, apenas 1 milímetro aqui na nossa região, mas serviu para melhorar um pouquinho a umidade relativa do ar, que estava baixíssima, também a questão dos incêndios, se bem que os incêndios voltaram, vindo aqui para Campinas, né, passando ali na região de Americana, Nova Odessa,
fogo realmente que chamou a atenção as margens da rodovia Anhanguera, o que gerou de fato aí uma apreensão e uma preocupação dos motoristas. Acredito que essa situação já tenha sido controlada, mas evidentemente que o frio chegou, pelo menos hoje, né? Venta bastante aqui na cidade de Campinas. Os times reunidos naquela última conversa, de um lado, do nosso lado direito, tomando como base a cabine da Bandeirantes, seria o gol do placar eletrônico, o time do Guarani, hoje com uniforme tradicional, a camisa verde, pesada, a camisa que tem uma conquista de título brasileiro em 1978. E do outro lado, o time do Mirassol, todinho de amarelo. O Mirassol que vem fazendo uma grande campanha, tem 43 pontos. O ano passado bateu na trave e evidentemente não quer deixar que isso ocorra nesta temporada para subir para a primeira divisão pela primeira vez na sua história. Mas não vence há 2 jogos, perdeu para o Ituano fora de casa. O Ituano que até então, quando venceu o Mirassol, estava na zona do rebaixamento. E na última rodada perdeu para o Amazonas. Aliás, empatou com o Amazonas jogando em casa. Boa sorte para o time do Guarani, que começou a reagir, mas nos últimos 2 jogos perdeu, mas atuou como visitante. Guarani, Mirassol, Mirassol, Guarani. O Mirassol pode deixar o G4 caso seja derrotado hoje. E o Sport acaba vencendo a sua partida e também o time do Vila Nova. Um dos dois, né? Os dois vencendo. Acabariam ultrapassando o time do Mirassol e o Mirassol deixaria o G4. Vai rolar a bola, o experiente Luiz Flávio de Oliveira vai autorizar o início do jogo. Saída com o time do Guarani nesta terça-feira de futebol. 9h30 da noite, a bola vai começar a rolar aqui no Brinco. 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no 5º sinal, confirmando para você agora sim. 9h30 da noite, o minuto de silêncio será respeitado nesse momento. Um minuto de silêncio vai ser respeitado e as nossas condolências ao grande Flávio Araújo, um dos maiores narradores esportivos da história do Rádio do Brasil, que acabou falecendo hoje. Esteve participando aqui da Rádio Bandeirantes, trabalhou em Campinas, na Rádio Bandeirantes, na Rádio Central também, fez parte do Scratch do rádio, momentos importantíssimos do Rádio Esportivo do Brasil, e também a conselheiros, a torcedores do Guarani que estão sendo retratados e relatados para o torcedor aqui no placar eletrônico. Agora sim, tudo pronto, a bola vai rolar, saída com o Bugrão, apita o árbitro! Tem bola rolando com você juntos no futebol da Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó, na Bandeirantes Campinas, do FM em 85.7 e através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. E quem quer vibrar, quem quer ter alegria nesta noite fria em Campinas é o torcedor do Bugrão. Então, flechadas neles, Bugrão! Para voltar a vencer após 2 jogos, para devolver a esperança para o torcedor bugrino de dias melhores, para deixar esta incômoda posição no Z4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani, Mirassol, Campeonato Brasileiro, a bola rola pela 27ª rodada, vamos juntos. Aqui bola para o time do Mirassol, bola esticada do Luiz Otávio, tentava o lançamento para o capitão Danielzinho, entre corta, coloca a bola para fora o Emerson, lateral já batido, bola para o Delartor, ele é perigoso, pé canhoto, cruzou na área, cruzamento perigoso, o Heitor chega para cortar, rebote vai ficar ali na entrada da grande área, saída é Luiz Flávio, a bola chega no Lula Dias, ajeita, domina, que era a dúvida mais confirmada no time titular, tentou arrancar, foi puxado, falta nele, a primeira falta do jogo, é falta para o time do Guarani bater, e as bandeiras estão tremulando, e tremulando forte as bandeiras do Guarani, do estado de São Paulo e do Brasil, e pelo tremular das bandeiras, venta na cara do Vladimir. Tô certo, Catarina? Exatamente, aliás, Boris. do Pegorari. Exato, Pegorari hoje o goleiro do Guarani, o vento nesse primeiro tempo contra o goleiro bugrino. Lucas Ramon é quem domina para o time do Mirassol, tentou passe no comando para o Delator, acho que estava impedido, a bandeira e não marcou. O lance segue, a bola chega na ponta, recebeu, dominou, Fernandinho, partiu para cima, a marcação de 2 do Anderson Leite e também do Heitor, em lateral da grande área, cruzou bem o desvio de cabeça, a bola vem para a linha de fundo. A bandeirinha não marcou. Impedimento não, mandou seguir no protocolo, é que a bola saiu, evidentemente não adiantaria muita coisa. Aliás, é a senhorita Leandra que corre aqui pelos lados do tobogã, certo, Vladimir? É a minha xará, seria a minha xará? É sua xará, exatamente, Leandra Aires Cossetti, competente igual você. E qual seria o xará no feminino de Vladimir? Vladimira. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br.
Comecinho do jogo aqui no Brinco para você ligado em 85.7 pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu quero a sua participação. Vamos lá, sempre com metas. Lembra de Oswaldo Alvarez, o lendário Vadão? Ele estipulava metas, mini metas. Aqui são mini metas durante a transmissão para os aparelhos conectados. Então participe, compartilhe. Tem o link para você compartilhar nos grupos de WhatsApp. Grupo da família, dos amigos do futebol, da torcida do Guarani, dos amantes do rádio, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem para o primeiro ataque, o time do Guarani, empurrado pelo torcedor Emerson. Deixa o curtinho, passe por dentro para Anderson Leite. Tem o Pierre pedindo, se apresenta para o jogo. Matheus Bueno, um pouquinho mais à frente desta primeira linha de marcação do Guarani. A bola chega no Heitor. Heitor empurra na ponta para Lô Dias. Cercado, marcado pelo Zeca. Chega, volta, empurra para Heitor. Heitor para Matheus Bueno. Recolhe, domina no círculo central para o time do Guarani. Comecinho do jogo 0-0 para você ligado com o timaço de Carlos Batista. Para linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor reclama de falta para o Guarani. A turma no seguir. Danielzinho faz o passe aqui na direita. Empurra na ponta para Lucas Ramon. Ele avança para o campo ofensivo. Sai da ponta, vem para o meio. Se livra da marcação de João Vitor. Volta a bola por dentro para Danielzinho. Este para, prende, dá uma esfriada no jogo. Aliás, no jogo, porque na temperatura fria. Bola por dentro para o Chico Kim. Recebeu do Neto Moura. De novo Danielzinho. Danielzinho para Neto Moura. Passe curtinho para Danielzinho, que recomeça com João Vitor. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Você ligado pelos aplicativos, pelo Band Play, pelos demais aplicativos. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos juntos nesta noite de terça-feira. Olha a chegada do time do Mirassol. Chico Kim botou na frente. Falta para cima dele. Chegou atrasado o Emerson. Fez a falta, entrada na grande área, setor direito. É falta para o Mirassol, Vladimir. A bola foi às costas do Emerson, né? Tava atrasado. Quando chegou, não alcançou a bola, alcançou apenas o adversário. A assistente marcou a falta, o árbitro confirmou. Tem falta para fazer a cobrança do time do Mirassol no comecinho do jogo. Vamos chegar a 5 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Tem falta para fazer a cobrança do Mirassol. Aqui pelo YouTube, Humberto Torres, W. Barreto, Adriano Alcântara, Jorge Marson, Rafael Albieri. Falta perigosa para o time do Mirassol. Partiu para a cobrança. Zeca, meia altura, levantou para o gol lá dentro. Tira de cabeça Douglas Bacelar. A sobra falta ainda para o time do Mirassol. Passe no comando, na proteção no limite do Pierre. E a bola vai embora pela linha de fundo. Foi o Caio Dantas auxiliando a defesa, o artilheiro da competição que protegeu. Aliás, temos a disputa do artilheiro isolado, Caio Dantas, com 9 gols. E o De La Torre, o 49, é um dos vice-artilheiros da Série B com 8 gols. Já são 15 na temporada. Ele foi o vice-artilheiro do Campeonato Paulista. Tiro de meta aqui, o Pegorari cobra. Sai jogando curtinho para Matheus Salustiano, capitão do Bugrão. Soltou para Emerson e com isso aperta a marcação o time do Mirassol. O Guarani erra. Erra a saída de bola. A bola volta para Danielzinho. Danielzinho para Lucas Ramon. Tentou o passe. Chegou bem o Emerson, protege. Ainda a bola volta no campo defensivo do time do Guarani. Matheus Salustiano recua para Pegorari. Pegou mal na bola. Pegou torto na bola. A bola saiu. O que é que você viu aí, Vladimir Catarino? Se atrapalhou ali no momento do passe, né? A bola parece ter dado uma quicada e acabou atrapalhando o Pegorari. Mandou pela lateral, a posse é do Mirassol. Temos quase 250 aparelhos conectados, vamos dobrar, chegar a pelo menos 500 ainda nesse primeiro tempo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mirassol trabalha a bola no campo de ataque, domina Fernandinho, recolheu, dominou, girou por dentro, leva a marcação, tentou levar para o fundo e ganha escanteio. O outro marcou tiro de meta. Último a tocar na bola foi o jogador do Mirassol, é tiro de meta para o Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 6 minutos e meio, quase 7 primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta moção, eu confirmo o brasileiro da Série B, 27ª rodada aqui no Brinco. Guarani 0, Mirassol também 0, Edu Pinheiro. Olha, a Sul-Americana, quarta de final, começo de jogo lá no Castelão, estamos com 6 minutos, Fortaleza 0, Corinthians também 0. É o futebol da Rádio Bandeirantes, somos juntos com as emoções da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Dominou o Doublão, Douglas Bacelar. Empurra para o Mateusão, Matheus Salustiano, a bola deu uma escapada, o De La Torre aperta, a bola dentro da grande área do Guarani, tem que tirar e ele tira de qualquer maneira, coloca a bola para fora. Sicredi do Seguro ao Consórcio do Cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi.
7 minutos e meio, placar de 0-0, bola para o time do Mirassol, domina Luiz Otávio, prende, olha, pensa, observa na faixa central do gramado, de novo ele pisa na bola, volta na ponta para Zeca, Zeca fez o passe para Isaac, ex-Guarani, Isaac para Fernandinho, aberto pela canhota, marginal do campo, bem marcado, bem cercado, chegou, tocou na bola, Lua Dias, recupera para o time do Guarani, tenta o passe, Guarani encurralado pelo time do Mirassol, já os comentaristas falam, não consegue passar do meio campo, Ugre, já recupera a posse de bola o time do Mirassol, Luiz Otávio na faixa central novamente, agora para João Vitor, também ex-Guarani. Tem o Lucas Ramon que também passou pelo Guarani. Prefere o passe para Fernandinho. Aliás, para Danielzinho. Danielzinho para Neto Moura. Neto Moura para João Vitor. João Vitor recolhe e domina o Mirassol. É um time que gosta de ficar com a bola nos pés. O Moser é o treinador, 71 jogos. Vai para a segunda temporada. Aliás, o Moser foi para o Mirassol depois de deixar o Guarani. Treinou o Bugre no passado. Já o Alan Al está completando hoje seu 8º jogo no comando técnico do Guarani. 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Domina Danielzinho. Empurrou na ponta para Lucas Ramon. Tentou chegar no último terço do campo. A partir daí o Guarani fecha a porta. A bola volta para Neto Moura. A escapada do Lucas Ramon. Cruzou fechado por Delator que passou, sobrou para Fernandinho. Ajeitou para Isaac. Recebeu dentro da grande área. Voltou Neto Moura. Neto Moura bateu pro gol com a canhota, agora subiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladir. Pede desculpas pra todo mundo, até pra mim, que não tem nada a ver com o lance, né? Pegou muito mal na bola, o Neto Moura mandou direto pela linha de fundo. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo, com 9 minutos o Guarani ainda não conseguiu passar do meio campo em CH. Por enquanto o esquema novo do Alan Al na prática não está funcionando. O Mirassol é melhor com 8 minutos. Nenhuma grande chance, mas o Mirassol um pouco melhor que o Guarani. Guarani levanta a bola para o grande ataque, tira aqui atrás o Luiz Otávio, briga pelo meio, Matheus Bueno, desvia na bola, Anderson Leite, chega lá atrás para fazer o corte, Luiz Otávio, botou na frente Isaac, deixou para Dela Torre, vem de novo o time do Mirassol, empurrou para Fernandinho, linha lateral da grande área, levou para o fundo, bateu cruzado, espalmou, pegou Guarani, olha, sobra a volta ainda para o time do Mirassol, na entrada da grande área, Lucas Ramon domina mal, para a volta no rebote para Lua Dias, ajeita, domina para o time do Guarani, botou na frente, escapou do primeiro, escapou do segundo, só tem gente de amarelo, ele perde a bola, reclama de falta, o árbitro manda seguir, bola para Chico Kim, entrada da grande área, pé direito, ele bate a bola, desvia nas costas do Matheus Salustiano e foi embora pela linha de fundo, escanteio pro Mirassol, Vladimir. Que pressão, hein? Alucinante da equipe do Mirassol, roubou a bola na intermediária, no arremate do Chico, a bola foi direto pela linha de fundo, com desvio na zaga, escanteio pro Mirassol. Loja do Mecânico é a melhor opção em máquinas e ferramentas, sempre com ofertas especiais para profissionais e robistas. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, no Jardim Guanabara. Tem escanteio para fazer a cobrança do time do Mirassol. Vem para a bola Danielzinho. Autorizada a cobrança. Pé direito. Atenção. Levantou para a boca do gol. Subiu. Tirou lá dentro Anderson Leite. Volta. Devolve a bola para Danielzinho. Danielzinho empurrou para Lucas Ramon. Chegou cruzando. Caio Dantas tocou. Mas a bola bateu por último no jogador de amarelo. A bola foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta. E aí, Gleger Zorzin. Passamos de 10 minutos. Jogo difícil para o Guarani até aqui, Gleger. É porque joga muito atrás, né? O Guarani joga num 4-5-1. O Luan Dias está aberto pelo lado direito, João Vitor pelo lado esquerdo, né? E aí vem Pierre. Olha essa errada do Guarani, recupera Chico Kim, rolou para Dela Torre, vai marcar, bateu no travessão e a bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo, o Guarani perde a bola na saída e por muito pouco o Mirassol não abre o placar, Vladimir. Mais uma vez no erro na saída de bola, a recuperação do Mirassol, o passe pro Dela Torre. Normalmente ele não perde um gol como esse, né? Mas desta vez errou, pegou muito forte, alta, ela bateu no travessão e saiu pela linha de fundo. Protestos do torcedor bugrino. Perdeu uma grande chance o time do Mirassol. O Guarani de novo tentou sair jogando com aquela bola no chão, mas aí o Mirassol já está marcando. Quando o jogador do Guarani pegou a bola e perdeu para o Chico Kim, eram 4 em cima dele praticamente, Gleger. O Leite, o Bueno e o Pierre estão congestionando ali o meio de campo. Aliás, estão tentando congestionar, né? Quem perde a bola foi o Matheus Bueno nesse lance aí. E não pode, o 4-5-1 não está dando certo. O Guarani está muito atrás, dá a bola para a equipe do Mirassol a todo momento. E o Caio Dantas lá na frente sozinho, sem opção, sem alternativas. Ele precisa sair um pouco mais, adianta o Bueno, ou traz o Luan Dias por dentro e vem num 4-4-2, está muito mal posicionado em campo Guarani. O Caio Dantas tocou 2 vezes na bola, 2 vezes para intervenções defensivas. Guarani tentou roubar agora com o Anderson Leite, quase roubou, chegou bem a zaga do Mirassol e agora o Luiz Otávio tirou de qualquer maneira, mas a bola acabou saindo. É lateral para o Guarani bater na junção da risca do meio campo com a risca lateral lá pelos lados das vitalícias. Vem para a cobrança do lateral Heitor. KTO, na KTO, cada jogo é único.
Acesse KTO.com e jogue com responsa. Água Dantas sai da área pelo setor direito, tentou a finta, Luiz Otávio toca na bola, a bola sai. É lateral na direita no campo ofensivo pro time do Guarani, 0-0, lateral batido, Pierre é quem domina. Pega em outra bola, ele volta para Douglas Bacelar, que recua pro goleiro Pegorari. Abandona a sua grande área, trabalha a bola com os pés e com o pé direito ele lança pro Emerson. A bola foi muito forte, a bola passou. É lateral agora pro time do Mirassol bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 13 minutos cravados, primeiro tempo. Aqui na Bandeirantes são as emoções da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Segue no brinco, Guarani 0, Mirassol também 0, Edu Pinheiro. Sul-Americana, primeiro tempo no Castelão, Fortaleza e Corinthians 0-0, estamos com 13 minutos. E amanhã, Libertadores, Maracanã, 19 horas, Fluminense Atlético Mineiro. Aqui testa o time do Guarani na velocidade do João Vitor. Do jeito que ele gosta, partiu para cima da marcação. Vai afastando o Danielzinho. João Vitor cortou, limpou, fintou. Para Anderson Leite, entrada na grande área. Ele bate, mas pega mal. A bola sobe, vai embora pela linha de fundo. Mas pelo menos o Guarani deu um susto no Mirassol, né, Vlad? E o torcedor gostou, né? Pelo menos incomodou. Na chegada do João Vitor, trouxe para dentro, rolou pro Anderson Leite. Bateu de fora da área da intermediária, mandou por cima. Abraçando os nossos queridos amigos que estão sempre acompanhando o nosso trabalho, o futebol da Rádio Bandeirantes, José Antônio do Amaral Caprânico, Capra, alô Capra, Zé Guarani, tá ligado na Bandeirantes, olha o Bugarão chegando, João Vitor brigou, chegou o Danielzinho, tocou na bola, João Vitor, tentou na entrada da grande área, chega Luiz Otávio, que é praticamente o dobro do tamanho do João Vitor, mas ele pequenininho não desiste, toca para o time na bola e a bola sai. É tiro de meta para o Alex Muralha cobrar, exatamente às 21 horas e 45 minutos. Alô Capra, alô grande Edivaldo Tite, uma das vozes mais conhecidas do interior do Brasil, tá ligado, meu amigo João Paulo Formaggio, JP da Garamacho, tá sempre acompanhando o nosso trabalho. Também o Buzina, alô Buzina, tava sumidão Buzina, mas agora tá de volta, feliz da vida. Grande Buzina. Olha, começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil, e é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Quem também está ligado conosco é o Pedro, grande Pedro, que não é o PP, não é o nosso, é o deles. Alô Pedro, tá sempre ligado, sempre com o seu cabelo descolorido, com a sua barba devidamente feita, perfumada. É o Pedro, tá sempre acompanhando o futebol da Bandeirantes. Aqui está jogando o Luiz Otávio pro time de Mirassol do campo defensivo. Ele parou, prendeu o defensor, chegamos a 15, 0-0 aqui no brinco. 27ª rodada mais cedo. Novo Horizontino venceu o Brusque pelo placar de 1-0. Segue na liderança isolada com 50 pontos e vai permanecer pelo menos por mais uma rodada, porque o Santos, segundo colocado, tem 46. O Mirassol, que é o terceiro colocado, nesse momento está subindo para 44. E aqui o Zeca domina, empurra para Isaac, aperta na marcação, Heitor, ele volta, a bola mais lá atrás. Com isso o Guarani dá uma saidinha lá de trás. Luan Dias está chamando a rapaziada. Bola chega no Zeca. Zeca sai driblando pelo meio, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para o Luiz Otávio. Luiz Otávio consegue empurrar para o Isaac. Esse sim está com o cabelo descolorido. Isaac com o pé direito, volta a bola para o Luiz Otávio na quarta zaga, roda a bola o time do Mirassol. Neto Moura, de novo para Isaac. Isaac recolhe, domina, partiu na vertical. Fez o passe para o Chico Kim. Recolhe, domina na margem do campo, se apresenta para o jogo. Danielzinho no círculo central. Luiz Otávio domina, tenta a bola esticada de GPS. Lançamento para Lucas Ramon, chega Emerson para fazer o corte. Completa Pierre, sobra a bola para Anderson Leite. Coloca no chão para Pierre. Pierre tentou levantar, pegou mal na bola. Chega Danielzinho para cortar. Dela Torre vai brigar com Douglas Bacelar. Insistiu no lance. Douglas tocou na bola, rasga. Matheus Sansa Luciano. Ela vai voltar do rebote para Neto Moura. Recolheu, dominou, empurrou no comando para absolutamente ninguém. Bola direto para fora, é só tiro de meta. E aí, Cega? O Guarani conseguiu dar uma melhoradinha no jogo ou segue levando pressão do Mirassol? Segue, mas ninguém suporta fazer essa marcação de saída de bola que o Mirassol fez em 10 minutos. Já tira um pouco o pé, isso é bom para o Guarani, que está com uma dificuldade monstro para sair jogando. Parece que está melhorando. O jogo é complicadíssimo, todo mundo sabia disso. Só que o Guarani precisa jogar, né? Porque até agora só o Mirassol jogou. Olha, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Você já sabe, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa, você interage conosco, vamos juntos em mais uma transmissão esportiva e não deixe o seu like, sem moderação, tá bom? Enfia o dedão aí, ó.
youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem para o time do Guarani, programa de ataque, desce para a canhota, Emerson para João Vitor, recolheu, dominou, passou, Emerson, boa bola, com liberdade, levanta a cabeça, calculou, cruzou para Caio Dantas de cabeça, tocou para o meio da área para o Anderson Leite, chega rasgando o João Vitor, tira de qualquer maneira, volta para o Matheus Bueno, de novo errou o passe, Matheus Bueno, segunda vez. A primeira foi com o pé direito e agora de cabeça. E com isso o Isaac partiu, balão dominado. É o Fernandinho. Eliso bota na frente. Matheus Bueno chegou na primeira tentativa, não conseguiu. Na segunda o Heitor chega bem, trava. Acaba com a festa do Danielzinho. Coloca a bola para fora. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes com quase 18 minutos para Pisocol. Argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, você já sabe. Colou, ficou. Vem de novo o time do Mirassol, programa de ataque lá para a canhota, tentativa de cruzamento, trava. De qualquer maneira, Matheus Luciano brigou o Caio Dantas. Luiz Fábio mandou seguir. Na sequência, o Pierre foi para dividir e ganhou. Opa, juizão, que isso, falta duríssima do Danielzinho por trás. Cartão. E vai pintar o primeiro cartão. Tava na cara, né? O árbitro esperou apenas se ia acontecer ou não a vantagem, como não aconteceu. Danielzinho, capitão do Mirassol, recebe cartão amarelo primeiro do jogo. Instalar materiais elétricos na rua Duque de Caxias, 940, no centro de Campinas. O WhatsApp é o 19988390106. Falta aqui o Douglas Bacelar, cobra, curtinho, deixou para Anderson Leite, para Heitor pela direita, Heitor recolhe, domina, levanta a cabeça, fica sem opções do passe, chama e aciona o Anderson Leite que domina pela direita, tentou o lançamento na direita para Lua Dias, entre quarta e defesa, Caio Dantas brigou, recuperou, deixou na passagem para Matheus Bueno, para Pierre no círculo central, ele trabalha a bola com a canhota, Pierre empurra para Emerson, já pediu acionamento, João Vitor, prendeu, segurou Emerson, Emerson voltou para Pierre, Pierre para Matheus Luciano, faz a abertura do outro lado para o Douglas Bacelar, recolhe, domina a última linha defensiva do Guarani, com isso vai apertando o time do Mirassol, colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora 7 jogadores do campo defensivo do Guarani, para dificultar a ação ofensiva rápida do Guarani, para dificultar a saída. Heitor tentou tirar, tirou para o meio, a bola voltou para o Chico Kim, tá valendo, bola entrada na grande área, para mim bateu claramente no braço do Isaac, Luiz Fábio de novo não viu, mandou seguir, o Guarani recuperou, Emerson, nossa, Emerson tentou tirar com o pé esquerdo, a bola bateu no pé direito e acabou saindo, uma atrapalhada do Emerson. Cedeu o lateral de graça para o time do Mirassol. Lucas Ramon cobrou. Sai jogando curtinho aqui pela linha direita para Danielzinho. Vamos chegar a 20 minutos. Primeiro tempo 0-0. Abertura da 27ª rodada. Tá aí o toque da Bandeirantes confirmando 20. 20 minutos. Primeiro tempo 0-0 aqui no Brincão. Danielzinho fez o passe por dentro para Neto Moura. Neto Moura devolveu para Danielzinho na marginal do campo. Soltou no corredor para Lucas Ramon. Levou para o fundo de primeira. Deu um balão lá dentro da área. Chega Pierre para fazer o corte. Lua Dias não domina. Mesmo assim vai atrás da bola. Zeca chegou primeiro, protegeu, voltou para Luiz Otávio, Lua Dias não desiste, e agora desistiu, porque o Luiz Otávio recua para o goleiro Alex Muralha, abandona a sua grande área, sai jogando curtinho para João Vitor recolhe, domina, faz o passe do outro lado para Luiz Otávio, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Isaac recebe entre as linhas, metendo a ponta para Fernandinho, desce o Mirassol, encara a marcação do Heitor, habilidoso, levou para o fundo, faz o break, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para Zeca, Zeca para Neto Moura, de frente para o gol, vai bater pé direito, a bomba de novo para fora. O Neto Moura, para o torcedor do Guarani, pode continuar assim, tá? Mas para o seu time, é a segunda vez que você tentou, mandou longe no gol. É só tiro de meta e eu confirmo agora com 21 aqui no Brinco. 27ª rodada Série B, é a Pezona. Guarani Mirassol 0-0, Edu. Olha, a Série B encerrada então, Novo Horizontino 1, Brusque 0, gol do Rafael Donato a 39 primeiro tempo, chega a 50 pontos na liderança, Novo Horizontino, e na Sul-Americana 21 minutos no Castelão, primeiro tempo em Fortaleza e Corinthians 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já chegamos a 300, aliás, passamos a marca de 300 aparelhos conectados. Vamos chegar a 500, quem sabe a 500. O jogo tá parado aqui, agora tem um jogador do Guarani caído bem no círculo central, Vladimir. Anderson Leite, ele subiu ali na dividida com o zagueiro da equipe do Mirassol e levou a pior. Atendimento médico já solicitado por volante bugrino. Gleger Zorzinho, vamos chegar à metade deste primeiro tempo, 0-0, é tempo de análise e o jogo, Gleger. Quando você joga nesse esquema implantado pelo Alan Al nesse jogo, aí tem que ter aproximação, né? Por isso que o Guarani erra muito na transição, por isso que o Guarani erra muito na saída de bola, porque tá o espaçamento, você povoou o meio de campo, mas você joga o time espaçado, você não tem alternativa, e aí facilita a marcação para a equipe do Mirassol, é o que está acontecendo. O Mirassol é muito competente no aspecto defensivo, de marcação, subiu as linhas,
pressionou, parece até que é o Mirassol que está jogando em casa, né? Porque está toda hora no campo de defesa do Guarani, está toda hora pressionando o time campineiro. Se o Guarani não adiantar um pouco, não subir, não espaçar um pouquinho para que você tenha alternativa de jogada, o Guarani vai ter problema no jogo. Então eu não gostei do esquema 4-5-1, tá muito, povoou demais o meio de campo, ok, maravilhoso, mas não tem alternativas, precisa estar o time um pouco mais espaçado, tá muito diferente daquele Guarani que nós vimos tocando, pressionando, chegando, né? E eu prefiro que volte então a jogar da forma que vinha jogando, para que ele possa se impor jogando dentro de casa. O que eu pedia lá no pré-jogo, que o Guarani pressionasse, que o Guarani chegasse. Sequer eu vi a cara do Muralha aí na tela do monitor até agora. Ah, mas você não tá perdendo nada, porque o Muralha, com todo respeito, a sua esposa, a sua namorada, ou a sua mãe, pai, mas é melhor nem ficar olhando toda hora, né? Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Carlos Henrique. Opa, fala que ele está te ouvindo. Porque eu vi hoje no programa Esporte em Debate o Batista com o agasalho, com a nova jaqueta da Band, o Vladimir Catarino, o Leandro Boles. Eu queria saber se o CH está com a jaqueta da Band vestido. Aparentemente não, né, CH? Não estou. Poderia ter colocado, porque o tempo está propício, né, Gleger? Aqui em Jundiaí está menos 6 graus, aí daria para usar, né? Mas como eu estou aqui dentro de casa, tranquilo no escritório, não estou usando, mas pensei em usar. O visionário Gil Kleber, aliás, ele passou no Zé Pilintra, né? Diminui a temperatura em cima para que os integrantes possam usar a jaqueta ainda em 2024, ele deu certo. O visionário Gil Kleber, estamos devidamente agasalhados aqui no Brinco. Aliás, qual é a nota da jaqueta, hein, Vladimir Catarino? Nota 10, hein, rapaz? Que coisa, qualidade impressionante. Tá fazendo sucesso, Boles. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Quer ver a jaqueta em close? Acessa lá youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai ver o narrador. Tá registrado. Aqui briga Emerson, toca na bola voltou para Pierre. Saiu Anderson Leite, já voltou. Guarani completo. Saiu com a Mac e voltou. Abertura para Heitor, com espaço. Ele dispara pelo setor direito, vem trazendo o Bugrão para o campo de ataque. Prende, segura. Isso aí contra jogador de amarelo. É fácil identificar, né, os seus jogadores do time do Mirassol. Um time joga todo de verde, praticamente, né, com exceção do shorts e o Guarani. O Mirassol todo de amarelo. Douglas Bacelar para Saluciano, empurra para Emerson, fica sem opções do passe. Ele volta a bola para Saluciano, que recomeça com o goleiro Pegorari. Pegorari está jogando hoje porque o Vladimir, seu xará, foi expulso. Ele chamou o árbitro do quê? De maconheiro, foi isso? Maconheiro, nunca vi ninguém chamar outro dentro de campo de maconheiro, mas foi a expressão relatada pelo árbitro na súmula, causou a expulsão do Vladimir. Aqui vem bola para o campo de ataque, o time do Guarani vinha, o passe foi muito forte para o Pierre, a bola acabou saindo. Era para o Anderson Leite, lá pela direita, lateral para o Mirassol bater. Linguiças da Seara, são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, a toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Igatacá. Lojas em Campinas, são 2 unidades para você, nos Amarais e nos Satélite Íris. Em Santa Bárbara do Oeste, também na Mega Loja em Sorocaba. 25:40, primeiro tempo 0-0. A única chance do jogo foi do De La Torre do Mirassol, que meteu a bola no travessão. Vem de novo o Mirassol. Aê, Lucas Ramon. Adiantou aonde deu. Daí chegou o Douglas Bacelar e disse: aqui não! Parou na frente, era uma muralha, nem uma muralha. Era de fato um prédio, uma torre de mais ou menos uns 30 andares. E aí o Lucas Ramon trombou, o Douglas Bacelar ficou lá, como se nada tivesse acontecido. Guarani recupera a posse, a bola sai jogando. O torcedor ficou um pouquinho impaciente, porque tinha a possibilidade de o Guarani trazer essa bola para o primeiro ataque, e a bola foi recuada. Agora chega Dulan Dias para Caio Dantas na entrada da grande área, soltou para João Vitor, a bola para Caio Mata, passou por fora o Emerson, recebeu, dominou, João Vitor, cortou por dentro, prende, segura para Matheus Bueno, da entrada da grande área, foi bloqueado, meteu na esquerda para Emerson, calculou, cruzou para a boca do gol, desvia a defesa, tira Fernandinho, na sequência o Douglas Bacelar chegou para atropelar. Atropelou o Isaac, fez a falta no câmbio ofensivo, é falta para o Mirassol. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você deixa o seu like e participe conosco. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, também pelo WhatsApp, 19 é o código de área 971021493. Aqui desce o time do Mirassol com o Chico Kim, pedalou para cima da marcação do Emerson, chegou para cortar Anderson Leite e o Chico fez a falta.
para cima do marcador Bugrino. O jogo tá parado para cima do Pierre. Os dois aqui de cima são bem parecidos. Toda hora o narrador confunde o Anderson Leite com o Pierre. E para ajudar, Vladimir, os dois se jogam com aquela meia na altura da canela, não até o joelho. E aí confunde ainda mais. É estratégia para confundir o adversário, mas confunde também o narrador. Ah, não tenha dúvida alguma. Alô, Berezinha! Berezinha do Pix. Caiu? Tô esperando. Grande Berezinha do Pix, está sempre ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Hoje ele tá secando. Bola para João Vitor, tentou, dividiu a bola, bateu, rebateu no rosto do Lucas Ramon e saiu. É lateral aqui no campo defensivo pro time do Guarani cobrar, lateral batido. Emerson para Matheus Bueno, fica preso, encurralado pela marcação do Chico Kim, voltou por dentro, conseguiu o passe, agora acertei pro Pierre. Pierre limpa bem o lance, soltou para Emerson. Emerson recolhe, domina, carrega, a bola ultrapassa a linha marcatória, deixou no massagem para João Vitor. João Vitor sai da ponta, vem para bem, insinuante, sai driblando. Boa finta do João Vitor, faz boa jogada, quebra a canhota, vem para o Bugrão, ameaçou pedalar, pé direito, cruzou para Caio Dantas, subiu Luiz Otávio. Tava prontinho para desviar de cabeça o Caio Dantas aí, o zagueirão, esse também é alto, hein? Começou uma zaga, um trio de zagueiros com Luiz Otávio, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano. Pelo alto é difícil passar. Tirou o Luiz Otávio, lateral cobrado. Anderson Leite errou o passe. Chega a defesa do Mirassol. Quando a galera deu uma animadinha, o Anderson Leite acabou errando. Isaac tenta carregar a bola, bem marcado. Chega na marcação ali. Chegaram 3 jogadores do Guarani, mas ele acabou recuando para Neto Moura. E com isso toma respirado o time do Mirassol. Entre as linhas, o Isaac domina, segura CH. Olha o Chico Quim no comando para Dela Torre. Acho que estava impedido, a bandeirinha não deu. Isaac metendo a ponta para Fernandinho. Na área, dominou, limpou, tentou passe por baixo. Chega Pegorari nas mãos do goleiro Bugrino. Fala, CH. Esse jeito que o Guarani está jogando, quando tem a posse de bola, o princípio básico do futebol é não errar passe. O Guarani está errando demais. Além da dificuldade, né, da marcação competente que tem o Mirassol, do toque de bola rápido, quando o Guarani tem condição e possibilidade de fazer a transição e chegar com essa bola no ataque, os jogadores do Guarani de meio campo erram muito passe. E assim fica mais difícil, né, Boris? Ah, fica muito difícil. Por falar em dificuldades, o Anderson Leite está com dificuldades e vai sair, Vladimir. E aí vai mudar o esquema, porque Marlon Maranhão é atacante, vai entrar daqui a pouco no lugar do Anderson Leite por contusão. Sai o Anderson Leite 5, entra Marlon Maranhão 77. E o que aconteceu foi que o sanguinário Luiz Otávio, num lance anterior de uma disputa que o Anderson estava de costa, o sanguinário Luiz Otávio deu uma joelhada nas nádegas do Anderson Leite, que não suportou, né? Porque ele foi atropelado literalmente e a arbitragem nem tchum. A informação na Bandeirantes. Atenção, hein? Gol do Avaí, 23, primeiro tempo, Marcos Vinícius. Avaí 1, Ituano 0. Aliás, hoje nós tivemos um jogo na abertura da fase de grupos, que não é mais fase de grupos, é a primeira fase, né, da UEFA Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. Nada mais, nada menos do que 11 gols. O Bayern de Munique venceu o Dinamo Zagreb pelo placar de 9-2. E um detalhe que a maioria dos gols, os gols aconteceram no segundo tempo. Eu imagino o Edu toda hora informando. Gol do Ken, gol do Ken, gol do Kimmich, gol do Musiala. 9-2. Tá bom pra você, Edu? 11 gols no jogo. Mas é 11, mas com o VAR analisando dá 22, né? Não tento. Bem lembrado, bem lembrado. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Alô, André Falcão. André Falcão é da Desktop, de toda a sua competente equipe. A Desktop que tem a sua marca estampada nas duas equipes de Campinas, Guarani e Ponte Guarani, é sucesso no interior. Bola aqui para o time do Guarani, quem domina no campo defensivo é Matheus Salustiano, empurra para Douglas Bacelar, meteu para Heitor para Lua Dias, recolheu, dominou para o Bugrão, pela meia tem Matheus Bueno pedindo, ele consegue o passe. Aliás, quem recebeu foi o Marlon Maranhão. Para o Emerson tá difícil de dominar uma bola, hein? Se bem que a bola do Matheus Bueno não foi aquele primor de bola, mas o Emerson de novo não dominou. É isso, né, Vlad? O Marlon Maranhão entrou lá na direita e o Lua Dias está aqui no meio. Exato, e o Caio Dantas centralizado aqui no ataque. Aliás, por falar no Lua Dias, não foi ele não, foi o Pierre quem acabou atingindo o Neto Moura. O Luiz Flávio pegou a falta perto do meio campo, o jogo está parado. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br.
Aqui no gelado Brinco de Ouro da Princesa segue 32, primeiro tempo 0-0, Guarani e Mirassol. Isaac tem a bola, acabou perdendo. O Luiz Flávio colocou o apito na boca, mas não assoprou porque o Luiz Otávio tirou. Levantou a bola para o grande ataque, vai brigar o Delator. Ô, Delator! Deu um chega para lá do Matheus Salustiano. Acho que não vai ficar barato na próxima não. Bola colocada para fora, é tiro de meta para o Pegorari. Oferta especial do Soldador é na loja do mecânico. Tem máquina de solda multiprocesso Forte G, R$ 549,90. Tá barato, hein? Válida ou vale até o dia 24 de setembro esta oferta. Em Campinas, loja do mecânico, ligue 19 33 70 25 50. Já, assim que a bola parar de rolar aqui no Brinco, vem aí Edu Pinheiro comandando o intervalo diferente e inteligente do Rádio do Brasil. Edu Pinheiro comanda o intervalo da Bandeirantes. Briga Emerson, briga Matheus Bueno, tá valendo, acabou caindo o Delator, que a bola volta para Matheus Bueno. Vamos, Matheus Bueno. Mais de agilidade, ele faz o passe curtinho ali na entrada da grande área, ou melhor, do meio campo com Pierre para Lodias, esse girou, tem o João Vitor pedindo lançamento forte na ponta pro Emerson, boa bola ali lateral da grande área, vem Bulgarão, prepara o cruzamento, opa, a bola bateu no braço do jogador do Mirassol, parece que estava colado no corpo, volta para Lodias para Emerson, bico na grande área, dominou, passou Lodias por fora, voltou para Matheus Bueno, parou, prendeu, olhou, colocou na área para Caio Dantas de cabeça pro meio, para ninguém, sai do gol, Alex Muralha para fazer a defesa, Catarino. Subiu ali o Caio Dantas pro cabeceio, mas não conseguiu tocar, não. Apenas deu uma resvalada na bola, ela sobrou para o goleiro Muralha. E aquela bola na tentativa do Emerson bateu de fato no braço do jogador do Mirassol? Era o Lucas Ramon, né? A bola resvalou no braço, mas ele estava com ele preso ao corpo. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 quilômetro. Chegamos a 34 minutos, placar de 0-0. E aí, Gleger, o Marlon Maranhão, o MM, entrou no Guarani, foi embora exatamente o Anderson Leite. Guarani volta a ter aquele esquema tradicional, pelo menos que nos últimos jogos, não nos dois últimos, né? Mas aqui em casa deu certo, Gleger? Não, aparentemente a mesma formação, só que ele traz o Luan Dias por dentro agora, né? Que vinha jogando aberto. Aparentemente agora, em alguns momentos ali, o Mirassol tem a bola e faz duas linhas de 4-4-2. Então, vamos ver, vamos esperar aí para ver, né? Mas ele também percebeu que não estava dando certo. O time estava muito preso, muito sem saída de bola, mal posicionado, né? Não conseguia evoluir. E agora, aparentemente, dá uma baixada, uma esfriada naquele ímpeto do Mirassol de pressionar e o Guarani consegue sair um pouco mais. Vem de novo o time do Guarani na entrada da grande área. João Vitor para Lua Dias, cercado, marcado, ele volta, empurra na ponta para Emerson, levanta a cabeça, prepara o cruzamento, calculou, mas não cruzou, voltou por dentro, 35 o primeiro tempo, no corta-luz do Luiz Flávio, bola chegou no João Vitor para Emerson para Lua Dias, levantou a cabeça, Caio Dantas na área, Lua Dias de novo não cruza, cercado, ele volta para João Vitor domina, trabalha, bola com o pé direito, espera a passagem do Emerson não passa, volta para Luan Dias curtinho para Pierre de novo para Lua Dias, olha para a área, só o Caio Dantas, entre os zagueiros, o Guarani tenta rodar a bola na entrada da grande área para furar o bloqueio. Matheus Bueno, põe a bola para João Vitor, ele bate todo torto na bola, a bola vai direto para fora, é tiro de meta, Vladimir. Se livrou da bola o João Vitor, né? Na tentativa do cruzamento, estava pressionado ali pelo João Vitor, o outro, né? Os dois se enfrentaram o Charás, o João Vitor do Guarani mandou a bola por cima. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35, quase 36 agora, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de balão desta emoção, eu confirmo. Brasileiro da Série B, 27ª rodada. Aqui vem o Bugrão com Marlon Maranhão. Ele empurrou na ponta pela esquerda para João Vitor. João Vitor recolheu, dominou, segura o Cuco aí. Tentativa de passe na entrada da grande área. Tira a defesa, tocou mal na bola o Marlon Maranhão. Chega Matheus Salustiano para recuperar. Bateu no primeiro, no segundo lance. Insistiu, volta para Pierre. Na entrada da grande área para Caio Dantas. Saiu da área, soltou para Marlon Maranhão. A bola bateu no calcanhar do Marlon Maranhão. Na sequência tirou defesa, agora o lançamento para Delator. Segundo a bandeirinha, posição legal, mas o Delator não alcançou. Que alívio, né, bandeirinha? A bandeirinha deu aquele... Ufa, ainda bem que ele não pegou. Senão daria uma polêmica, se bem que daí o gol seria... Caso fosse convertido, iria provar aquele tal do protocolo. Confirmando, Edu, aqui no Brinco, 0 Guarani, 0 Mirassol. Muito bem, Boris. Olha, um abraço pro Wilson. Wilson assistindo pela TV, curtindo no Rádio Bandeirantes, juntamente com o Beto Corneteiro. Um abraço, Wilson, grande bugrino, hein? Olha, Sul-Americana, 36, primeiro tempo no Castelão. Segue Fortaleza 0, Corinthians também 0. Gol
P de bola, P de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Da Bandeirantes Campinas, com o timaço de Carlos Batista, levando a emoção do futebol. Aliás, nada supera a emoção e o imediatismo do futebol no rádio. Para Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Estamos entrando na reta final do primeiro tempo. E o Marlon Maranhão, já dá para fazer uma avaliação, hein, CH? Ansioso, como estava lá contra o Paysandu. Ele luta muito, corre para todo lado, mas por enquanto produzindo pouco, como o Guarani em termos ofensivos. Produz muito pouco. Melhorou do que está, mas está longe do ideal. O Guarani havia vencido o Coritiba aqui no Brinco pelo placar de 2-1, depois saiu para 2 jogos, perdeu para o América Mineiro 3-0 fora de casa e para o Paysandu de virada na última rodada por 2-1. Vem Fernandinho trabalha agora com Zeca. Zeca cruzou na entrada da grande área, por muito pouco o De La Torre não desvia. Após o desvio de calcanhar do Isaac já dentro da grande área, Matheus Salustiano chegou na hora H. Desviou da forma que deu, foi ali uma canelada, mas ele conseguiu tirar porque fatalmente o De La Torre desviaria, seria um desvio fatal, escanteio, Vlad. O toque do Isaac no meio do caminho acabou surpreendendo a defesa do Guarani, né? Aí o Salustiano não quis saber de brincadeira não, mandou pra fora, escanteio Mirassol. E o toque do Salustiano pra trás, quase o gol contra. Escanteio pro Mirassol bater, gol do placar eletrônico, vem pra cobrança Danielzinho, tem a 8 estampado na camisa. Atenção, levantou na segunda trave pro De La Torre, subiu lá dentro para afastar a defesa. A bola voltou para Neto Moura, bateu pro gol. Agora foi o Zeca longe do gol com o pé direito. É só tiro de meta. O pessoal está reclamando de alguma coisa ali. Aliás, está falando com o Caio Dantas. Estava reclamando com a bandeirinha. A bola acabou saindo na sequência. Tiro de meta que o Pegorari cobra. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @InstalarCampinas. Olha, tá faltando muito pouco pra gente chegar naquela meta de 500 aparelhos conectados. Vai lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E não esqueça, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Muita gente que estava pensando em vir ao Brinco nesta noite, acabou desistindo em função exatamente do frio. Está em casa, curtindo o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Você aqui nas cercanias do estádio Brinco de Ouro da Princesa, valeu demais. Os ambulantes, todos que trabalham, que acabam tendo, né, uma situação aí durante as partidas que são realizadas aqui no Brinco. Tem gol, Edu, a informação. Olha, Sul-Americana, lá no Castelão, gol do Corinthians, hein? Gol do Corinthians, Igor Coronado, 38 primeiro tempo, Fortaleza 0, Corinthians 1. Aqui o Alex Muralha foi pressionado pelo Luan Dias, deu um bicudão na bola, a bola saiu. Na junção da risca lateral com a risca no meio campo, é lateral que o time do Guarani cobra com Heitor. Heitor para Pierre, volta a bola para Matheus Bueno. Prende, circula ou tenta circular a bola, mas esbarra na forte marcação do Mirassol. Abre para Heitor e tentou empurrar no comando para Luan Dias, entrou, cortou a defesa. A bola voltou para Isaac pelo meio para Danielzinho volta a bola para João Vitor. João Vitor do Guarani marca a saída do Mirassol. Aqui o Lucas Ramon, quem domina na margem no campo, tocou mal. Deu de graça para o Emerson, que agradece o presente, empurra por dentro para Matheus Bueno. Ele levanta a cabeça, o camisa 18 do Guarani, agora abre os braços, fica sem opções do passe. Pierre para Luan Dias, carrega a bola, encara a marcação do Neto Moura, já soltou na ponta para Heitor, bota velocidade para Marlon Maranhão com a canhota para Pierre curtiu para Luan Dias, dominou, clareou, pé direito, ele bateu no canto, a bola passou e foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir. O Marlon Maranhão, né? Tava bastante congestionado ali o setor, Luan Dias, na verdade. Tava bastante congestionado ali o setor de meio campo, ele trouxe pra dentro e bateu tentando tirar do Muralha, mas mandou pra fora. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital, e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. 41, placar de 0-0, sai jogando o time do Mirassol no campo defensivo com o João Vitor. Ele tem a posse de bola dominada no primeiro terço do campo. 1, 2, 3 toques da bola, empurra na ponta para Lucas Ramon, que devolve para João Vitor. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Agora no Brinco, 41, quase 42, primeiro tempo.
Série B, 27ª rodada, Guarani e Mirassol 0-0, Edu. Encerrado Série B em Novo Horizontino 1, Brusque 0, Novo Horizontino líder com 40 pontos. Primeiro tempo lá em Floripa, Avaí 1, Ituano 0. É o futebol da Bandeirantes Campinas, é o timaço de Carlos Batista em campo para levar a emoção do futebol para você. Para desktop, conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Kleger, o que você espera para esta parte final do primeiro tempo? Segue 0-0 aqui no Brinco, Kleger. Eu espero nada diferente do que nós estamos vendo, por enquanto, né? Mirassol deu uma esfriada ali, baixou um pouquinho a linha, né? Como disse o CH, e é verdade, o time não consegue marcar pressão durante todo o jogo, principalmente durante todo o primeiro tempo. Depois não vai ter gás no segundo tempo, né? E o Guarani começou a sair um pouco mais, começou a aparecer, começou a criar algumas oportunidades. Então, para esse final de primeiro tempo, não dá para dizer que vai mudar o parâmetro do jogo. Mas eu espero o Guarani melhor no segundo tempo. Caio Dantas se girou, tentou a finta, falta para cima dele. Foi ali na entrada da grande área, falta que pode levar perigo, hein, Vladimir? É central, né? Falta cometida ali pelo Neto Moura. É uma oportunidade para o Guarani, de bola parada, quem sabe, né? Ameaçar ali o gol do Muralha. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Finalzinho do primeiro tempo, quem sabe agora, o torcedor bugrino acredita. Matheus Bueno, Heitor e Lua Dias estão posicionados. Tá ajeitando o meião, a caneleiro Lua Dias, tomou distância o Heitor, tá pedindo de sereno e o cobrador. E aí vem paulada. Pertinho da bola também o Matheus Bueno, é a chance para o Guarani na bola parada, a falta é frontal. Goleiro Muralha orienta a formação da sua barreira. De Cócoras, no canto direito, na trave direita, gol do portão de entrada no Brinco. Barreira formada, acho que ela está um pouquinho próxima, mas o Luiz Flávio está dizendo que não, está no local correto. Falta perigosa, capricha aqui da Bugrão. Partiu para a bola, Heitor, pé direito, espalma, Muralha vai atrás da bola e segura firme o goleiro. Alex Muralha em 2 tempos para fazer a defesa. Que paulada do Heitor, Vladimir. É, você disse, vinha chumbo grosso e realmente veio. Obrigou o Muralha a fazer em 2 tempos a defesa no meio do gol. Conceituando e a nota da defesa, Kleger Zorzin. Assim, não foi tão difícil, né? O grau de dificuldade baixo, né? Apesar da boa pancada, foi meio em cima dele ali. Você vê, defesa em 2 tempos. 7,46. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolher quem entende tudo do assunto é Panaflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Olha a chegada do time do Mirassol pela direita, Chico Kim, rolou por dentro para Lucas Ramon, calculou, executou para a área, entrou, cortou, Douglas Bacelar, a sobra da bola, Pierre tirou mal, Mar no Maranhão, a sobra da bola de novo para o time do Mirassol, Matheus Bueno tira, Lua Dias protege, levanta a bola, Pierre para João Vitor, deu uma patinada, perdeu a bola voltou para o Chico Kim, 45 minutos, vamos até 48, mais 3 minutos, Chico Kim da meia direita, soltou no corredor para Lucas Ramon, ele sai da ponta, vem para o meia, consegue o passe para Danielzinho no comando, ninguém foi para a bola ficou de graça para o goleiro Pegorari. Oferta especial do soldador é na loja do mecânico. Impressora de solda Flama Boxer, R$ 749,90. Vale até o dia 24 de setembro. Em Campinas, ligue no 19 33 70 25 50. Vai terminar o primeiro tempo no Brinco. Placar de 0-0 para Guarani Mirassol. Duelo paulista pela 27ª rodada. Caio Dantas escora de cabeça. A sobra da bola vai voltar para o time do Mirassol. Zeca para João Vitor. Aperta Caio Dantas. Agora o João Vitor aperta o seu xará, o João Vitor. João Vitor do Mirassol levanta a bola para o grande ataque. Emerson vai brigar. Quem chega primeiro é o Matheus Salustiano. Leva a bola para a linha de fundo para ganhar espaço. Mas o Chico Kim desiste. E aí o Salustiano quis nem saber. Deu um bico na bola para fora. A bola saiu. O lateral que o Danielzinho vai cobrar. 46. Vamos até 48 aqui no Brinco. O árbitro está apontando o Luiz Flávio, que é um pouquinho mais para frente a cobrança. Normalmente o jogador coloca ele para frente. Desta vez foi o árbitro que dividiu, é mais na frente. Danielzinho tentou passe, acabou errando. A bola ficou de graça dentro da grande área para Matheus Bueno. Tira daí, Matheus. Entrou e cortou, tirou, deixou para Caio Dantas. Apenas tentou ajeitar para João Vitor, mas a bola escapou e saiu. Lateral para o time do Mirassol bater. Aqui para a direita no campo ofensivo. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
Domina o time do Mirassol com Zeca. Zeca recolhe, domina no campo ofensivo. Curtinho por dentro para Neto Moura. Neto Moura para Isaac. Isaac para Neto Moura. Tentou, delatou, entra e corta, tira bem Douglas Bacelar. A sobra para o Guarani com Marlon Maranhão. Procurou o Luan Dias, está marcado. Aí ele partiu para a finta. Rolou na ponta para Pierre. Pierre devolveu na meia para Marlon Maranhão. Na finta, escapou bem no marcador. Vem embora o Guarani. Entrada na grande área. Calibrou para bater. Rolou para João Vitor. Passou Luan Dias. Ele tenta uma elevação. Bateu na zaga. Voltou para João Vitor. De frente para o gol. Pé direito. Bateu para o gol. E é gol! Camisa em um frangaço de Alex Muralha. João Vitor recebeu na entrada na grande área, clareou, chutou rasteiro, a bola passou por baixo do goleiro. O Grão não quer nem saber. Valeu, Alex Muralha. Avante, 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 Bugrão. Faz a festa a galera bugrina. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Bugrão. João Vitor, por nunca desistir, por sempre acreditar, ele arrisca e o goleirão come um frangaço, engole um peruzão, engole o peruzão, Alex Muralha. O Guarani sai na frente em um jogo difícil, complicado, em um postulante ao acesso, mas aqui é Bugre, é raça, amor e tradição, é o Bugrão. Olha lá o povão festejando, olha a galera vibrando porque balançou, a rede, é gol. Na marca de 47 minutos de bola rolando do primeiro tempo, solte o grito. Grita comigo, nação bugrina. Grita, eu quero ouvir. Grita comigo, porque o Arthur terminou o primeiro tempo. Grita comigo, nação. Tá registrado no brinco, João Vitor. Guarani 1, Mirassol 0. Valeu, você é 10. 10 não, você é 1000, Alex Muralha. Não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede. O detalhe do gol, Vladimir Catarino. Alex Muralha sendo Alex Muralha, né? O chute do João Victor não foi tão forte. Deu a impressão que o Alex Muralha achou que seria uma defesa um tanto quanto tranquila. Mas quando percebeu, a bola passou por baixo dele. Um frangaço do goleiro do Mirassol. O João Vitor não tem nada a ver com isso. Festa do Bugre. Guarani tá na frente 1-0. Aqui terminou e a galera comemorou no último lance do primeiro tempo, na falha do Alex Muralha, na competência e acima de tudo, o João Vitor por jamais desistir e sempre acreditar. 1 pro Guarani, 0 pro Mirassol, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, sai gol do Avaí também. Giovani, hein? Giovani marca Avaí 2, Ituano 0. A partida encerrada, Novo Horizontino 1, Brusque 0. O Corinthians vence pela Sul-Americana por 1-0. Lá dentro do Castelão, Fortaleza 0, Corinthians 1. Estamos no intervalo. Oi, meu caro, olha a cara do Muralha, hein? Brincadeira, hein? Olha e a torcida do Guarani gritando Muralha, Muralha, Edu, né? Não tem preço. Nossa senhora, aí o público tá frio, né, Catarino? Tá frio, né? Tá frio. O pessoal tá se protegendo ali, então, um juntinho do outro, todo mundo muito bem agasalhado. Uma noite bastante fria aqui no Brinco de Ouro, viu, Edu Pinheiro? Muito bem, dá uma descansada. Eu tô atrapalhado aqui no intervalo, muito faturamento. Vou começar com o Gleger, tá? Olha, Pegorari, Heitor, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa. Começou com Anderson Leite, que já saiu há 30 minutos, entrou Marlon Maranhão. Tem Matheus Bueno, Pierre e Luan Dias, João Vitor e Caio Dantas. No banco tem, Douglas Borges, Pacheco, Ian Henrique. Tem o tal de Brunão. Esse Brunão não me lembro dele, é zagueiro, 27 anos. Estava no Azerbaijão. Brunão, não estreou ainda. Lucas Adel, Jefferson, Lucas Araújo, Gabriel Bispo, Estevam, Reinaldo Lohan e... estava o Marlon Maranhão, que acabou entrando. Olha, 1-0, gol aí do João Vitor a 47. Já o Gallagher fala. Agora 22h22. Tem o pessoal de que eu prometo, eu volto já. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção.
no que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você. Do Muralha e faz 1-0 Guarani, Gleger. Edu, dá pra dizer que caiu no colo do Guarani esse resultado, né? Primeiro tempo o Guarani melhorou no jogo, começou muito mal, dando oportunidades ao Mirassol, dando a bola para a equipe de Mirassol. O Guarani não conseguia sair jogando até os 20, 25 minutos. Nós praticamente não ouvimos falar o nome do Muralha, do sistema defensivo. O Mirassol subiu as linhas,
pressionava a saída de bola e o esquema do Guarani atrapalhou demais, né? Muito espaçado, não tinha, aliás, muito junto ali, não tinha espaço para movimentação, né? E o Guarani não conseguia sair jogando. Vem a mudança, aí o time ficou melhor, ficou mais encorpado, e chegava um pouco mais no ataque. O Mirassol diminuiu a intensidade dessa marcação, começou a dar campo ao Guarani, que começou a sair, começou a crescer no jogo. Eu dizia que o parâmetro da partida poderia ser o mesmo, né? O Guarani tentando, pressionando, mas precisava melhorar no jogo, e melhorou. Melhorou, começou a criar, teve aquele chute do Luan Dias, e tem que acreditar, né, Edu? Foi um frangaço do Muralha, né? E a gente sabe que o Muralha às vezes apronta algumas dessas, mas tem que, se não chutar, não vai, o Muralha não vai falhar, se não chutar, não vai fazer o gol. Tem que arriscar. O Luan Dias tentou, não deu certo, teve aquela falta do Heitor também, e depois o João Vitor foi muito feliz. Aliás, foi um frangaço, mas tem uma câmera por trás do gol, cara, a curva que a bola faz é impressionante. E o Muralha esperou para definir, aliás, ele definiu antes, não esperou a última definição da curva e foi pego de surpresa. Gol do Guarani. O Guarani não tem nada com isso agora. Eu quero lembrar aquela partida lá contra o Paysandu, onde o Guarani foi para o vestiário ganhando de 1-0 também, e voltou muito mal o segundo tempo. Então tomara que o Alan Al tenha essa percepção e consiga contagiar esses jogadores, que tem que fazer o que vinha fazendo agora no final do primeiro tempo, pressionando, saindo, jogando, né, tendo a bola, ficando com a bola, não toda hora entregando a bola para o Mirassol, que o Guarani tem condições até de ampliar o placar. Agora, precisa estar atento defensivamente também, porque esse time do Mirassol é muito perigoso, Edu. Olha, Sul-Americana, intervalo, hein? No Castelão, Fortaleza 0, Corinthians 1, gol do Igor Coronado, é jogo de ida. Na Série B encerrado, Novo Horizontino 1, Brusque 0, gol do Rafael Donato, 39 do primeiro tempo. Em Floripa, intervalo, Avaí 2, Ituano 0, Marcos Vinícius e Giovani. E aqui o João Vitor marcou a 47, Guarani 1, Mirassol 0, já. O CH vai definir o conceito do goleiro Muralha, daquele jeitão dele, hein? Já, não perca. Agora 22h29. Com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes,
séries. A gente quer entreter você, só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras, que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes. Estamos de volta aqui no Futebol da Bandeirantes, porque já começou o segundo tempo. Luiz Flávio já apitou. Estamos com 30 segundos. 1 pro Guarani, 0 pro Mirassol. Vamos juntos pro segundo tempo. Você ligado em 85.7 FM faixa estendida e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não esqueça, deixe o seu like. Felizmente não chegamos na nossa meta de 500 aparelhos conectados, mas ficamos bem próximos ali. Batemos na trave, mas quem sabe no segundo tempo você deixa o seu like na transmissão. Vladimir Catarino, tivemos alguma alteração no intervalo ou não? Não, Boris, nenhuma mudança, apenas aquela do primeiro tempo do Guarani, a entrada do Marlon Maranhão. No intervalo ninguém mexeu. E a do lado, afinal de contas, o Guarani no segundo tempo ataca para o gol do placar eletrônico. Gleger, o que esperar desta etapa final? O Guarani vence por 1-0, melhor dos mundos para o Bugrão para este início do segundo tempo, Gleger. Eu quero crer que o Guarani consiga pelo menos segurar esse resultado e até mesmo ampliar, né? Não dá nenhum vacilo defensivo para que não seja pego de surpresa. O Guarani precisa dos 3 pontos. Tá com os 3 pontos nas mãos. Tá ganhando o jogo 1-0. Mas não pode vacilar porque tá enfrentando um grande time. Não é à toa que o Mirassol vem fazendo uma grande campanha na terceira colocação com 43 pontos. São 12 vitórias no total. Já já quero também a opinião do CH, resumindo o primeiro tempo e também projetando a etapa final. Aqui o Mirassol tem a posse de bola, o Luiz Otávio é pressionado, ele consegue o passe para o Zeca. Zeca recolhe, domina Caio Dantas, aperta, Lua Dias também. Ele volta a bola dentro da grande área para João Vitor para Lucas Ramon. Ramon tem a marcação do Caio Dantas, tentou roubar, insistiu no lance, conseguiu recuperar, a bola metida na ponta para João Vitor. Lá pela canhota para o time do Guarani, tem que se virar sozinho, consegue se virar e enrolar por dentro para Pierre. Pierre para Matheus Bueno, que recomeça com o Matheus Salustiano. E aí, CH, o que esperar? Primeiro resumindo o primeiro tempo de como foi e o que esperar para a etapa final aqui no Brinco. 1-0 para o Guarani. O Guarani, depois da mexida da saída do Anderson Leite, a entrada do Maranhão, melhorou no jogo. Se acalmou, parou de errar os passes e acabou tendo pelo menos uma condição de equilíbrio. Foi favorecido pelo frango do Muralha, né? Muralha. E aí tá com 1-0 na frente, só que para ganhar esse jogo precisa melhorar muito, principalmente a condição dos passes e posicionamento. É claro, evidente. O que vai acontecer agora? O Mirassol vai para cima do Guarani. E esses 20 primeiros minutos do segundo tempo são primordiais para o Guarani estruturar essa vitória que é importantíssima para a vida do time do técnico Alan Al. Pisocol Argamassas, rejuntes impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou.
Em caso de vitória, seria a quarta do Alan Al no seu retorno. Ele chegaria a 4 vitórias, até agora tem 3, 1 empate e 3 derrotas. Bola para o time do Mirassol no campo defensivo com Zeca. Zeca recolhe, domina a pista, a bola empurra por dentro para Neto Moura, que recomeça na zaga central para Luiz Otávio. Tem a posse de bola dominada para o time do Mirassol. Fez o passe curtinho de devolução para Zeca. Zeca recolhe, domina com 3 minutos e meio da etapa final. 1-0 na frente o Guarani, gol do João Vitor na falha do goleiro Alex Muralha. Aliás, a matéria completa desse jogo você confere amanhã na tela da Band Mais TV a partir do meio-dia. Os donos da bola com o Batistão, tirando toda a sua equipe de comentaristas. Vamos ver os momentos deste jogo, a preparação da Ponte para o jogo contra o CRB, os quadros que são sucesso como na lata, o personagem do dia, além de muita opinião, bate-papo, comentário e a sua participação. Os donos da bola para mais de 80 cidades aqui da nossa região de Campinas, Piracicaba, Limeira, Bragança Paulista, Jundiaí, Sorocaba, de segunda a sexta-feira a partir do meio-dia, os donos da bola. Aqui tenta o domínio Lua Dias, a bola passa para ele, volta para Matheus Bueno, que recua para Douglas Bacelar. Ameaça o lançamento, botou na frente, tirou de qualquer maneira o Douglão, mas deu de graça para Zeca, ainda no campo defensivo. Zeca para Neto Moura, todo torto, conseguiu o passe para o Isaac. Isaac recolhe, domina, protege, foi calçado, seguindo o lance, leva vantagem o time do Mirassol, deixa o curtinho para Zeca. Zeca recolhe, domina aqui para a beirada do campo, para Danielzinho. Danielzinho consegue bom passe, Fernandinho para Isaac. Isaac recolheu, dominou, pisa na bola, ainda Isaac para, prende, olha, pensa, observa, como se fosse um jogador de futsal. Ele empurra por dentro para Zeca. Zeca deixou para Neto Moura, já fugiu na ponta Lucas Ramon. A bola chega no João Vitor, agora com 5 minutos da etapa final. João Vitor para Lucas Ramon. Lucas Ramon deixou curtinho para Danielzinho. Chegou batendo cruzado, deu de graça para Matheus Bueno. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Você encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 5 minutos e meio, segundo tempo. Aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 27ª rodada. Guarani 1, gol do João Vitor, 0 para o Mirassol. O Mirassol chegando com Fernandinho. Botou na frente, chega bem Heitor para tocar na bola. A bola bateu por último no jogador do Mirassol. O árbitro está apontando lateral para o time do Guarani bater. Aqui 15, mas com sensação de 10 graus. Tá frio, viu, Edu? 1-0 para o Guarani. Aqui também sempre, com esse ar-condicionado sempre frio aqui, hein? Sul-Americana, quartas de final, jogo de ida, 5 do segundo tempo no Castelão. Segue Fortaleza 0, Corinthians 1, gol do Igor Coronado. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes, é o timaço de Carlos Batista aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. A marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Pierre para trás, o Matheus Luciano consertou, Douglas Bacelar tentou tirar, deu certo. A bola chegou no Caio Dantas, longe da área, fez o passe por dentro para Marlon Maranhão. Opa! Aí o João Vitor deixou o braço no rosto do Marlon Maranhão, bem na risca do meio campo. O árbitro marcou a falta, Vlad. E o Zeca quase deu cartão amarelo para o árbitro, reclamando da falta que foi clara para o Guarani cobrar. Mas ele não vai dar cartão amarelo não, tá conversando ali, os seus jogadores do Mirassol também reclamam com o árbitro, o torcedor Chia quer cartão, mas mandou cobrar falta o Luiz Flávio. Não deu cartão amarelo, falta já cobrada. Pierre empurra para Matheus Salustiano, lá pela esquerda para Emerson. Emerson recolhe, domina, forçou o jogo para João Vitor. A bola bateu, rebateu, lateral para o Guarani bater. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Tem grande variedade de produtos e os melhores preços. Siga no Instagram, @InstalarCampinas. Bola recuada para o goleiro do Guarani, o Pegorari, com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, tentando Marlon Maranhão, desviou levemente de cabeça para o Caio Dantas correr, ele contra o Luiz Otávio. Caio Dantas ainda tenta, disputa, toca na bola, a bola não sai, na proteção do Luiz Otávio, pertinho da linha de fundo, ele fica com ela, com o pé direito, já despacha para o grande ataque, procurando o De La Torre. A bola vai chegar no De La Torre, vai chegar primeiro Matheus. Matheus Salustiano chega firme, forte, com muita vitalidade, colocando a bola para fora. É a lateral para o Mirassol bater pela canhota. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu.
a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você ligado, conectado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Caio Dantas, o artilheiro da competição com 9 gols, mas não marca há 3 jogos. Contra o Coxa ele não marcou, né, Vlad? Então são 3, é isso? Isso, contra a Chapecoense, o último jogo que ele marcou naquela ocasião foram 2 gols. Aqui vem o Mirassol, Chico Kim recebe a entrada da grande área, clareou, tentou por dentro fatiar, a bola chega, saca para cortar, Pierre tira, mas tira mal, dá de graça para Danielzinho para Isaac, Danielzinho de novo, capitão do time, rola por dentro para Zeca, Zeca tentou passe para Isaac, Isaac voltou para Danielzinho espetou no comando pro De La Torre, matou bem, tentou colocar no terreno, Matheus Salustiano tira mais uma pro Guarani, fez o passe para Marton Maranhão, chega Zeca para tocar na bola, a bola sai, ela lateral aqui na direita, no campo ofensivo pro Guarani bater. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Sport e Vila Nova estão gostando desse resultado, porque com a derrota do Mirassol, somando com as 2 vitórias dos times que ainda vão jogar, o Mirassol pode deixar o G4. Aqui desce o Guarani, vergonha de ataque, João Vitor recolheu, dominou, pedalou, faz uma graça, balança, gira pra lá, pra cá, pra Lua Dias por dentro, Lua Dias pra Emerson, pra calcular, pra cruzar, ele não cruza, rolou, voltou pra Lua Dias volta o jogo, fica com a bola o Guarani, em posse da bola, Lua Dias pra Matheus Bueno, perto do meio campo, ainda Matheus Bueno, agora no corredor pela esquerda, vem carregando, vem tramando a jogada, boa bola pra Emerson no fundo, caiu Dantas na área, prepara o cruzamento, bateu fechado demais. Bola vai saindo, saiu pela linha de fundo, é tiro de meta pro Mirassol bater. Sicredi do Seguro ao Consórcio, no cartão a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com o gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. No seu carro com o rádio ligado, obrigado pela carona. Curtindo o futebol da Bandeirantes, é o futebol no rádio, no FM, faixa estendida em 85.7. Você, pelas ruas e avenidas de Campinas, por toda a região, pelas principais rodovias, valeu demais, galera. É o futebol da Rádio Bandeirantes. Domina Fernandinho aqui para a esquerda, na marginal do campo, ele volta a bola para Zeca com 10 minutos da etapa final. Segue 1-0 para o Guarani, gol de João Vitor aos 47 minutos. Daquele que o Mozart já prepara 2 alterações do time do Mirassol, que tenta o ataque com o João Vitor, foi com um pezinho mole o João Vitor do Guarani, na sequência o Bugrão chegou e recuperou, Lua Dias recolhe, domina, passou na ponta, João Vitor recebeu no fundo, partiu com a bola dominada, liga lateral da grande área, vem Guarani, rolou para Lua Dias, tá na área, vai marcar, botou na frente, saiu o goleiro, chega Alex Muralha! Alex Muralha salva o Mirassol na tentativa de Lua Dias. Ele tentou por baixo, um tapinha na bola por cobertura. Alex Muralha coloca a bola para fora e evita o segundo gol do Bugrão, Vladimir. Bem demais o Muralha agora, né? No toquinho ali pro Luan Dias, que tentou dar uma cavadinha por cima do goleiro. Colocou pela linha de fundo, escanteio. O Heitor vai na cobrança. Isso a gente destacou que no primeiro tempo ventava as Panteiras, que seguem tremulando firme e fortes aqui no Brinco. Contra a meta do Pegorari, agora é o contrário. Contra a meta do Alex Muralha. Parte pra bola, Heitor levantou, cruzou pra boca do gol. Alex Muralha saiu do gol, dá um suco na bola. Vai voltar no rebote aqui pro Pierre. Ele, Fernandinho tocou na bola, mas a bola volta no rebote, atento por Marton Maranhão. O MM com a 77. Com a canhota, tentou uma inversão forte pro Heitor. No meio do caminho, houve desvio do Neto Moura, a bola saiu. Mudar. Lateral pro time do Mirassol, aliás, pro time do Guarani, e o Mirassol vai mudar. Alterações do Mirassol, tá saindo 10. Chico para a entrada do Léo Gamalho. 99, Léo Gamalho tá entrando no lugar do Chico Kim. A outra alteração vai ser a saída do Isaac para a entrada do Yuri Castilho. 77, Yuri Castilho entra no lugar do Isaac. São 2 alterações, já os comentaristas falam. O experiente Léo Gamalho em campo também o atacante de beirada, o Yuri Castilho, que o ano passado vestiu a camisa do Vitória, ajudou o Vitória a subir para a primeira divisão. Aliás, o Vitória foi o campeão da Série B. Os dois jogaram no Vitória, Léo Gamalho também. Bem lembrado. Boa, Vladir. Aqui tentou o time do Guarani, chega lá atrás a zaga para cortar. A chegada primeira do time do Mirassol com De La Torre para Léo Gamalho, já meteu na ponta para Fernandinho. Vem na velocidade do Mirassol, recolheu, dominou o bico na grande área. Douglas Bacelar na marcação com o auxílio do Pierre, ele bota na frente, Heitor chega para cortar. E aí, Gleger, primeiro conceituando a defesa do Alex Muralha, evitando o segundo gol do Guarani depois das alterações no time do Mirassol. Conceito da defesa 7,85. E as mexidas do Mirassol, eu acho que favorecem o Guarani, né? Porque vai deixar o time um pouco mais lento, o time do Mirassol, que é sempre muito perigoso, né?
O Léo Gamalho todo mundo conhece, é um artilheiro, presença de área, mas não tem tanta velocidade. Então, olha o Guarani com Caio Dantas, entrada na grande área, clareou, rolou para Marlon Maranhão, ele bateu no canto, a bola subiu, foi embora, completando o Kleger. Pode dizer que é melhor para o Guarani a entrada do Léo Gamalho, né? Porque deixa o time do Mirassol um pouco mais lento, facilita um pouco mais a marcação. Claro que você tem que estar muito atento, porque ele é um artilheiro. Mas para mim, o Guarani voltou bem para o segundo tempo. Estou gostando da postura do Bugrina. E para você, meu caro CH, 2 alterações do time do Mirassol. O Gleger tá certo. Com a entrada do Gamalho é um jogo mais posicional de frente, mais lento fica o time, mas Siuri é muito rápido, o jogador de beirada. Isso me preocupa e também concordo. Acho que o Guarani defensivamente está bem postado. Os espaços que o Guarani deu no primeiro tempo, neste momento, até 13 minutos não aconteceram. A postura do Guarani no segundo tempo é boa. Procurando design, conectividade, desempenho e liberdade, venha para a Germânica Volkswagen. Seu Volks está aqui. Domina o time de Mirassol da câmara defensiva com o Luiz Otávio. Ali no câmara defensivo ainda. Agora sim, ultrapassou a linha de marcador. É bem na risca no meio campo. João Vitor, agora sim para o Luiz Otávio. Luiz Otávio para Zeca. Zeca recorre, domina, ultrapassa a linha marcatória. Rompe a fronteira, já pisando no campo ofensivo. Ele soltou curtinho para Neto Moura. Entre as linhas, pela meia para Della Torre. Um pouquinho mais recuado agora. Domina, ajeita e erra o passe. Chega bem Marlon Maranhão. Deixou para Heitor. Heitor de primeira. Não, tá mais comigo. Soltou para Luan Dias. Luan Dias recolhe, domina, carrega a bola para o Bugrão de novo. Se apresentando para o jogo. Não se escondendo no jogo. Agora ele perdeu porque a marcação chegou firme para cima dele. Na sequência, Léo Gamalho tentou, chegou Douglas Bacelar para fazer o corte, era o Della Torre, ela volta por dentro, ainda para o time do Mirassol, recolhe, domina Yuri Castilho, Caio Dantas dá o bote, recupera o outro, marcou a falta, com um pouquinho de delay, mas marcou. A falta para o Danielzinho, no círculo central é falta para o Mirassol. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br, o link para 0800 1102. 15 segundo tempo, tentativa de passe, chega Emerson para fazer o corte, ficou caído o jogador do Mirassol, afastou lá atrás a zaga Bugrina, a bola volta aqui atrás para o time do Mirassol. A Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Jogo parado, tem um jogador do Mirassol caído no campo de ataque do time do Mirassol, Vladimir Catarino. É o Neto Moura, tá caído por lá, né? Caiu reclamando de muitas dores, parece estar se recuperando, mas o jogo já foi parado. Muito bem, está se levantando ali o jogador do time do Mirassol. Enquanto isso, mais uma vez eu convido para você deixar o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você ligado, conectado. Temos nesse momento quase 500 aparelhos conectados. Já já a gente bate a nossa meta de pelo menos 500 aparelhos conectados. Vamos lá, rapaziada. Enfia o dedão aí, sem moderação. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Temos um pouco mais de 200 likes. Vamos chegar pelo menos a 300, 400 likes. Eu conto com a sua participação no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Bola para Danielzinho, domina, ajeita para o time do Mirassol. Ele rola por dentro, fez o passe para João Vitor, ainda no campo defensivo. Guarani todo aqui atrás. João Vitor do Guarani marca agora o apoio do Lucas Ramon, que levanta a bola para a entrada na grande área. Chegou cortando Douglas Bacelar, a bola deu uma quicada, quase o Léo Gamalho ficou com a sobra. Voltou a entrada na grande área. Matheus Bueno procura a bola, tentou encontrar Pierre. Matheus Bueno tirou, bateu no braço do jogador do Mirassol. O árbitro marca a falta. E na sequência, o Douglas Bacelar, o Salustiano, deu um bico na placa de publicidade. E essa placa é cara, hein, Vladimir? É, rapaz, alguém arca com prejuízo. Parece que tá tudo ok, mas preocupou o pessoal aqui da retaguarda que cuida dos luminosos. Linguiças da Seara são deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem a linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara do Iga Atacado. Lojas em Campinas, são 2. Nos Abanais e na região dos Satélite Íris. Em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Por falar em Santa Bárbara, Lolé, sempre ligado, Leio PK. Alô, PK, sempre curtindo o futebol da Bandeirantes, devidamente alimentado. Levanta a bola para o campo de ataque, João Vitor para o time do Mirassol. Sobe, escora de cabeça, Emerson, a sobra da bola, volta ainda para o time do Mirassol com o Lucas Ramon, o time amarelinho. Fez o passe, Yuri Castilho tentou fazer, chega, recupera Pierre por dentro para João Vitor, para Pierre, curtiu para Salustiano para Emerson, fica com a bola o Bugrão. Emerson tentou levantar a bola do meio do caminho, a bola foi desviada e saiu. É lateral um pouco antes da risca do meio campo, setor canhoto.
canhoto. É pro time do Guarani bater. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet no estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Bola recuada para Alex Morari. Aperta Marlon Maranhão. Levantou, mas levantou mal. Deu de graça para João Vitor. Ele dominou. Ao dominar, já escapou de 2 marcadores. Volta para Emerson. Emerson curtinho. 1-2 para Matheus Bueno. Ainda Emerson carregou por dentro. Escapou, limpou, fintou. Deixou para Lua Dias. Tentou a finta. Bateu, voltou para Emerson. Bico no grande área para Lua Dias. Ele volta a bola para Matheus Bueno. Recolheu, dominou no segundo terço do campo. Clareou pé direito. Aí não é toda hora que o Alex Morari vai engolir o piruzaço, né, Vlad? Só faltava, né? Numa dessa do Matheus Bueno. Chute muito mal. Fraquinho e torto, sem direção nenhuma. Tiro de meta já cobrado. Bola para Zeca. Zeca Chay jogando, recolhe, domina, parou, prendeu, olhou, pensou, ele volta, recua de novo. Bola recuada para Zeca. Zeca com o pé direito, levanta a bola para grande ataque para Léo Gamalho. Sobe aqui atrás, Matheus Salustiano. A sobra da bola volta ainda para o time do Mirassol. Neto Moura faz o recuo para João Vitor. João Vitor tem a posse de bola dominada. E o panorama do jogo em Gleger. Segue 1-0 depois do lance de ataque do Mirassol com o Yuri Castilho. Recolheu, dominou, meteu na ponta para Fernandinho, cruzou para Léo Gamalho. Subiu lá dentro, tirou a defesa com o Salustiano. Completa Lua Dias, vai voltar para Caio Dantas. Foi para a dividida com o João Vitor. Recupera a posse de bola o time do Mirassol. Insiste, vira a direita. Lucas Ramon tentou Danielzinho. Falta para o Mirassol e vai pintar cartão. Cartão para o jogador do Guarani. O árbitro mostrou, acho que para o Emerson, né, Vlad? É o Emerson quem está amarelado. Ele quem cometeu a falta. Lateral esquerdo da equipe do Guarani. Primeiro cartão para o Bugre no jogo. Boles. Falta para o time do Mirassol fazer a cobrança. Já a opinião do Gleger. Falta que leva perigo contra a meta do Pegorari, porque o time do Mirassol tem jogadores altos. E entraram ainda mais 2 altos. O Yuri, principalmente o Léo Gamalho. Estão por ali também o Delator e o Luiz Otávio, não preciso nem citar novamente, além do João Vitor. Falta perigosa para o Mirassol na meia direita, bola parada em frente ao banco de reservas do Bugre. Vem para a cobrança Danielzinho, pé direito na bola, levantou a segura trave para Léo Gamalho, subiu o Luiz Otávio, tocou de cabeça, a bola fica viva, tira lá dentro a defesa. João Vitor do Guarani que foi quem tirou. Lucas Ramon com a sobra, falta ele deu. Com o auxílio do Bandeira, está reclamando ali o João Vitor do Guarani. O Lucas Ramon abre os braços. Pintou um princípio de confusão, de um bate-boca, mas o outro pegou a falta. Falta para o Mirassol, praticamente um escanteio para o Mirassol, Vlad. Os antigos diziam que é um escanteio de mangas curtas, né? Mangas curtas hoje não dá muito certo, mas é oportunidade para o Mirassol cobrar essa falta e mandar a bola na área. Falta perigosa para o time do Mirassol fazer a cobrança. Ali o bate-boca, um princípio de confusão, como eu disse, já relatei, mas tudo ok, tudo regularizado. É que o João Vitor reclamou com o Bandeira está bem atrás ou na frente dos jogadores reservas do Guarani que estão no aquecimento. E aí gerou todo esse protesto. Mas a falta foi bem lá atrás, né? O Danielzinho colocou a bola bem na frente, mais perto da risca lateral da área. Danielzinho vem para a cobrança. O Mirassol permanece no campo ofensivo. Autorizada a cobrança pé direito. A bola bateu na barreira. Tudo isso para o Danielzinho. Melhor para o Guarani. E o Marlon Maranhão tocou na bola. Foi lá atrás e recuperou. Chamou a falta. O Danielzinho não fez. Ainda Marlon Maranhão se enrolou com a bola na sequência. Ele fez a falta. Jogo parado. É falta para o Mirassol. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 21 minutos e meio, segundo tempo. Fernandinho pro Mirassol, invadiu a área, cheguei, tocando a bola foi embora. Acho que foi tiro de meta. O Luiz Flávio está dizendo que foi escanteio. Como que o Heitor tirou e a bola foi para trás? Me explica, Vlad. De ré, né? Talvez tenha sido isso, porque também não entendi. A bola engatou o ré e foi para trás. Só pode, né? Escanteio. Escanteio pro Mirassol, com quase 22. Já o segundo giro do placar, porque tem escanteio do Mirassol para bater. Os grandalhões permanecem lá dentro. O time do Mirassol colocando 7 jogadores dentro da grande área. 4 na pequena área. Agora saiu um para receber, mas o Zeca não viu. Agora ele viu. Soltou curtinho para o Yuri Castilho. Pé direito, levantou, cruzou para a boca do gol. Tira lá dentro o Bacelar. Olha a sobra da bola ainda para o time do Mirassol. Levantou Yuri Castilho para Fernandinho. Botou na frente, ninguém tirou. Luiz Otávio emendou para o gol. A bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo. Agora sim ele marcou tiro de meta. Completando aqui no brinco. Pro Guarani, gol do João Vitor. No finalzinho do primeiro tempo. 0 pro Mirassol, Edu. Teve um cartão amarelo pro Emerson Barbosa, certo? Isso. Há pouco. E não teve mais um, não? Não teve, né? Não, na nossa visão, não. Não teve. Foi Emerson Barbosa só, né?
Então vamos lá, olha, na Série B encerrado, Novo Horizontino 1, Brusque 0, segundo tempo de Avaí 2, Ituano 0, Sul-Americana, segundo tempo de Fortaleza 0, Corinthians 1. Gleger Zorzinho é o cara ouvi-lo, segue 1-0. O Mirassol nos últimos minutos tentou esboçar uma pressão, né, Gleger? É exatamente isso que eu ia dizer, né? E aparentemente o Guarani está bem postado, está bem atento, está bem posicionado ali, principalmente nas bolas paradas. Estou gostando da postura do Guarani. E essa pressão era inevitável, né? O Mirassol vem tentar o gol de empate, né? E até mesmo tentar uma virada, mas pelo que está apresentando o Guarani, eu gosto do posicionamento, eu gosto da disposição dos jogadores e a expectativa é de que o Guarani continue assim até o final do jogo para vencer a partida. Vai mudar. Quem? O Guarani. Vai sair o Pierre para a entrada do Gabriel Bispo. 33, Gabriel Bispo está entrando no lugar do 47, Pierre. A galera vem comigo no futebol da Bandeirantes, soltando o grito de Bugrão. Passando aquela energia positiva para o time em campo, afinal de contas, o Mirassol é um grande time, terceiro colocado com 43 pontos, sempre ali brigando no G4, chegou a liderar a Série B. E essa alteração aí em CH, como é que foi o Pierre? E a sua análise, pelo menos a sua expectativa para a entrada do Gabriel Bispo, que era titular? Ele está ainda se familiarizando, né? Está se entrosando, é muito pouco. Eu gosto do jogo dele. Eu acho que taticamente ele foi um jogador desde o primeiro tempo importante. Melhorou depois da saída do Anderson, que estava um pouco confuso o posicionamento dos jogadores do Guarani de meio campo. Eu acho que foi uma estreia bem razoável. E agora o Bispo, né? Descansadão, já tomou um chá de banco para ficar esperto, né? E agora a tendência é que o Guarani, que já está se defendendo bem, continue se defendendo bem com o Bispo. Segue 1-0, o Guarani está vencendo o jogo. Aqui tenta recuperar a posse de bola o time do Bugre, briga por dentro, toca na bola o Bispo, a bola volta na sobra para Lucas Ramon, 25 segundo tempo, 1-0. Lucas Ramon recebe do João Vitor, aperta, o Guarani tentou recuperar, quase recuperou, a bola chegou no João Vitor. Sicredi no seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital e não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem, abra sua conta do Sicredi. Dominou a bola, o Delator que escapou, a bola passou, voltou para Marlon Maranhão, se livrou do Zeca. Segurou da falta, com o pé direito, fez o passe para Caio Dantas, recolhe e domina para o time do Guarani no círculo central, metendo o corredor para Lua Dias, um pouco mais de liberdade para Lua Dias, é o cabeça pensante do Bugrão, abertura na ponta para Emerson, Emerson recolhe, domina, rodopiou, girou, esfria a bola, Lua Dias para Matheus Bueno para o Bispo, Bispo no corredor, ô Bispo, um pouquinho mais forte, acabou de entrar, vai lá atrás da bola, interceptou, vacilou Lucas Camon, a bola sobra para João Vitor, linha lateral do grande área, Guarani para ataque, João Vitor encarou, cruzou para Caio Dantas, tira lá dentro da defesa, a bola passou para o João Vitor, sobra na ponta ainda para o time do Guarani, passe feito, João Vitor para Lua Dias, recebeu do Emerson, Lua Dias volta a bola para Matheus Bueno, Guarani conecta a jogada, bola por dentro, João Vitor, clareou, limpou, pé direito, a bomba, espalma Alex Muralha, uma paulada do João Vitor, Alex Muralha espalma e joga para fora, Vladimir. Bela jogada, né? Belo chute do João Victor, uma pancada para a defesaça também do goleiro Muralha, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio Guarani. Quase o Guarani amplia no brinco, Alex Muralha salvou, tem escanteio Bugrão para bater, com dificuldades para colocar a bola naquele um quarto de círculo, que venta bastante, a bola não fica parada, Lua Dias vem para a cobrança, capricha que dá, pé canhoto, levantou para a boca do gol, tira a defesa, olha, sobra para Bardo Maranhão, linha lateral do grande área, se livrou do marcador, levou para o fundo, fez o cruzamento, ganhou o escanteio pro Guarani, é o Bugrão quem impressiona agora, Vlad. A última a tocar na bola foi o De La Torre, né? Ajudando aqui o sistema defensivo. Agora o escanteio na direita. O Heitor, quem tá chegando pra batida, deixou pro Marlon Maranhão sem muita pressa também. Vem junto a galera bugrina. O Guarani em busca do segundo gol para dar mais tranquilidade diante de um adversário complicado, um adversário difícil, um adversário do G4 do Campeonato Brasileiro. Vem pra cobrança do escanteio o Marlon Maranhão. Desta vez aqui pra ponta direita, pertinho do tobogã, pertinho da galera. Vem pra cobrança Marlon Maranhão. Pé canhoto, levantou curtinho na primeira trave, tirou a defesa. O Luiz Flávio achou uma falta de ataque, o jogo tá parado. Gleger Zorzinho anota, conceituando a defesa do Alex Muralha. Tem o palpite que até aqui é a melhor defesa do jogo, hein, Gleger? Você tem toda a razão. Aliás, você foi um grande goleiro, né, Bolis? Então, você sabe como é que funciona.
Essa daí, sem dúvida nenhuma, para mim, até o momento, a defesa do jogo. Grande defesa do Muralha. 8,25. Até aqui a grande defesa do jogo. Loja do Mecânico, a melhor opção em máquinas e ferramentas, sempre com ofertas especiais para profissionais e robistas. Em Campinas, na Carolina Florense, 1364, no Jardim Guarabara. 28, segundo tempo. Na frente o Guarani, gol do João Vitor. Agora o João Vitor teve um novo duelo com o Alex Muralha. E desta vez o Alex Muralha não falhou, não. Foi lá e pegou. Já 3 mexidas no Guarani. 3 mexidas de uma só vez. Aqui agora o Fernandinho errou, passe, a bola saiu. Vamos lá, sai o João Vitor para a entrada do camisa de número 28. É o Pacheco. Pacheco entrando no lugar do João Vitor. A primeira das 3 alterações na sequência. O árbitro está ali, o quarto árbitro está mudando. Sai o Heitor para a entrada do Reinaldo. Reinaldo com a 20 entra no lugar do Heitor. E a última alteração vai ser a entrada do Lohan, provavelmente no lugar do Caio Dantas. Aguardando exatamente. Sai Caio Dantas, 99, e entra Lohan com a 39. Muito bem, e aí, CH, 3 alterações de uma só vez. Só para colocar corretamente, é que a placa subiu desta forma. Mas o Pacheco no lugar do Heitor e o João Vitor sai exatamente, o Reinaldo entra no seu lugar. E aí, CH? Ele fez 3 de uma vez, porque ele já tinha feito 2 paradas, né? Só tinha direito a fazer mais uma parada, já mexeu nas 3 posições. É isso que você falou, ele põe o Pacheco na lateral direita, no lugar do Heitor, marca mais do que apoia. Sai o Caio Dantas, muito encaixotado na marcação, para entrar o Lohan, que entrou bem contra o Paysandu. E aí ele tira o João Vitor, que deve estar cansado, para entrar o Reinaldo. Qualidade técnica cai um pouco, mas eles todos que estão entrando estão novíssimos em folha, né? Estão com fôlego. Como o Guarani está marcando mais para pegar o Mirassol no contra-ataque, pode dar certo. Espero que defensivamente o Guarani suporte essa pressão. A galera tá ligada, a galera tá conectada pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quase 500 aparelhos conectados. Tá voltando muito pouco. Se conecte também. Espalhe pra geral. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui tenta o time do Mirassol. Insiste no lance, perde a bola. O Neto Moura recupera Pacheco. Tá de fôlego novo, tá de tanque cheio. Ele volta a bola para Matheus Bueno. Recolheu, dominou numa zona perigosa para sair driblando. Chegou Gabriel Bispo, falta. Matheus Bueno, que hora para driblar ali numa zona perigosa, né? Todo mundo olha estranho pro Matheus Bueno. Sai daí, meu filho. Pra sorte, a falta foi em cima do Bispo. Guarani, então, com Pegorari, Pacheco, Bacelar, Salustiano e Jefferson, Bispo, Matheus Bueno, Lua Dias, Marlon Maranhão, Lohan e Reinaldo. Aqui domina Pacheco para Lua Dias, ele carrega a bola pro seu setor direito, com liberdade, com espaço, leva pro fundo, faz o break, fica com a bola, prende, segura, e sabe fazer isso como poucos. Volta a bola pro Pacheco, aí o Pacheco, tudo que o Lua Dias fez, o Pacheco chegou e estragou. E o Pacheco sabe fazer isso como poucos também. Deu uma bica na bola, a bola foi direto para fora. KTO, na KTO, cada jogo é único, acesse kto.com e jogue com responsa. Klager, 31, e estas alterações aí no Bugrão, as 3 últimas no time do Guarani. Tem que oxigenar o time, né? Alguns jogadores já cansados, você vê o João Vitor, apesar daquela jogada lá também estava cansado, né? Eu gosto das mexidas, eu acho que o Guarani precisa colocar o pessoal com o abacaxi zerado, né? Porque você vê que o jogo é muito desgastante, o jogo é muito intenso nesse segundo tempo, e era o esperado, sem dúvida. Eu gostei das substituições. Placar de 1-0, o time do Guarani vence o jogo. Pacheco empurra para Lua Dias, passou Marlon Maranhão em posição legal, carrega a bola, tentou em direção ao gol, parte para cima dele Maranhão, recolheu, dominou, puxou para canhota, parou, rolou para Reinaldo, boa bola, tá na área, Reinaldo tentou a finta, bateu, rebateu, sobrou, ele gira abaixo e fraquinho. Alex Muralha faz a defesa, Vladimir. Demorou demais para definir o que fazer o Reinaldo, né? Quando optou, foi mal no chute, fraquinha, a bola ficou fácil pro Muralha. Falta que o árbitro não marcou para o time do Mirassol para sair jogando ali com o Neto Moura, que recolhe o domínio do seu campo defensivo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, voltou para João Vitor. João Vitor empurra para Lúcio Otávio. Tenta sair do time do Mirassol. Abertura aqui na ponta para Danielzinho. Danielzinho para Fernandinho. Fernandinho recolhe, domina, sai da ponta, vem para meia. Parou, prendeu, olhou, pensou para Neto Moura. Chega para fazer o corte. O Douglas Bacelar, a sobra da bola. Volta para o Mirassol. Começou a Volkswagen Mais, que é a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Guarani voltar a campo só daqui a uma semana. Vai a Ponta Grossa pegar o Operário.
pela 28ª rodada. Aliás, na terça-feira que vem vai ser aquela rodada legal, bacana, com os dois times de Campinas em ação em horários diferentes. Guarani vai jogar 7 contra o Operário, depois tem o jogo da Ponte contra o América Mineiro, 9h30 no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte que tem compromisso na quinta-feira, 7h30 contra o CRB no Rei Pelé, jogo que você vai acompanhar aqui na Bandeirantes com a narração do Carlos Batista. Aqui tenta o time do Mirassol, não foi nada, a bola voltou, tentou o passe na frente, chegou, tira daí Douglão, sai do gol Pegorari para pegar. Pegorari para fazer a defesa do Douglas Bacelar, demorou para tirar, ficou protegendo para o Pegorari sair, o Pegorari demorou para sair, quase o jogador do Mirassol consegue o desvio que seria fatal, Vladimir. Ficou pestanejando lá o Douglas Bacelar, demorou para tirar, sorte que estava atento o Pegorari para fazer a defesa. Posse de bola para o Guarani. Na hora de fazer a troca do fluido, radiador e fluido e freio, escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Com gol de João Vitor, o Guarani está vencendo mais uma, voltando a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Chegando à sua 6ª vitória nesta campanha de recuperação. Uma campanha de recuperação que foi interrompida nos últimos 2 jogos com as derrotas fora de casa. Mas nessa recuperação, diante de um time que luta pelo acesso, o Mirassol, para voltar, quem sabe, a embalar desses jogos decisivos, desta parte final de Campeonato Brasileiro da Série B. Para fugir do Z4, para fugir primeiramente da lanterna. E com esta vitória faz com que o Guarani dê uma encostada nos times que estão à sua frente. No 19º, o Brusque que perdeu, no 18º, quem sabe daqui a pouquinho no 16º. E agora está pintando um cartão para o Matheus Bueno, é isso, Vlad? Exato, o Matheus Bueno está amarelado, acabou atrapalhando lá a jogada lá na lateral e o Mirassol mudou, viu, Boris? 2 vezes. Saiu o Fernandinho para a entrada do Negueba, 11 Negueba no lugar do Fernandinho. E saiu o De La Torre para a entrada do Christian com a 29. Christian 29 no lugar do De La Torre. Beleza, mais 2 alterações feitas pelo time do Mirassol, técnico Mozart Santos, treinador do time do Mirassol. Aqui briga, tocando a bola o Gabriel Bispo para trás. Corre o Emerson, evita a saída da bola na marginal do gramado. Agora fica encurralado e recua para o goleiro Pegorari. Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35 cravados, segundo tempo. Série B, 27ª rodada no Brinco. O Guarani tem 1 gol do João Vitor, 0 para o Mirassol, é do Pinheiro. Olha a Série B encerrado, Novo Horizontino 1, Brusque 0, segundo tempo de Avaí 2, Ituano 0, Sul-Americana, segundo tempo. No Castelão, jogo de ida, quarta de final, Fortaleza 0, Corinthians 1. Você ligado, conectado, acompanhando o futebol da Bandeirantes em 85.7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e pelos demais aplicativos. Tenta Yuri Castilho pro time do Mirassol, quebra a canhota, chega bem Pacheco para cortar, rasga Gabriel Bispo, coloca a bola para fora. Instalar materiais elétricos na rua Duque de Caxias, 940 no centro. WhatsApp é o 19988390106. Para preparar no campo ofensivo o time do Mirassol, agora já no ofensivo, João Vitor recebe, domina no círculo central para Danielzinho. Danielzinho volta a bola agora sim no campo ofensivo para João Vitor, apertando a marcação Lohan. Ele volta para Luiz Otávio, que recolhe, domina com o pé direito, recua para o goleiro Alex Boris. KTO, na KTO cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. A informação chamou, falou. Público total presente aqui no Brinco de 2.551 torcedores, 2.551 para uma renda de 23.160. Mirassol para ataque, bola na entrada da grande área, tentativa de passe de calcanhar do Christian para ninguém. Ela fica de graça no vazio para o Pacheco. Pacheco recolhe, domina, levanta a cabeça com o pé direito, força o jogo, lançamento para Lohan. Ele domina, é Grandanião, também protege para cima da marcação do Luiz Otávio. Fez o passe para Marlon Maranhão, dividiu, insistiu, caiu, nada. Luiz Flávio manda seguir, recupera a posse dele para o time do Mirassol. Linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Tem linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 37, vamos entrar naquela reta final do jogo. Marlon Maranhão está caído aqui, aqui no campo ofensivo e agora o Atro para e marca falta de ataque, falta para o Guarani bater e o Marlon Maranhão segue caído com a mão na panturrilha esquerda. CH, o que você espera para a reta final do jogo? A tendência de uma pressão do Mirassol, mas convenhamos, com exceção daquela bola no travessão do De La Torre no comecinho do jogo, Pegorari não fez nenhuma defesa, CH.
A grande verdade é que o Guarani marca com competência, Boris. Por isso que não está conseguindo penetrar. As linhas estão muito juntas. Depois da saída do Anderson Leite, o time se acertou, se acalmou. É uma estratégia perigosa ficar dando a bola para o adversário, entre aspas, porque o Guarani marca um pouco mais com linhas baixas, mas eu acho que não está sofrendo, está controlado o jogo. Ele oxigenou o time, o Alan Al, quando precisou. O jogo está controlado, não está definido, não é? Você disse e eu concordo. Nós não tivemos nenhuma grande chance do Mirassol no segundo tempo. Portanto, tudo se encaminha para o Guarani vencer o jogo. Já tem o apito final aqui na Bandeirantes. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Falta para cima do Léo Gamalho e pinta cartão para o Pachecão. Não pela falta, né? Porque ele depois do lance parado chutou a bola para deu lateral. Aquele toquinho na bola de Vanguê para tirar dali, amarelo para ele. Vanguê. O que seria Vanguê? Um migué em francês. Isso que eu ia perguntar, se é francês o termo. É. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Sem moderação, enfia o dedão aqui, Lua Dias. Chega um bico na bola. Ih, rapaz! Ele foi lá, pediu calmas pro Zeca. O Zeca não quis nem saber. Tirou o braço do Lua Dias. E aconteceu o que com o Zeca lá? Amarelo, amarelado. O Zeca, lateral da equipe do Mirassol. Tá nervoso, o Zeca tá pilhadão, o Zeca tá nervosão, o Zeca é pequenininho, mas é briguento. Léo Gamalho ajeita com o peito, tentou na entrada na grande área para Negaba, chega a defesa para cortar, tentou Reinaldo partir com a bola dominada, insistiu no primeiro, no segundo lance, chega João Vitor para cortar, recomeçando com Luiz Otávio, o jogo promete na reta final, 1-0 pro Guarani, um grande resultado do Bugrão, lançamento para Yuri Castilho, nem com hélice nas nádegas ele chegaria, muito forte, a bola foi direto para fora, é tiro de meta. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Já o apito final aqui na Bandeirantes e assim que a bola parar de rolar, o apito final mais uma vez será o comando dele. É hoje que começa, é amanhã que termina o apito final na Bandeirantes com aquela categoria de sempre do Eduardo Pinheiro, em nome de Paraflu, Seara, produtos da Seara no Atacado de Rocha Autopeças, de Grupos Germânica, germanicaveículos.com.br, Sicredi, abra sua conta Sicredi, Aroma das Ervas, especialistas em temperos requintados, loja do mecânico, lugar de quem faz, Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estádio de São Paulo, instalar materiais elétricos, KTO, na KTO cada jogo é único, e Pisocol, argamassas, rejuntes impermeabilizantes, já, depois que o árbitro terminar, depois que o Vladimir ouvir os personagens do jogo na zona mista, jogadores do Guarani, a gente vai pro apito final, que tem muitas atrações para você. Fique ligado aqui na Bandeirantes, o quinto sinal confirmou agora em Campinas, são 23h15 ainda nesta terça-feira, dia 17 de setembro. Lateral para fazer a cobrança pro time do Mirassol, Lucas Ramon. Luiz Otávio virou centroavante, tá ali ó, marcado pelo Matheus Salustiano, levantou para a área, chega Reinaldo, tira, a bola vai voltar pro nervosinho, pro Zeca. Lua Dias chega na frente dele, é o Marlon Maranhão. Zeca de primeiro, torcedor pega no pé, deixou para Neto Moura, espera a passagem, a sobra da bola, volta para Yuri Castilho, recolheu, dominou, protegeu de calcanhar para Zeca, posição legal, dá uma condição lá dentro, o zagueiro Bugrino. Zeca recolhe, domina, cruzamento por baixo, rasga Matheus Bueno. Oferta especial do soldador é na loja do mecânico, a máquina de solda multiprocesso Forte G, R$549,90. Oferta até dia 24 de setembro. Em Campinas, ligue no 19 33 70 25 50. Bola para a área, tentou Léo Gamalho, foi embora. Pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 42 segundo tempo.
E no tic-tac, no tic-tac, no tic-tac do tempo. Eu confirmo, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta noite fria em Campinas, aqui no Brincão. Guarani, 1 gol de João Vitor. Colaboração plena, total, extrema de Alex Muralha, que frangou no gol, falhou. 1 pro Guarani, 0 pro Mirassol, Edu Pinheiro. Olha, tem aqui o Brusque perdeu, foi bom pro Guarani, né? Novo Horizontino 1, Brusque 0. O Ituano está perdendo, Avaí 2, Ituano 0. O Guarani tem 24 pontos nesse momento, 20º colocado, mas diminui a diferença pro Ituano, primeiro fora, 4 pontos. Guarani volta a jogar na próxima terça-feira lá em Ponta Grossa contra o Operário, Boris. Lembra que o Guarani tem um jogo a menos, né? Contra o Botafogo fora de casa, vai ser depois das eleições. Dia 9, 8 horas da noite. E aqui o Luiz Fábio gosta de se aparecer também. É uma falta clara em cima do Matheus Bueno, ele não marcou. Aí o lance seguiu, a bola foi pra lá, pra cá, enquanto o Edu trazia informação. Aí uma falta, um lance igual, ele marcou a falta pro Mirassol. Mirassol que vai mexer, Vlad. Isso, última mudança feita aí pelo técnico Mozart. Tá saindo o Lucas Ramon para a entrada do camisa de número 2, acho que é 2. É o Alex Silva. 2, Alex Silva entra no lugar do Lucas Ramon. 43 segundo tempo, tem falta para fazer a cobrança o time do Mirassol. Começou a Volks Vale Mais, a maior operação de vendas do Brasil, e é claro que a Germânica Volkswagen não ficou de fora. Visite a Germânica mais próxima, aproveite todas as ofertas e conquiste o seu 0 km. Na bola parada, busca o gol de empate, o Mirassol se segura nessa, o Mugrão. Totalmente lá atrás do time do Guarani, com exceção dos 2 jogadores da barreira. Na meia direita, Danielzinho vem pra bola, levantou, cruzou pra boca do gol, de cabeça, Lohan coloca a bola para fora. O Lohan foi pra dentro do gol, mas a bola pra fora do gol é escanteio, Vladimir. O que tem que entrar é o jogador, não a bola. Escanteio para o Mirassol que pressiona. Acho que é o contrário, né, Vlad? Não, no caso do Guarani, que entra o jogador e não a bola. Nesse caso, claro. Atenção, é escanteio pro time do Mirassol bater, vem Zeca para a cobrança, quebra a canhota. Jogadores do Mirassol, os de linha, com exceção de 2, todos lá dentro. Vai pra bola, Zeca, pé direito, levantou na segunda trave, Pecorari, saiu mal, a bola ficou viva, o chute pra fora. Isola João Vitor, mete a bola longe do gol, é só tiro de meta. Agora o Pegorari saiu mal no gol, hein, Vlad? Saiu esquisito, né? Lá na quebrada a gente fala que ele saiu caçando borboleta. Mas o chute do João Vitor acabou indo para a direção errada, é tiro de meta para o Boca. Gleger Zorzinho, nosso especialista, o Pegorari saiu de uma forma equivocada para a sorte do Mugrão, deu tudo certo, né, Gleger? E como é que fala lá na quebrada, Vladimir? Saiu caçando borboleta. Ah, entendi. Saiu na quebrada, só na quebrada. Precisava ter saído, né? Ficou no gol ali, tinha jogadores do Guarani e deu sorte. Deu sorte. Mas aí é falta de ritmo, né? O Pegorari jogou contra o Santos, se eu não me engano, depois não jogou mais. Sim. E foi voltando, né? É o segundo jogo depois da contusão. Então é complicado. Às vezes a falta de ritmo ocasiona isso aí. Mas deu sorte o Pegorari nesse lance. 8. Hã? 8 de acréscimo. Por quê? É o que a torcida também está se perguntando. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para a sua obra com Pisocol. Colou, ficou. A informação, Edu. Gol do Corinthians, Yuri Alberto, 44 segundo tempo, hein? Lá no Castelão. Foi quem diria, Fortaleza 0, Corinthians 2. É o jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão dá um passo gigantesco visando a semifinal. E aqui o jogo tá parado, o jogador do Mirassol deixou o braço no rosto do Lohan. Não sei se bateu violentamente, mas o fato é que o Lohan caiu, Vladimir. Ah, foi esperto o Lohan, né? Percebeu o toque e caiu. Aí o árbitro foi na dele e marcou. Falta para o Guarani. 46, está faltando pouco para o Guarani conquistar um grande resultado, se reabilitar do Campeonato Brasileiro da Série B, para manter vivo o sonho de permanecer nesse momento. É uma situação, né, dramática, complicada, mas o Guarani está ali, lutando, batalhando, reagindo na competição. E aqui vem Mirassol recorre, domina com Zeca no campo defensivo, com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque no peito do Christian. Ele mata no peito, coloca no terreno pelo setor canhoto, encara a marcação no Pacheco, não dá liberdade para ele não, Pacheco. Volta a bola por dentro para Zeca. Zeca na margem do campo. Para, prende, volta, recua para Lúcio Otávio. Instalar materiais elétricos, a sua solução em iluminação. Grande variedade, olha a bola para a área. Emerson protegeu, Pegorari, saiu do gol. Grande variedade de produtos e os melhores preços. Se siga no Instagram, @InstalarCampinas. Já já o apito final aqui na Bandeirantes. Ainda dá tempo de você deixar aquele like esperto no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pegorari gasta segundos preciosos.
estudiosos, sabem da importância de um resultado positivo. Pegorari com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, vai brigar Lohan, sobe por trás, escora de cabeça Luiz Otávio, Matheus Bueno sobe, escora também de cabeça, desvia e a bola sai. Lateral lá na direita no campo defensivo para o time do Mirassol bater com Alex Silva, força nos braços, jogou para Negueba, ele tem liberdade, mas aí vai ter que encarar o Salustiano. Chega bem o zagueirão colocando a bola para fora, cedendo o lateral para o Mirassol bater. Sicredi do seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital. E não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Então abra sua conta no Sicredi. Os dois zagueiros foram para a área. Lateral que o Alex Silva vai cobrar. 48. Vem bola na área do Guarani. Levantamento para a boca do gol. Luiz Otávio desvia. A bola fica viva. Tentou logo Gamalho. Voltou a sobra primeira. Só o chute cruzado na trave. Do Yuri Castilho. A bola bateu na trave. Incrível. Volta ainda para o time do Mirassol. Entrada na grande área. Danielzinho calculou, executou, cruzou para a área. Tira Lohan. A sobra, pressão do Mirassol. Neto Moura. Abre na ponta para Alex Silva. Recolheu, dominou, botou na frente. Lua Dias. Você chega para cortar. A bola explodiu na trave do Pegorari, Vladimir. Como diz o nosso comentarista Tigrão, o Guarani tomou o gol e destomou, né? Bola do Yuri Castilho explodiu na trave. O Mirassol pressiona, quer o empate. Alex Silva vem para a cobrança, força nos braços, jogou em direção à área para João Vitor, tira Salustiano, olha a sobra para o Danielzinho, botou na frente, foi para a dividida, caiu, não houve nada, tira de qualquer maneira a zaga. Danielzinho tá caído, Pegorari vai lá, dá uma bronca no Danielzinho caído, o jogo segue. O Negueba vai lá, compra a briga, empurra, o Pegorari tá valendo, agora o Luiz Flávio parou. Agora o Luiz Flávio parou porque houve um princípio de confusão. CH, a bola na trave. Tem aquela história do futebol. Hoje não vai dar nada certo para um determinado time. Hoje é o contrário para o Guarani. Tá dando tudo certo para o Bugrão, CH. Verdade. Desde aquela bola do De La Torre na trave, sozinho no primeiro tempo. O frango do Muralha, essa bola na trave. A bola pegou na trave e correu nas costas. Correu nas costas o Pegorari e a bola não entrou. Tem dia que dá tudo certo. Me parece que hoje é o dia do Guarani. Tomara. Bom, o árbitro chegou ali, está com um cartão, não sei se ele mostrou, agora o Zeca segue discutindo, segue empurrando. Acho que ele mostrou para o Pegorari e também para o Danielzinho ou para o Yuri Castilho. Estava ali por ali também o Negueba, acho que era o Negueba. A gente vai checar para quem mostrou o cartão, porque ele mostrou o cartão no bolo e aí fica difícil. Eu acho que o Pegorari tomou. É praticamente uma situação certa, porque ele estava ali no lance. Foi dedurado, evidentemente, pelo Bandeira. O Bandeira dedurou, o quarto árbitro também. E agora ele vai dar bola ao chão. 49, agora 50. Prometeu o jogo até 53, não sei onde ele viu tudo isso. Lançamento lá dentro, chega Pegorari, domina, faz uma graça, fica com ela, desliza no gramado do goleiro Bugrino. Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado. Acesse desktop.com.br ou ligue para 0800 1102. Solta o grito a galera Bugrina, presente nesta noite gelada, nesta noite fria em Campinas. Placar de 1-0 para o Guarani, gol do João Vitor no primeiro tempo. Levantamento para Lohan, chega aqui atrás para fazer o corte, Luiz Otávio. Lohan fica com a sobra, tem Lua Dias pedindo, incansável Lua Dias, falta para cima do Lohan. Ele marca, cometida pelo Neto Moura. Na entrada da grande área, é falta agora para o Guarani, Vladimir. Para ganhar segundos preciosos ali no campo de ataque. Guarani vai se mantendo. Agora a falta aconteceu, foi bem marcada, tem a oportunidade da bola parada. 1-0 para o Guarani, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tem falta o Guarani, claro que não tem pressa, não tem nenhuma pressa o time do Guarani. Estão por ali Marlon Maranhão, Matheus Bueno e Lua Dias. Venta contra a meta do Alex Punari. Acho que mudou o vento. Agora a bandeira tá um pouquinho mais pra direita ali, né, em direção ao arquibancada. Tá ventando pra tudo quanto é lado. Agora voltou de novo contra a meta ali do Alex Muralha. Falta pro Guarani. Com isso tudo vai passando. O Guarani cada vez mais próximo de conquistar um grande resultado. De se reabilitar no Campeonato Brasileiro da Série B. Pra subir pra 24 pontos. Tem falta o Bugrão. Bispo se apresenta bem direito. Ele bate à direita. Longe do gol, é tiro de meta. Oferta especial do soldador é na loja do mecânico, inversora de solda Flama Boxer, R$ 749,90. Vale até dia 24 de setembro em Campinas. Loja do mecânico, ligue 19 33 70 25 50. Tira mais uma aqui atrás da zaga Bugrina, a bola voltou, mas o passe para trás, passe ruim do jogador do Guarani foi o Lohan. Bispo chega e comete a falta, vai a loucura o Alan. E com isso dá mais uma oportunidade para o time do Mirassol levantar esta bola para a área, Vladimir. O Lohan agora deu bobeira, né?
cabeceou a bola para trás, para o campo de defesa, propiciou o ataque e a falta sendo cometida. Vem bola para a área do Pegorari. O problema é que o time do Mirassol só com jogadores altos. Danielzinho aproveitou que o Atru não viu, colocou a bola mais pra frente. É isso que os jogadores do banco do Guarani estão reclamando. Talvez o último lance do jogo. Danielzinho vem pra cobrança. Danielzinho vem na bola parada. 1-0 pro Guarani. Partiu pra bola Danielzinho. Pé direito, a bola bateu na barreira. Bateu no Marlon Maranhão. O árbitro vai mandar voltar. Quer mostrar cartão pro Marlon Maranhão, Vladimir? Não, pro Danielzinho. Não, Marlon Maranhão, exatamente. Porque tava na barreira e se adiantou, né? O Danielzinho reclamou e ganhou a falta e agora tem outra oportunidade. Mais um pouquinho de sofrimento para o torcedor bugrino. Agora sim, tem tudo para ser o último lance do jogo. 52, vamos bater 53. O tempo prometido dos acréscimos pelo Luiz Flávio de Oliveira. Vem para a cobrança da falta, Danielzinho na meia direita. Vai levantar para a boca do gol. O autor está na cobrança, levantou, veio o desvio, a bola fica viva. Pegorari! Pegorari, bem colocado, faz a defesa no desvio de cabeça. Vai terminar o jogo no brinco. O torcedor vai explodir definitivamente. Um grande resultado no Bugrão. O Guarani não perde mais. O árbitro vai terminar o jogo. 1-0 para o Guarani. Para permanecer na sua luta para ficar na Série B do Campeonato Brasileiro. Pegorari levanta a bola para o campo de ataque e acabou! Apita, o árbitro acabou! O Bugrão ganha do Mirassol, um time postulante, um acesso, que veio a Campinas na terceira colocação com 43 pontos. O Guarani vindo de 2 resultados negativos fora de casa, encontrou um grande adversário, mas que aqui no Brincão de Ouro da Princesa, com a tradição, a força desta camisa, camisa campeã brasileira, o Guarani vence, mantém-se na luta para permanecer na Série B, dá uma encostada nos adversários, sobe a 24 pontos, mantém a sua luta que promete ser árdua, complicada, para permanecer ainda no Campeonato Brasileiro da Série B. Deu Bugrão, gol de João Vitor no primeiro tempo com a colaboração do Alex Bonaria. O Guarani vence o time do Mirassol por 1-0 e segue na sua caminhada para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi a 4ª vitória do Alan Al, que agora passa a ter mais vitórias do que derrotas. 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas desde o seu retorno. O time do Guarani comemora os seus jogadores exaustos, extenuados. O time do Mirassol chegou a reclamar aqui com o Luiz Flávio, o próprio Moser veio para conversar com o trio de arbitragem. Agora sim, tudo ok, tudo tranquilo, e os seus jogadores vão sair já já na zona mista e serão flagrados e entrevistados pelo Vladimir Catarino. Aqui deu Bugre, gol de João Vitor, 1 para o Guarani, 0 para o Mirassol, Vladimir Catarino. Já aqui na zona mista, hoje a zona fria, né, rapaz? Está gelado aqui. Jogadores do Guarani se cumprimentam ali dentro de campo, cumprimentam também o torcedor, claro, muita festa, né? Poucos torcedores, já é de se esperar, mas a festa é muito grande por parte dos jogadores e torcedores. O Anderson Leite está saindo aqui amparado pelo Caio Dantas, hein? Está sentindo bastante dor, ele foi substituído ainda no primeiro tempo. Ele sinaliza ali, parece a região lombar ali, né? Está sendo carregado aqui pelo Caio Dantas, o Anderson Leite. Lógico que o departamento médico vai avaliar melhor para saber exatamente as condições do Anderson Leite. O primeiro a passar por aqui é o Gabriel Bispo, né? Que entrou aí durante o jogo, vai falar sobre essa vitória do Guarani pelo placar de 1-0. Torcida e equipe fora do Brinco de Ouro. Acho que nós fora de casa temos feito bons jogos. Só contra o América que a gente jogou uma partida apática, mas contra o Paysandu nós fomos bem também. Tivemos a infelicidade de tomar o gol ali no começo do segundo tempo. Mas é dentro de casa fazer nossos pontos e procurar o máximo possível fora de casa também que eu consiga as vitórias, né? Porque é só assim para gente sair dessa situação, o mais rápido possível. Você foi para... Você que normalmente é titular absoluto desta equipe, hoje começou no banco de reservas, mas entrou ao longo da partida. A importância de ter vários jogadores para repor ao longo do jogo, né? Essa é a importância do grupo, né? O professor vem frisando isso para todo mundo, que vai aparecer a oportunidade para todos. Então, hoje eu tive a oportunidade de começar no segundo tempo, mas pude entrar, poder ajudar para iniciar essa vitória, foi maravilhoso. Esse é o espírito do time, né? Quando não dá na técnica, vai na raça e na vontade, né? Muitas vezes não vai dar na técnica, vai ter que ser na raça, então tem que ser assim até o final do campeonato. Valeu? Valeu, obrigado. Gabriel Bispo passou por aqui falando exatamente sobre esse sentimento, né? De vontade, de muita disposição do time do Guarani. Caio Dantas, o artilheiro da Série B, também vai passar aqui pela zona mista para falar com a gente. Dá para
partida e também da torcida com a equipe neste momento? Cara, uma partida muito difícil, uma equipe que está brigando lá em cima desde o início da competição. Acho que a gente tem que manter assim, mostrando nossa força aqui dentro de casa, junto com a nossa torcida aí, que vem nos apoiando aí, vem nos abraçando e se Deus quiser a gente vai sair dessa situação aí. Se tornou artilheiro da Série B, agora tá muito bem marcado, tá difícil, né, Caio? Isso é inevitável, né? As equipes vão nos estudando cada vez mais. Mas enfim, é continuar trabalhando para tentar livrar o time, que é o mais importante. Legal, obrigado. Caio Dantas, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Pegorari. Não é novidade para ninguém, até porque o Mozart já passou aqui, é um time que controla muito bem o jogo, tem esse domínio, a gente não pode deixar levar isso, atrapalhar dentro do jogo, como a gente teve um começo de jogo um pouco nervoso, por conta de uma mudança tática que o Alan, tentou fazer para surpreender, mas a princípio não tinha surtido efeito, então com a saída do Leite, a entrada do Maranhão, a gente conseguiu arrumar esse erro, abre aspas, esse erro que estava nos incomodando bastante. E com a felicidade do chute do João Vitor ali, a gente fez 1-0. Então, segundo tempo a gente controlou. Sabia que tinha que matar, também serve de alento, porque dependendo do jogo que você pega, principalmente fora de casa, que foi o caso do Paysandu, se você faz um, não faz dois, não faz três, com as oportunidades que tem, 15 minutos a torcida, ela joga junto e acaba dando no que deu. Então, que sirva de alento pra gente, quando tiver a oportunidade de fazer 2, fazer 3, para ficar tranquilo. E comemorando, cara, essa vitória aqui pra gente era muito importante, não tinha como a gente não vencer o jogo hoje. Então, isso aí, velho, comemorar agora com a torcida aí. Amanhã é um dia de folga, graças a Deus, pra gente aproveitar com a família aí, da melhor maneira possível, porque com uma derrota ia ser fogo, velho. Então, com a vitória aí a gente aproveita bem e depois já muda, a partir de quinta-feira, já muda o foco aí pro Operário. Legal, obrigado. Pegorari, o último a deixar o gramado passando aqui na zona mista, Boles. Fechado. Daí, portanto, o Vladimir Catarino, ouvindo os jogadores do Guarani ao final deste jogo. Grande vitória do Bugre, 1-0 para cima do Mirassol. Parabéns a todos os torcedores que estiveram nesta noite fria, gelada aqui no Brinco, a todos que estiveram nos acompanhando. Não terminou, não. Termina aqui a jornada esportiva, mas já tem um apito final repercutindo este grande resultado do Guarani diante de um time que estava no G3, no G4, na terceira colocação. Ainda está, vai depender da rodada, pode ser até que saia, mas o Mirassol que desde o início da competição vem fazendo um grande campeonato, um dos postulantes ao acesso à elite pela primeira vez do futebol do Brasil. Aqui deu Bugre, 1 para o Guarani, 0 para o Mirassol, fique ligado aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Futebol é com a Bandeirantes, vai, vai, vai. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Edu Pinheiro. Público 2.551, renda 23 mil, Guarani 1-0, já começa com o CH, acabou Avaí 2, Ituano 0, bem mais cedo Novo Horizontino 1, Brusque 0, Novo Horizontino grande campanha, líder 50 pontos. Começando de baixo para cima, 20º Guarani com 24, um jogo a menos. Em 19º, Brusque, que perdeu 26, diferença de 2. 18º, CRB, vai jogar, tem 26, 2 a mais. 17º, Chapecoense com 28, vai jogar. Em 16º, Ituano, que perdeu, tem 28. Em 15º, a Ponte com 29. Quinta-feira jogam CRB e Ponte no Rei Pelé. A diferença do Guarani com 24 para o Ituano, primeiro fora 28, diferença de 4 pontos. Sul-Americana encerrado, Fortaleza 0, Corinthians 2, é o jogo de ida. Semana que vem é o jogo da volta. Vamos lá, CH. 10 minutos de jogo, bola no travessão do Guarani, saiu errada a jogada aí, Heitor e Matheus Bueno. O Chico Kim pega a bola, dá pro De La Torre, cara a cara com o Pegorari e chuta no travessão. O gol aconteceu a 47, João Vitor de fora da área, gol de entrada, frango do Muralha. Segundo tempo, Luan Dias a 10 minutos, cara a cara com Muralha, Muralha fecha o ângulo, pimba para escanteio. A 26, João Vitor limpa, entrada da área, um chutaço, grande defesa de Muralha. E aos 48 na trave do Guarani, Yuri Castilho dentro da área chutou, o Pegorari tirou com o zóio. Vamos lá, CH, Guarani 1, Mirassol 0. Vitória construída com muita raça e determinação. Guarani marcou muito, principalmente depois da saída do Anderson Leite, que o time se arrumou. Veja que alguns problemas que você tem ao longo da partida, hoje, por exemplo, encaminhou para um acerto. Saiu um jogador de meio campo e entrada do Maranhão, voltando ao esquema de 4-3-3, o esquema que mais o Alan Al, nessas partidas que ele comanda o Guarani, ele utilizou. Eu gostei da luta do time, eu acho que era uma partida que o Guarani tinha que vencer de qualquer maneira, o desempenho tinha e ficou em segundo plano. A partida não foi plasticamente agradável de assistir, mas o que deu gosto é ver o time se dedicar, não se entregar. Até nos piores momentos da partida, que foram os primeiros minutos do primeiro tempo e o final do jogo, o time não parou de correr, de se entregar. O Guarani tem limitações, o Mirassol é um time que toca bem a bola, tem valores individuais melhores que os valores individuais do Guarani, e isso só engrandece a vitória conseguida contra um time que briga por G4. É um time que está pontuando lá em cima, tem bem mais pontos que o Guarani, mas a estratégia, a maneira, a entrega, a execução
do plano de jogo funcionou. De um jeito ou de outro, com frango do Muralha ou não, com aquele lance aos 48 que a bola bate na trave e corre atrás das costas do Pegorari, isso faz parte do futebol. Faltou competência para o Mirassol colocar a bola para dentro do gol. Mas não foi o massacre da Serra Elétrica, não. Os números são muito parecidos. Os times chutaram para o gol 12 vezes. O Guarani desarmou 24 vezes. Escanteios muito parecidos. A única coisa que desequilibrou foi a posse de bola, em termos estatísticos, porque o Guarani, no segundo tempo, deu a bola para o Mirassol e trouxe as linhas para trás. Aliás, linhas muito bem organizadas. Eu acho que o Alan Al fez um bom trabalho, mas a execução, a entrega e a garra do time, isso a torcida pode ir para casa e sentir orgulho. O time está na última colocação ainda, a situação é muito complicada, mas como eu tinha uma previsão, e eu fiz só apenas uma previsão, os times que estão brigando por permanência, a tendência é que todo mundo perca. Hoje já 2 perderam, o Ituano e o Brusque. Ainda falta Paysandu, Chapecoense, CRB, enfim. Como diria o profeta, vamos aguardar. Mas a missão de hoje, que era vencer o jogo, o Guarani cumpriu com maestria e principalmente com muita transpiração. Edu. Muito bem, CH. Olha, Zorzinho, no máximo, por favor, 3 minutinhos. Público, 2.551, gol do João Vitor a 47, primeiro tempo, o Gregor. Edu, não precisa de muito não pra gente finalizar o comentário, porque o Guarani realmente fez um jogo muito bom. O que importa é a vitória, né? Não dá pra gente discutir se o Guarani começou, se iniciou num plano tático diferente e as coisas não deram certo. Porque, você vê, o futebol, ele é muito engraçado, vou dizer assim, né? Você vê que o Guarani é o último colocado, está enfrentando o terceiro colocado na tabela, o Mirassol, que é um bom time, que é muito bem treinado, né? Que teve os números melhores na partida, mas o Guarani, numa falha do goleiro Muralha, né? Que em alguns momentos comete algumas falhas e o goleiro vai falhar mesmo, né? E o Muralha deixou para falhar no jogo contra o Guarani precisando dos 3 pontos. Eu falava isso hoje no programa da TV. Independente de como vai ser, de quem vai jogar, da plataforma tática, né? Se vai ser no Brinco de Ouro, se vai ser no Rancatoco, se for em qualquer lugar, o Guarani precisa dos 3 pontos. Independente de quem vai enfrentar, o Guarani precisa ganhar. Porque, como disse o CH, a situação, o Guarani ainda é o último colocado, mas diminui a distância do primeiro time fora da zona de rebaixamento. E é isso que o Guarani tem que pensar. Jogo a jogo. Não dá para ficar pensando no próximo. Tem que pensar no atual. Qual que agora o Guarani venceu o Mirassol, comemorar hoje, amanhã já pensar no próximo adversário. É isso que o Guarani tem que fazer. Então eu tenho que parabenizar o Alan Al, que percebeu ali, fez a mudança, as coisas aconteceram. Parabenizar também o João Vitor, que fez um bom jogo e conseguiu fazer o gol da vitória. E o que importa hoje, nesta noite, Edu Pinheiro, torcedores do Guarani que estão indo para suas casas agora ouvindo a Rádio Bandeirantes, é os 3 pontos. Parabéns ao Guarani. Você foi muito bem, Gleger. Rapidinho, vamos ao craque, 23h44. O craque do jogo. Ele narrou aqui, Guarani 1, Mirassol 0. E comparece aqui no apito final. E o craque, diga lá, o moço de Piracicaba, Leandro Boles. Oi, Edu, hoje tá fácil, né? O Guarani fez um jogo coletivo outra vez muito bem. Gostaria de destacar o Bacelar, o Salustiano, o Lua Dias, mas eu fico com o cara do gol. Chute de fora da área, até despretensioso. Arriscou e fez. João Vitor, pra mim, o craque do jogo. Valeu, Edu. Grande abraço, até a próxima. Ficou bonito no YouTube aquela japona nova da Bandeirantes, né? A japona. Oi, Catarino, o craque. Fala, Edu, ouvintes desse apito final. Dia de vitória do Guarani, fica até mais fácil pra gente escolher o craque. Meu voto vai pro João Victor, o autor do gol. Claro que com uma ajuda importantíssima do Alex Muralha, mas ele tentou, né? Então meu voto vai pro João Victor. Edu. Atenção, Gleger e CH, tempo de Flávio Cavalcante, hein? Uma nota só. Oi, CH, o craque. João Vitor. Foi muito bem, Gleger. João Vitor. Unanimidade, craque João Vitor, agora 23h45, vamos ao gol então, vamos ao gol aqui, curtindo rapidinho o gol. João Vitor, 47, primeiro tempo lá no gol de entrada, arriscava de fora da área, hein, Bole? É bola na rede!
Vitor escapou bem no marcador, vem embora o Guarani. Entrada na grande área, calibrou pra bater, rolou pra João Vitor, passou Luan Dias. Ele tenta o bora de elevação, bateu na zaga, voltou pra João Vitor. De frente pro gol, pé direito, bateu pro gol e é gol! De Alex Muralha. João Vitor recebeu na entrada da grande área, clareou, chutou, rasteira, a bola passou por baixo do goleiro. O Grão não quer nem saber. Valeu, Alex Muralha. Avante, 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 Mugrão. Faz a festa, a galera mugrina. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco, as cores do Mugrão. João Vitor, por nunca desistir, por sempre acreditar, ele arrisca e o goleirão come um frangaço, engole um peruzão, engole o peruzão, Alex Muralha. O Guarani... Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Eu tô com o Darel lá. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. E os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos.
A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma. No gol, Heitor, depois Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Emerson Barbosa. Anderson Leite, depois Marlon Maranhão, Matheus Bueno, Pierre, depois Gabriel Bispo, Eluan Dias, João Vitor, depois Reinaldo, Caio Dantas, depois Lohan. A equipe do técnico Alan Al. Mirassol, Alex Muralha no gol, Lucas Ramon, ex-Guarani, depois Alex Silva, João Vitor, ex-Guarani, Luiz Otávio e Zeca, Neto Moura, ex-Ponte, Danielzinho, Isaac, ex-Guarani, depois Yuri Castilho e Chico Kim, depois Léo Gamalho, ex-Ponte, Fernandinho, depois Negueba e Della Torre, depois Christian, técnico Moser, ex-Guarani, Luiz Flávio de Oliveira pitou, amarelo pro Guarani, Emerson Barbosa agora está pendurado, Pacheco levou também, está pendurado, Matheus Bueno e Marlon Maranhão, os amarelados foram 4 do Guarani. Do Mirassol, Danielzinho, Zeca e Negueba. O gol foi do João Vitor, a 47 do primeiro tempo. Público, 2.551 e a renda, 23 mil de renda, vai dar prejuízo. O ficha técnica no apito final, Guarani 1, Mirassol 0. Bandeirantes. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No FM 85,7, nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes Campinas. Iniciando a rádio. radiobandeirantes.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. E aí, você ainda não baixou o Band Play? Band Play chegou para você não perder nada, nenhum detalhe. No Band Play tem desenhos para criançada, filmes, documentários, os programas a qualquer hora do dia. O perrengue tá na área com muito bom humor. Tem muito papo com sabor. Os principais eventos do ano com exclusividade estão também no Band Play. Baixe o aplicativo e tenha todo o conteúdo. Band Play. A gente quer entreter você com o que rola nos gramados e faz a torcida vibrar. No que é nocaute certo. Nas quadras que são pura emoção. No que acelera até a bandeirada final. Capricho! O jornalismo está no nosso DNA. Credibilidade e tradição. A notícia necessária. Prestação de serviço, debate, profundidade. A gente quer entreter você. Como? Com shows, diversão, boa companhia. Vocês estão preparados? Com filmes, séries. A gente quer entreter você. Só com o melhor. Band, tudo pra todos. A Rádio Bandeirantes Campinas. Na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é
só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Começou a Volkswagen Mais, a maior operação de vendas do Brasil. E é claro que a germânica Volkswagen não ficaria de fora com ofertas imperdíveis. Dá uma olhada. Novo T-Cross, o SUV referência em espaço interno, tecnologia e segurança. Com bônus de até R$10.000 e taxa zero. E Nivus com bônus de R$12.400 mais taxa zero. Visite a germânica Volkswagen mais próxima de você para aproveitar essas e outras ofertas incríveis. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Você que adora ferramentas e está em busca de qualidade e ótimos preços, encontre na Loja do Mecânico, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, ampla variedade de produtos para mecânica, elétrica, borracharia, marcenaria, funilaria, sempre com ofertas imperdíveis e o melhor atendimento da região. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Doutor Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Precisa de materiais elétricos? A Instalar é o lugar certo para você. Só na Instalar você encontra variedade de materiais elétricos com preços imbatíveis. Painel de LED 18 watts branco frio por apenas R$ 9,90. Lâmpada bulbo 9 watts branco frio apenas R$ 1,69. Não tenha dúvida, na Instalar é preço baixo e qualidade para você. Rua Duque de Caxias 940, Centro de Campinas. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Atenção, torcedor do Guarani! A campanha de renovação do sócio campeão começou. Garanta 30% de desconto no valor do plano titular e 50% para seu dependente. Venha viver a emoção de torcer para o Guarani, pagando muito menos. Mas atenção, essa oferta é válida até 30 de setembro de 2024. Não perca tempo. Acesse o nosso site novosociocampeão.com.br ou vá até o clube para renovar o seu sócio campeão. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, já quarta-feira, hein? Já quarta-feira, 23h59. Então, nessa terça-feira que está terminando, vamos aqui à defesa de brinde. As o travessão também, como essa, 10 minutos de jogo lá no gol do placar. O Pegorari passou apertado, hein, Boali? Olha essa ideia errada do Guarani, recupera Chico Kim, rolou pra Dela Torre, vai marcar, bateu no travessão e a bola subiu, foi embora. Pela linha de fundo, o Guarani perde a bola na saída e por muito pouco. O Heitor jogou errado, o Heitor jogou na fogueira pro Matheus Bueno, que perdeu a bola pro Chico Kim, e aí aconteceu isso aí, Dela Torre no travessão. Vamos lá, primeira defesa, 44 primeiro tempo. O atacante é o Caio Dantas, sofreu a falta. Aliás, o Caio Dantas completa 5 jogos que não marca, hein? Caio Dantas sofre a falta. Heitor hoje ganhou a posição de Pachecão. Vamos lá, Heitor na cobrança, gol de entrada.
Falta perigosa, capricha aqui da Bugrão. Partiu pra bola, Heitor, pé direito, espalma, Muralha vai atrás da bola e segura firme o goleiro. Muralha foi em cima dele, deu um baita de um tapa, Muralha, a bola subiu e aí amorteceu, foi atrás dele, hein? Bom, aí o Guarani fez 1-0, João Vitor de fora da área, na falha do Muralha. Segundo tempo, vamos lá, 10 minutos. Luan Dias, cara a cara com Muralha, participação de João Vitor. João Vitor que passou para Luan Dias, hein, Bolis? Recebeu no fundo, partiu com a bola dominada. Liga lateral da grande área, vem Guarani, rolou para Luan Dias, tá na área. Vai marcar, botou na frente, saiu o goleiro. Chega, Alex Muralha! Alex Muralha salva o Mirassol na tentativa de Luan Dias. Ele tentou por baixo, um tapinha na bola por cobertura. Fechou o ângulo, mas fez a defesa. 26 minutos, de novo João Vitor. Eu já fiz uma, né? Quem sabe hoje é meu dia. Muralha não tá legal. João Vitor limpa a entrada da área, dá um chutaço. E aí, Bolis? E passe feito, João Vitor para Luan Dias, recebeu do Emerson. Luan Dias volta a bola para Matheus Bueno. Guarani conecta a jogada, bola por dentro, João Vitor clareou, limpou, pé direito, a bomba, espalma Alex Muralha. Uma paulada do João Vitor, Alex Muralha espalma e joga pra fora, Vladimir. Bela jogada, né? Belo chute do João Vitor. Mas não é toda hora que eu dou uma falhada, não. É a 48 na trave do Guarani. Gol de entrada. Quem que chuta? Olha que perigo. Pegou horário, tira Cozóio, vai Bolis. 48, vem bola na área do Guarani. Levantamento para a boca do gol, Luiz Otávio desviou, a bola fica viva, tentou logo Gamalho. Voltou a sobra primeira, só o chute cruzado na trave do Yuri Castilho, a bola bateu na trave, incrível. Volta ainda para o time de Mirassol. Muito bem, ô Greg, duas na trave então de brinde e as defesas que você ouviu. A pergunta é, qual foi a defesa do jogo, hein? Edu, sem dúvida nenhuma, aquele chute do João Vitor, trocada de mão do Muralha. Para mim, aquela defesa do jogo. Sim, esse é o lance 5, por enquanto é o lance 5. Já estamos a 2 minutos da quarta-feira, 18 de setembro. Oi, CH, a defesa. Lado a lado com o relator. Muito bem, vamos ouvir aqui o lance 5. Lance 5, vamos lá. A defesa foi a 26 do segundo tempo. Passe feito, João Vitor para Luan Dias, recebeu do Emerson. Luan Dias volta a bola para Matheus Bueno. Guarani conecta a jogada, bola por dentro, João Vitor clareou, limpou, pé direito, a bomba, espalma Alex Muralha. Uma paulada do João Vitor, Alex Muralha espalma e joga pra fora, Vladimir. Bela jogada, né? Belo chute do João Vitor. Defesa de Guarani 1, Mirassol 0, foi a defesa do jogo, 26 segundo tempo, João Vitor chutando. Já estamos no dia 18 de setembro, há 48 anos atrás, 18 de setembro de 76, no Brinco, Brasileirão. Guarani Fortaleza foi 1-1, Zenon fez um gol de bicicleta a 17 do segundo tempo, lá no gol de entrada, hein? Zenon que nos concedeu uma bela entrevista no último jogo do Guarani, no dia que jogou o Guarani Paysandu. Foi sensacional no nosso concentração. Um grande abraço a mestre Zenon. Só para registrar, diria Leandro Bolis, 48 anos atrás. Gol de bicicleta de Zenon no Fortaleza. Já já, o gabarito de Guarani 1, Mirassol 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou.
Na KTO, cada jogo é único e ideal para você que manja de palpite. E se você de Campinas ainda não é cadastrado e quer aproveitar os mercados exclusivos do site, basta acessar kto.com, inserir o cupom CAMP20 e receber 20% de bônus no primeiro depósito. Incrível, né? Conheça o site kto.com e bora jogar junto em todos os esportes. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Gleger. Guarani 1, Mirassol 0. Qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o segundo tempo. Para você, CH? Regular, melhor o segundo tempo. Bom, o Pegoraro é o seguinte, ele com 5 minutos, ele saiu mal, hein, Gleger? Ele foi dar arremessar com o pé e deu um lateral de graça, tá? Não sei se você lembra desse lance. Aos 9 minutos, uma boa defesa dele, um chute cruzado. Chute cruzado, né? Tava na bola, tudo bem. Levou uma no travessão a 10 minutos, teve sorte, isso é importante. Outra defesa que ele fez, quer dizer, teve um escanteio aos 44 segundo tempo que ele saiu mal. E 48 também teve sorte, a bola bateu na trave. Pela sorte e por pouco que defendeu, hoje o Pegoraro, como é que foi? Por tudo, conceito regular. O lateral direito, Heitor, ganhando a posição de Pacheco. Foi até 28, segundo tempo, depois entrou o Pachecão. Mas o Heitor, hein? Agora não pode sair daquele jeito, né, o CH? Você viu aquele lá no travessão há 10 minutos? Ele saiu jogando, colocou a bola no meio da área pro Matheus Bueno, né? Na fogueira ainda. Aí o Chicoquinho roubou a bola, deu pro De La Torre e De La Torre estou no travessão. Bom, essas e outras, Heitor. Tá sem ritmo ainda, né? Tá voltando agora, mas teve esse erro aí que não pode acontecer. Regular. Douglas Bacelar e Matheus Salustiano. Hoje o Gleger representando os zagueiros. Do jeito que vem, tira, hein, Gleger? Foram bem demais, Edu. Hoje o conceito para os dois é bom. Emerson Barbosa, lateral esquerdo, que a princípio ganha a posição de Jefferson. De novo na titularidade, Emerson Barbosa, que veio do Tombense. E aí, CH? Regular. Deixa eu ver se ele veio. Emerson Barbosa veio do Tombense. Regular, né? Precisa firmar um pouquinho, né? Vamos na volância. Hoje o Alan Al entrou com 3 volantes. Anderson Leite, Matheus Bueno e Pierre. Então, eu vou inverter. O Gleger fez os 2 zagueiros, o CH faz agora os 3 volantes. Anderson Leite saiu a 30 no primeiro tempo, então fica de fora, tá? O Marlon Maranhão, a gente fala depois porque é atacante. Então, Matheus Bueno e Pierre. E aí, CH?
Bom, Anderson Leite sem nota, saiu com pouco tempo. Eu acho que o Pierre precisa de mais ritmo, regular. O Bueno um pouquinho acima do Pierre, mas também regular. Luan Dias, homem da armação aí, jogou o tempo todo, teve uma chance, 10 do primeiro tempo, ficou cara a cara aí com o Muralha, também chutou no primeiro tempo de fora da área, essas e outras. Luan Dias, hein, Gleger? Melhorou no segundo turno, né? Conceito regular hoje. Daqui a pouco a coletiva do Alan Al, hein? Daqui a pouco a coletiva do Alan Al. Bom, João Vitor fez o gol, chutou, arriscou, fez o papel dele. Tudo bem, o Muralha falhou. Foi João Vitor que serviu a Luan Dias, viu, CH? Luan Dias perdeu o gol, mas quem serviu, que deu assistência foi o João Vitor. E outro chute do João Vitor a 26 minutos. Boa defesa, a defesa do jogo do Muralha aí, o CH. João Vitor? Sim. Regular. Caio Dantas. O Grega, já faz então 5 rodadas que não marca Caio Dantas, que ainda é o artilheiro da Série B. Saiu a 28 segundo tempo, entrou Lohan. Caio Dantas, Gleger. Muito marcado, né? Muito encaixotado na marcação. Pela disposição, conceito regular. CH, de todos que entraram, fique à vontade, mas destaque para Marlon Maranhão, por quê? Foi o que mais jogou. Ele entrou a 30 do primeiro tempo, saiu Anderson Leite, volante, e colocou já o Marlon Maranhão, que é atacante, né? Ele corre bastante. Enquanto o Paysandu, ele entrou pilhado também. Ele gosta de dar uma limpadinha e chutar, né? Ele gosta de chutar, enfim. O que você achou do Marlon Maranhão e dos demais que entraram? Eu vou resumir meu comentário em cima do Marlon Maranhão. Corre que nem um louco. Ele precisa raciocinar mais e correr de menos. Mas a entrega dele, do Luan Dias, todos se entregaram. Mas o que esses dois correram, eu fiquei cansado só de assistir. Então eu vou dar um conceito regular, mas o destaque é para a disposição dele, realmente. Aos poucos ele está encontrando um espaço dele, mas tecnicamente precisa melhorar. Ô Gleger, Alan Al hoje entrou com 3 volantes, depois aproveitou que o Anderson Leite se machucou e colocou um atacante no lugar dele, que foi o Marlon Maranhão. Por aquilo que acabou colocando o Heitor na lateral direita, não Pacheco, essas e outras, e pelas alterações aí. Hoje o conceito do professor Alan Al. Acertou de início, acertou na mudança. E um detalhe que eu chamei a atenção no intervalo, não sei se você se lembra, o intervalo de Belém do Pará, que o Guarani foi vencendo de 1-0 e voltou totalmente desligado. Nesse jogo, não. Voltou muito bem o Guarani. Então, por isso, o conceito do Alan Al é, pelo resultado também, bom, Edu. Boa terça-feira para você, boa quarta, viu, Gleger? Obrigado, um grande abraço CH e abraço a todos os ouvintes. Valeu. Muito obrigado. Público 2551. E o professor Alan Al em CH? Eu gosto do trabalho dele. Eu vejo o dedo do treinador nas escolhas, do jeito que o time marca. Eu acho que o time é muito obediente a ele e isso faz parte das qualidades de um treinador. Não adianta só ter a teoria. Ele precisa fazer a execução dos planos de jogo que ele prepara para cada partida. E é o que o Guarani tem feito, dentro das suas limitações. O trabalho dele hoje, aliás, no geral, o trabalho dele é bom, Edu. Então, para você, boa quarta-feira, CH. Bom dia. Para você também, bom dia, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Gente, então na Série B, na terça que passou, Novo Horizontino 1, Brusque 0, Novo Horizontino 1, Brusque 0, Guarani 1, Mirassol 0, Avaí 2, Ituano 0. E na Sul-Americana, o Corinthians ganhou lá no Castelão, hein? Quem diria? Olha aí, Fortaleza 0, Corinthians 2. Vamos então à coletiva do Alan Al, agora 00:14. E sobre o Emerson, lateral esquerdo, você mais uma vez colocou ele como titular e deixou o Jefferson no banco. O porquê dessa troca e essa continuidade do Emerson na equipe principal? Obrigado. Boa noite. Jogo difícil, né? Contra uma equipe que briga pelo acesso, uma equipe que vem jogando junto há praticamente 2 anos. A gente sabia da dificuldade. As escolhas para início da partida foram muito pensando na questão física. Nós não podemos esquecer que há 60 horas atrás a gente estava fazendo uma viagem durante a madrugada toda. Nós saímos 2 horas da manhã de Belém e chegamos em São Paulo às 7h30. Então é difícil, né? Algumas situações extra-campo que hoje não tem esse acompanhamento mais próximo, não tem como a gente estar passando algumas informações para a gente tentar
passar para o torcedor e para a imprensa aquilo que a gente imagina no dia a dia e que possa ser o melhor para nós. Não nos encontramos nos primeiros 15, 20 minutos, tivemos muita dificuldade. Eu acredito que principalmente pela movimentação nossa de lado de campo, fechando demais, respeitando demais o Mirassol, aproveitando muito pouco os gatilhos de pressão. E aí, por uma infelicidade, a gente acabou fazendo a troca, a infelicidade do Anderson de machucar, e voltamos à nossa formatação natural, colocamos 2 volantes, já trouxemos o Luan por dentro e tivemos uma resposta muito positiva do Maranhão, entrando num jogo muito difícil. Então acho que isso é fundamental. E a questão do Emerson é principalmente pela questão de vigor físico. O Jefferson vinha oscilando em algumas situações, vinha com uma sequência de jogos muito grande. O Emerson é um jogador que tem esse poder defensivo um pouco maior, precisa entender alguns posicionamentos nossos no momento de quebrar a linha, no momento de ser um pouquinho mais agressivo, mas são 2 jogadores que eu vejo praticamente como o mesmo nível, com o mesmo perfil, mas é um pouquinho a mais essa questão defensiva do Emerson, até porque era um jogo muito físico. Nós tivemos ali jogadores que, como eu falei, há 60 horas atrás jogaram o jogo completo e cabe aqui valorizar essa questão do nosso grupo. Ninguém se omitiu, nós tivemos que conversar com o departamento de fisiologia, com o departamento de preparação física para tomar as decisões, mas todos eles queriam estar no jogo, só que nesse momento a gente tem que pensar no que é melhor para a equipe. Então essa questão física, essa questão das trocas, essa questão de dar um pouquinho mais de oxigênio, de mais vigor físico, foi o principal norteador das nossas tomadas de decisão. Eu acredito que a resposta foi bem dada, principalmente depois que a gente se encontrou, parou de errar muito na saída de bola, entramos um pouquinho ansioso, e aí entra essa questão mental, de você ver de 2 derrotas, no momento que a gente estava invicto, perdendo um jogo que no mínimo, lá contra o Paysandu, nós merecíamos um empate. Tudo isso vai pesando, a ansiedade do nosso torcedor, mas são jogos assim que nos dão uma casca muito boa. Nós nos recuperamos durante a partida, merecemos a vitória e poderíamos até ter definido a partida em 3, 4 situações de transição, de contra-ataque e ter saído com um placar mais elástico. Alan, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas. Falando um pouco ainda também sobre a formação inicial do Guarani, uma surpresa até em relação ao Heitor na lateral direita. Queria que você comentasse em relação a ele também, que teve essa oportunidade como titular. Em muitas partidas se cogitou uma formação 4-4-2, povoando um pouco mais o meio de campo. Eu queria te perguntar se um pouco desta ideia do Guarani jogar mais ou menos assim na partida de hoje contra o Mirassol foi pela falta de jogadores no ataque. A gente viu que muitos atletas acabaram sofrendo com lesões. O próprio Marlon, que já estava substituindo o Ayrton. Então eu queria saber em relação a isso, se essa decisão de começar a povoar um pouco mais o meio de campo foi em relação à lesão dos jogadores e também que você falasse da escalação do lateral direito Heitor como titular na partida de hoje. Boa noite. A tua pergunta já respondeu, já facilitou a minha resposta. Nós tivemos perdas de jogadores importantes e no mesmo setor. Nós tínhamos que ter essa leitura de escolher iniciar com os jogadores e não ter substituição depois, ou povoar o meio de campo com mais jogadores nesse setor, sabendo que a equipe do Mirassol gosta de trabalhar naquela faixa de campo, é a equipe que mais troca passes no corredor central, então a gente sabia disso, então a gente procurou, dentro daquilo que tinha de disponível para nós, escolher, fazer as melhores escolhas, mas é difícil fazer pequenos ajustes, quando você muda um pouquinho de sistema. Nós treinamos 12 minutos para esse jogo, foi o que deu para fazer. Como eu falei, a gente chegou às 9 horas da manhã, 9h30 da manhã aqui em Campinas, descansamos no período da tarde, concentramos já no outro dia e jogamos hoje. Então, uma sequência de desgaste muito grande, principalmente mental. E a entrada do Heitor, pelo fato da gente povoar o meio de campo, seria uma válvula de escape pela leitura que o Heitor tem, uma qualidade de construção um pouco maior que o Pacheco. Então a escolha dele, principalmente também por essa questão física. Jogadores que sentiram demais lá o pós-jogo contra o Paysandu, a gente conversou, explicou e fez essas tomadas de decisões. Pela questão física e também pela mudança um pouquinho que a gente teria que fazer de uma maneira quase que obrigatória para esse jogo. Professor, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o papel do Caio Dantas,
Ele ainda é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, mas está sendo muito bem marcado. Ele próprio disse isso ao final do jogo. É importante, taticamente, ter o Caio Dantas, mesmo com as dificuldades que ele está tendo, com a marcação muito forte, exatamente por ser um jogador da qualidade que ele tem? Boa noite. O Caio Dantas é fundamental para a gente, não só no jogo, mas no dia a dia. É um cara que se dedica, é um cara que se entrega. Muitas vezes ele acaba sendo sobrecarregado justamente por essa situação de ser o artilheiro da competição e a atenção maior é dele, é em cima dele. E ele é muito inteligente, ele acaba abrindo espaço para os jogadores que vêm de trás, joga muito sem a bola em alguns momentos quando é preciso, e hoje foi um cara que eu acho que ele mostrou muito qual é o perfil do nosso time. Jogou o jogo todo lá contra o Paysandu, vinha de um desgaste muito grande e mesmo assim, em momento nenhum, queria sair. A gente sabia que o rendimento físico ia cair pelo desgaste que a gente teve, o Lohan entrou muito bem e eu acho que essa competitividade positiva vai colocando cada vez mais o Caio num patamar melhor e, consequentemente, o Lohan nesse patamar melhor. Então, são situações que a gente tem que usar o Caio, sabe da qualidade que ele tem, sabe da confiança que ele dá para os companheiros dentro de campo e vai continuar sendo um jogador fundamental dentro da nossa necessidade, dentro da partida e a gente podendo, né, alterar as características. Eu acho que o Lohan foi muito importante porque seria um jogo de bola longa no final, de bola parada defensiva e ofensiva, e ele cumpriu muito bem essa função. Professor, antes do jogo a gente conversou, inclusive você falou que da importância desse resultado jogando em casa depois desses 2 revés seguidos, jogando longe de Campinas. Aproveitando que você está falando sobre logística, gostaria que você falasse também a respeito dessa força que o Guarani tem jogando aqui. Se a gente for ver nos últimos 5 jogos no Brinco, 4 vitórias. Queria que você explicasse, assim, principalmente para o torcedor, o que vocês sentem de diferente jogando aqui. Boa noite. É a nossa casa. Nós trabalhamos aqui todo dia. Nós recebemos o nosso torcedor, mesmo no momento ruim, o torcedor vindo para nos incentivar, nos cobrar, nos apoiar. Nós temos que dar essa resposta dentro de casa. Dentro da nossa casa, independente do adversário, nós temos que procurar sempre a vitória. Claro que fora de casa também é importante você vencer, mas os jogos dentro de casa, a gente conseguindo os resultados positivos, vão nos levar fora dessa situação que a gente se encontra. Então isso é uma coisa que a gente mentalizou e que a gente vem criando cada vez mais casca nos momentos de cobrança. Nós estamos continuando jogando, mantendo a nossa postura e principalmente procurando melhorar a nossa postura e não se omitindo. No começo do jogo nós pecamos em alguns momentos pelo excesso de aproximação da bola, de tomada de decisão um pouquinho mais difícil, né, querendo mostrar que nós estávamos buscando a vitória. Então o fator casa ele vai ser fundamental e o apoio do torcedor no final ali, quando começou a pesar a perna, quando começou a puxar um pouquinho mais de cãibra e nós tínhamos feito as 5 substituições, foi fundamental, os próprios jogadores comentaram isso. E a reação do torcedor, eu sempre vou falar isso, ela vai de encontro com aquilo que a gente faz dentro de campo. Nós fomos cobrados no começo do jogo porque realmente não tivemos um bom início de partida. E temos que ter essa consciência. Procuramos melhorar, nos equilibramos na partida, voltamos a jogar da maneira que a gente gosta de jogar, que é com a posse, que é pressionando o adversário. E o resultado foi positivo justamente pelo merecimento nosso, eu acredito nisso. Então o grupo vai ser muito importante. Muito importante assimilar essas questões, muito importante estar à disposição. Vão ser jogos muito difíceis nessa reta final, que os objetivos eles vão ficando cada vez mais claros para todas as equipes, ou é brigando pelo acesso, ou é brigando por uma situação de sair de uma zona de rebaixamento. Então essa leitura do nosso grupo, da importância do nosso grupo, ela vai ser fundamental para a gente conseguir as nossas vitórias. E a gente estava magoado pelo fato de perder 2 partidas fora de casa, que não estava nem próximo do nosso planejamento. Um placar elástico contra o América, que em 4 situações eles fizeram 3 gols. O sistema defensivo nosso acabou criando um pouquinho de estabilidade. Contra o Paysandu saímos na frente, tomamos 2 gols em praticamente 7 minutos. Então tudo isso mexe com o jogador. Talvez o início de jogo hoje tenha sido resquício daquilo que a gente fez nos outros 2 últimos jogos. Mas dentro da nossa casa a gente tem que se impor e cada vez mais trazer o torcedor para o nosso lado, cativar o torcedor, que ele vai fazer a diferença nessa reta final. Alan, boa noite. Sou Victor Freitas, do Bugricast. Ainda pegando carona nesse assunto, até o final do campeonato são 7 jogos fora, né? E só 5 em casa.
mesmo que ganhe todos em casa, vai fazer uma pontuação que historicamente não pode ser que não livre o Guarani da queda. Então vai ter que melhorar o desempenho fora de casa. A gente viu nesses 2 últimos jogos uma atuação um pouco discrepante em relação ao que a gente está acostumado a ver aqui no Brinco. E que você planeja fazer de diferente para tentar aproximar um pouco desse desempenho que a gente vê em casa, fora e já também pensando no Operário? Boa noite. Eu acho que esses 2 jogos foram muito fora da curva em relação ao que a gente vinha fazendo e o que a gente pode fazer. Contra o América, mais uma vez, infelizmente, nós tomamos um gol de origem de escanteio a nosso favor. Não se pode tomar contra-ataque fora de casa, isso é uma coisa básica do futebol. E nós acabamos tomando contra-ataque, perdendo gols, se desestabilizando um pouquinho. Contra o Paysandu, tivemos um início de segundo tempo muito ruim e pagamos pelo preço. Mas eu vejo que, no geral, a gente não jogou tão mal para sofrer esses reveses que nós sofremos fora de casa. E fica para nós a lição do que a gente fez contra a Chapecoense. Eu acho que você ter uma efetividade defensiva, pressionando o adversário no campo dele, facilita o nosso trabalho. Nós temos jogadores de muita qualidade no meio do campo para frente. Então, toda vez que a gente baixa um pouquinho, e lá contra o Paysandu, infelizmente, não era uma situação que dava para a gente pressionar. Quando a gente iniciou o jogo, a sensação térmica era de 38 graus. Você pressionar durante 45 minutos é impossível praticamente. Então, a gente aproveitou muito pouco o fator de sair na frente. Ao natural, o torcedor do Paysandu ia acabar cobrando e nós tomamos 2 gols muito rápido. Então, tudo isso serve de aprendizado. O nosso desempenho tem que continuar sendo bom fora de casa, tem que continuar sendo competitivo. Como você falou, não é só dentro de casa que nós temos que procurar nos impor, mas fora de casa também, mas com inteligência. Porque todo time que joga dentro de casa é natural que tome a iniciativa da partida, no começo principalmente. Então, a gente saber controlar, seja no começo do primeiro tempo, no começo do segundo tempo, controlar o ímpeto do adversário para depois as coisas baixarem um pouco a poeira e a gente conseguir criar situações e ser eficiente. Eu acho que contra o América... A coletiva do professor Alan Al, lembrando que em 2021, teve um 0-0 lá em Mirassol, a quartas de final do Paulistão, nos pênaltis, 4-3 para o Mirassol, Guarani caiu fora do Paulistão e Alan Al saiu 6 dias depois dessa partida. E na terça que passou, o Guarani vence 1-0 o Mirassol com o professor Alan Al. Vamos ao Acende a Bola, 00:27. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram, @instalarcampinas. KTO, na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Muito bem, na terça que passou, começou aí a 27ª rodada da Série B. Tivemos Novo Horizontino 1, Brusque 0, gol do Rafael Donato, público 5.551. Grande campanha, Novo Horizontino líder, 50 pontos. Guarani 1, Mirassol 0, gol do João Vitor a 47, primeiro tempo. Público 2.551 com 23 mil de renda. Em Floripa, Avaí 2, Ituano 0, Marcos Vinícius e Giovani. Público de 4.100 com 92 mil de renda. Nessa quarta-feira, 19 horas, Arena Pernambuco Esporte Goiás, 19h30 no Oba, em Goiânia, Vila Nova e Chapecoense. Ainda nessa quarta, 21 horas, Amazonas e Operário, 21h30, Curitiba e Ceará, 21h30 também no Independência, América e Paysandu. Amanhã, quinta-feira, CRB e Ponte, 19h30, começando. Quem narra aqui é o amigo Batista, 21h30, Ribeirão Preto, Botafogo e Santos. Vamos lá então, Novo Horizontino, 50 pontos, em segundo Santos, 46, em terceiro Mirassol, 43, em quarto Sport, 42, e depois de jogar, tá com 2 jogos a menos, é o Sport, né? Tá com 2 jogos a menos. Em quinto, Vila Nova, 42, em sexto, Avaí, 40. As principais colocações. Vamos lá. 15º, a Ponte, 29. Em 16º, Ituano, 28. Em 17º, Chapecoense, 28. Em 18º, CRB, 26. 19º e penúltimo, Brusque, 26. Em 20º, Guarani, com 24. Guarani, um jogo a menos, é bem verdade. A diferença do Guarani para o Ituano, primeiro fora, uma diferença de 4 pontos. Olha, é o seguinte, a Ponte, se ela perder para o CRB e se a Chapecoense ganhar do Vila Nova em Goiânia, se a Chapecoense ganhar, se a Ponte perder, a Ponte entra na zona do rebaixamento. Tem isso também, tá? Bom, é o seguinte, focalizando aqui a Libertadores, nessa quarta-feira tem Fluminense e Atlético Mineiro. Tem Fluminense e Atlético Mineiro, 19 horas no Maracanã. No Engenhão tem Botafogo e São Paulo, 21h30. Amanhã, quinta-feira, tem Flamengo e Peñarol, às 19 horas. É os jogos de ida das quartas de final da Libertadores. Só uma coisinha aqui. Só deixa eu voltar aqui. Dia 17 teve um jogo. Colo-Colo e River Plate foi 1-1. Nessa terça que passou, Colo-Colo 1, River Plate 1. O jogo lá no Chile, em Santiago. Depois, semana que vem, acontece aí os jogos da volta. Em termos de Sul-Americana, olha o público no Castelão, 45.331 com 1.344 de renda. E não é que o Corinthians ganhou do Fortaleza? Gol do Igor Coronado a 38 do primeiro tempo e Yuri Alberto aos 45. Um gol no final do primeiro tempo, um gol no final do segundo tempo, 2-0 Timão. Semana que vem o Corinthians pode perder até por diferença de um gol,
que se classifica aí para as semifinais da Sul-Americana. Nessa quarta tem Lanús e Independente Medellín. E amanhã, quinta-feira, Atlético Paranaense e Racing e Libertad e Cruzeiro jogam no Defensor del Chaco, lá no Paraguai. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Opa, meu pessoal que está no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Pessoal do FM 85,7, faixa estendida, também muito obrigado. Nos diversos aplicativos, faz tempo que não temos mais o AM 1170, desde novembro. Não temos mais o AM 1170, o famoso 1170, antigamente Rádio Educadora, PRC9 Rádio Educadora, hoje Bandeirantes, no YouTube e também na faixa estendida. Gente, ontem, né, Guarani 1, Mirassol 0, quem narrou foi o Boris, comentou o Gleger CH, reportagens de Vladimir Catarino. Muito obrigado à nossa equipe técnica, valeu Pedrão, Pedro Piscinato, o PP, muito obrigado. Lucas Pessoa no YouTube, valeu Lucão, muito obrigado. E a técnica externa, Gilberto Suf, lá no Brinco, e o comando técnico do Gil Kleber. Meus amigos, já estamos na quarta-feira, então amanhã, quinta-feira, eu volto com CRB e Ponte. Às 17 horas de amanhã, o Batista, quem vai, aliás, é o Boris, que vai fazer o Esporte em Debate. E eu entro às 18h30 num pequeno concentração de CRB e Ponte às 19h. O amigo Batista faz a abertura, começa às 19h30, amanhã quinta-feira, CRB e Ponte. A todos, muito obrigado, um grande abraço, uma ótima quarta e até amanhã. Amanhã eu volto! Se Deus